Operação diária. O Wellington já... Que nós sejamos e sacerdote em nosso meio. Acompanhando no Santuário Pai das Misericórdias. Aqui, Padre, alguns aqui, Uberaba, Pouso, desculpa, Curumbá, Mato. Aqui, muitas misericórdias e também estamos com Paulo do Santo Misericórdia. Indo para cá. Guarulhos, Ribeirão do Pinhal, importante aqui. Claro que o seu também está. Tem 2 filhos e ela está misericórdia, clamando esta bênção. Pela recuperação da cirurgia. Intenção para meus irmãos Valdiclei. Isso aqui estamos entregando aqui. Foi uma criança apanhando, aliás, a madrinha do seu casamento hoje. Mas a gente vai ficando aqui hoje. Estamos colocando aqui o seu pedido pelo sangue das outras pessoas que neste de Jesus, nesse momento da misericórdia, porque o Senhor tem muito da Santa Faustina. Diante da misericórdia, experiência no que diz respeito à Santa Confissão, escolherei o que mais de grande, antes de cada confissão. Graças de Deus, dedicarei um pouco mais de tempo antes de me aproximar do confessionário. Entrar de tempo, me afastar do confessionário, despertarei na minha alma uma grande gratidão. Quanto mais miserável, isso sinto que Santa Faustina faz quando ela e percebe aí, né, o quanto que o Senhor nos amou. O Senhor desperta no coração dele um arrependimento profundo. A Santíssima Trindade, miserável me reconheço, sinto que tanto mais o oceano de misericórdia te devolve. Essa experiência que gosta de Deus, para que você continue perseverando na vida. Ano de 2019, o Senhor nos ajudar a saber reconhecer as misérias e nos existe misericórdia. Louvado seja Deus por esse ensinamento. As pessoas trazem situações muito dolorosas. Então nós pedimos a Jesus que nessas situações mais dolorosas, porque a misericórdia do Senhor, ela é para aquele que está. Nós estamos aqui no Santo pelo projeto da minha. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. E nos faltam sim, na misericórdia do Senhor. E você já vai pegando aí o seu texto. Confiança de que a misericórdia do Senhor está alcançando a mim. Você apresenta agora. Senhor, nós confiamos em Ti. Em nome do Pai. Venha a nós o vosso reino. Céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim, o Senhor é ofendido. E não nos deixeis cair em bendita nossa morte. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Céus. Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. União dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. De vosso diletíssimo Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo, do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, misericórdia de nós e do mundo e sangue, a alma e a divindade pecados e do misericórdia de nós. Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dolorosa paixão. Vosso diletíssimo sua dolorosa paixão. Misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de vosso diletíssimo Filho. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. A alma e a divindade de nós, nosso Senhor Jesus Cristo.
inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte e imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Nos preparamos. Deus forte. Ele está para a bênção. Amém. Eu quero trazer aqui um testemunho, rapidinho. Uma graça alcançada através da misericórdia de Deus, cirúrgico com difícil pós-operatório. Minha esposa já diariamente através da canção nova. Além disso, rezando também o terço mariano, suplicava alcançar essa graça a Jesus misericordioso e pela intercessão de Nossa Senhora. Assim, após 3 anos, ó sangue e água que jorraste do para nós, e me chama perseverança. Quando nós perseveramos, e eu quero aqui deixar o nosso e-mail. A gente já chegou no final, mas eu quero deixar o nosso e-mail porque tem muita gente querendo mandar testemunho toda hora, não é todo dia não, é toda hora. Vamos perceber, você que está em casa, o nosso Facebook continua, né? A misericórdia, o amor, me abraçando, nós fonte de misericórdia. A seguir, Participe da Missa pelas Famílias, todas as segundas-feiras, às 3:30 da tarde, no Santuário do Pai das Misericórdias. Às 8 da noite, Santa Missa pelo Clube da Evangelização. Participe no Santuário Alguma Graça através da Santa Missa pelo Clube da Evangelização. Na Itália conheceremos obra. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Sócio, querida família Canção Nova, muito grato, nós somos você que é fiel todo mês, a nossa evangelho as mãos, para que nós possamos continuar evangelizando, continuar levando a mensagem do seu cadastro. Você também que hoje é pelo boleto, você tem a possibilidade de se tornar um sócio pelo débito automático. Precisamos de você. Muito obrigada a você que já... La vita è così. Vamos juntos entoar os louvores. Vamos rezar nesse Padre o Papa e por todo. Deus vos salve. Agora lábios meus dizem, anunciai os grandes louvores das suas três, Senhora do mundo cheia, pois vos reconheço com o qual crio de Deus. Deus a escolheu e já muito antes em seu toque envolveu de Deus, Mãe de nós, vós pecados, mereça na outra vida alcançar do sempre. Amém. Espírito Santo, Virgem sobre também, que vos salve mesa para Deus ornar e preservar, ditoso Diana concebi, esquadrão ao inimigo e todas suas obras, os céus, rainha do céu, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, prezais, pondidão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa santa imagem, mereça na outra vida o merecimento de vós, comigo com vosso valor. Glória, glória e sempre, e sem fim. Amém, amém. Céu claro,
Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora, Senhorado, casamento de vós, Deus em pessoa de tendência, sois da mesma graça, um pecador, mundo de Jesus, merecemos. Vive e é um cidade, a de dragão, a fontes, a nova prisma. Do Filho Imaculado, merece pelo merecimento santo. Livrai-me de um só Deus, ou atrasar descidas, resplandecem espinhos e quisestes nascer na oração. Santas Mãe com Jesus Cristo, onde nenhum pecador desanda, alcançai-me com devoção, vossa santa pelo ira se aparte de nós. Alô-me do inimigos em pessoas três, silêncio estagiorose, pois sois esperança e saúde certa e porta que está nossos vos sempre amados. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, vossa piedade venero com devoção, vossa Santa Imaculada Conceição. Mereça na outra vez Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Humildes oferiante, concedais a vosso servo. Que bom estar com você, rezando juntos. Eu desta Espírito Santo. A seguir, Família, projeto de Padre Bruno Novo, Divino Rogerinha. Participe. isso com uma evangelização, formas de doar. Pelo cartão de crédito Clube da Evangelização, sua A Ave Maria do Rosário é uma rosa. Rosário significa mais com tanta rosa que a gente oferece a nós. Bonitas que a gente pode oferecer para Nossa Senhora. Você que é canção nova, você que se sente. Eu sou também família. Muito, uma experiência e simplesmente não sei evangelizar, mas evangelizar através do evangelho anunciante e simplesmente não sei evangelizar. Paulo C. se escreveu de forma individual com cada petão. Isso assim é muito marcante, é muito bonito de ver a entrega de tantas pessoas, aí mais 30 anos, com amigos, a homilia da Santa Missa, ou até mesmo algum fato marcante de ensinamento de catequese dentro da programação, aquecido através de... Então, elas acabam entrando em conexão, se encontram com as pessoas. De uma conexão que fazemos é muito desafiador, mas humilde. E não permaneça. Se tivéssemos muito dinheiro, somos hoje. Eu acho que a gente não faria a diferença que fazemos na vida das pessoas, porque a gente ia dizer, olha, isso aqui é obra das nossas mãos, fruto daqui. Botânico, o Parque Estadual da Serra do Brigos Picos proporciona a formação da flora bem diversificada. Primata das Américas, o muriqui, o maior primata das Américas. Isso agora no repórter Canção Nova. O está localizado no estado de Minas Gerais e abrange mais de 9 hectares.
aqui no Parque Estadual da Serra do Brigadiero, porque nós estamos numa região de serras, de montanhas, de altitude todos os dias. Mas vamos lá, quem sabe o Senhor nos presenteie com esse mental chegando até você, divulgando as belezas naturais do nosso Brasil. Nós estamos no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, em Minas Gerais. Como eu digo, isso é natureza, isso é Brasil, isso é preservação ambiental. Vamos lá. A natureza desperta para mais o horizonte. Com você, aqui no Parque Estadual da Serra, aquela busca pelo alimento, pela sobrevivência, que é o que move o outro lado do parque, que pertencia ao ouro. Que está junto com você, essa natureza, unidade de agora nessa sempre linda. Vamos lá. Ou campestre, com seus 1.908 metros de altitude. O nome se dá devido a este desenho na rocha que traz a forma do caminho. Filmamos uma espécie de gavião-telha que para um belo café da manhã. O meio ambiente, hoje a gente fica pensando só na cachoeira, mas o contraste, essa cadeia de montanhas que compõe o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Vale reforçar que o Parque Estadual ele é composto praticamente 1.985 metros. Então, quando amanheceu, estava tudo limpo. Mas nós temos aqui Mata Atlântica e campos de altitude. E a partir do momento que o sol vai aquecendo e a umidade ainda maior, forma-se toda essa cordilheira. Mas isso aqui, gente, também é um espetáculo. Em uma verdadeira tela natural. Paredão, exibindo um pouco da grandiosidade do meio ambiente do nosso Brasil. A Cachoeira do Pio é um lugar que devemos tirar as devidas orientações para guardar e preservar. Todo esse volume d'água que faz com que a Cachoeira do Pio seja esse espetáculo da nossa natureza, vem lá do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Porque lá nós temos remanescentes de Mata Atlântica, campos de altitude e temos os morros e as serras. E nós sabemos que a Mata Atlântica no nosso Brasil, ela é uma verdadeira caixa d'água. Milhares de pessoas, centenas de cidades são abastecidas por toda a água que brota dos remanescentes de Mata Atlântica espalhados pelo Brasil. E aqui nós observamos a extinção. Toda a água que brota aqui do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, ele se trata da Mata Atlântica preservada, mas principalmente maravilhosa, uma das maiores do planeta. E o nosso Brasil, por toda essa abundância de vida. E aqui, no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro e no seu entorno principalmente, a gente acaba constatando toda essa riqueza natural. Essa água em abundância que brota da Mata Atlântica e que com certeza abastece não só as cidades e nós seres humanos, mas dá vida também a toda a natureza. Os retoques mais íntimos da unidade, preservação ambiental na zona da Mata Mineira. A importância. Isso já é um fator muito grande, tanto na questão da... E é uma das unidades de conservação que eu costumo... É um alegado em cima disso, né? E a importância tanto para a questão, né, científica, para conhecer, né, essa parte de sensibilização. E isso o Parque do Brigadeiro tem contribuído de uma forma significativa, né, nessa acolhida também pelos moradores, né? Haja visto que o parque, né, ele está próximo à universidade, né, também que vem utilizando, né, essa unidade conservadora. Os grandes atrativos aqui do 561 metros de altitude. Samuel, nosso grande parceiro, estará conosco nos acompanhando. Vamos conversar também ao longo de toda essa trilha, toda essa caminhada. E é para lá que a gente vai. Com certeza de lá teremos uma visão privilegiada, né? Isso, de lá a gente vai ter uma vista... Uma vista privilegiada, né, da unidade?
Daqui da sede do parque. Da sede do parque. Então vamos para lá. A gente anda e você... É tempo de caminhar e tocar de perto neste delicado ecossistema da Mata Atlântica e sua rica biodiversidade. À medida que subimos, os mirantes naturais vão surgindo, apresentando a grandeza da unidade num verdadeiro mosaico ambiental. Momento oportuno para conhecer e aprender um pouco mais sobre a natureza numa sala de aula natural. Na mente e no coração, a expectativa de se chegar. Os Milk, diante da altura e do mosaico daqui apresenta um pedaço da justificativa que declara o Parque Estadual da Serra. Acima, no Pico do Grama, nós conseguimos tocar de perto naquilo que é essa unidade de Conselheiro, como uma das reservas naturais mais importantes do estado de Minas Gerais. Samuel, como é que é hoje ter preservação ambiental aqui, poder tocar de perto nessas belezas e conhecendo, valorizar todos esses biomas que compõem tudo aquilo que é a natureza do nosso país? É um prazer muito grande, né? A gente, na correria do dia a dia, a gente esquece de observar, né, todas essas belezas das pessoas, como esse caráter de preservação ambiental mesmo, de contemplação. E assim, quando eu vim trabalhar aqui, conhecia pouca nova, uma planta nova que a gente vê, a gente vai encontrando pelas ruas, pela nossa convivência aí, né? E também esse caráter de preservação ambiental que hoje a gente vê que muitas pessoas... A riqueza ecológica do nosso país. E aqui estamos registrando junto com você esse belíssimo parque, o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, em Minas Gerais. Proporcionando a presença quase constante de neblina na unidade. É preciso estar atento para encontrá-los na copa das árvores. A natureza foi generosa conosco e filmamos um pequeno bando ao longe. Lauriane, como é que é a população de Muriqui aqui, dentro do Parque Estadual? Teve algum registro, foi feita alguma pesquisa para se constatar a quantidade de indivíduos aqui dentro? Sim, foi realizado estudos, né, com essa espécie e foram identificados a espécie e que a quantidade de número de indivíduos relativamente pequena para um grupo tão grande. Então, como é que vocês hoje observam? Porque o Muriqui também ele anda muito de um lado para o outro. Como é que vocês observam a população dessa espécie, né, que é o Muriqui do norte, tá? Essa espécie, ela até chegar, por exemplo, no Parque do Caparaó, no Parque do Rio Doce, para conseguir unir, né, e aumentar a população. Como é que é para vocês essa alegria de ter aqui dentro desse parque populações tão grandes desse Muriqui, desse mono carvoeiro que é tão bonito e aqui está aí praticamente a exposição para vocês e no caso para nós que tivemos essa alegria de filmá-los? É uma alegria muito grande, principalmente bem sociáveis, né? E assim, é uma alegria realmente muito grande para a gente conseguir ver essa espécie e falar No próximo bloco, vamos conhecer um dos maiores macacos da América, o mono carvoeiro. Nota da Sagrada Escritura. De 22 a 24 de fevereiro, venha para o acampamento para músicos com o tema Por Causa de Tua Palavra, lançarei as redes. Especial esperam por você. Acesse eventos.cançãonova.com e saiba mais. Para o mundo novo, a Canção Nova conta hoje com 6 unidades voltadas para as áreas de assistência social, educação e saúde. O Progen, CAC, Casa do Bom Samaritano, Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor
e acreditam na transformação daqueles que estão ao seu redor. Ser um sócio evangelizador é contribuir para que a missão de levar a palavra de Deus aconteça. E doando mensalmente, você ajuda na transformação, no desenvolvimento e na evangelização de milhares de pessoas através da Canção Nova. Acesse clube.cançãonova.com ou ligue 12 3186 2600. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe e fiscalize os candidatos eleitos. Só assim as promessas feitas durante a campanha podem ser cumpridas para melhorar o Brasil. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever com a democracia. Da sede, toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha você também. Estes são os nossos compromissos e trabalhamos diariamente para que seja uma realidade constante. Loja Canção Nova, Atacado Canção Nova e porta perto da alegria e satisfação em levar a evangelização para todos os cantos do nosso país. Por isso, trabalhamos diariamente, visando melhorar nosso sistema de entregas para você. Canção Nova é uma obra de nova. Você que se sente Canção Nova, diga comigo: eu sou também família salesiana. Considerado um paraíso botânico, no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro é possível encontrar o maior macaco das Américas e também a onça parda, conhecida como puma. Lembrando que nós estamos com essa autorização para fazer essas gravações, com a ajuda das lanternas, um pouco mais de silêncio, quem sabe a gente visualiza algum animal. Se não visualizarmos, vale como eu disse, né? Vamos embora! Caminhar à noite pela mata é uma sensação incrível, onde tocamos de perto uma particularidade que muitas vezes somente os animais vivem. É preciso estar atento para registrar qualquer presença de vida noturna. A vida na natureza, aqui nessa parte, aqui, gente, são relatos daquilo que é. Mas olha esse sapinho aqui. Olha que graça. A olho nu. Mas que a gente precisa ficar atento e que tem tamanha beleza como de um grande felino, por exemplo, ou de um Brasil. Essa biodiversidade que encanta os nossos olhos e que muitas vezes passa despercebida. Que compõe a biodiversidade da unidade. A ajuda das lanternas é fundamental na busca de registrar o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro também à noite. Nós chegamos aqui ao final da trilha da Lajinha, um verdadeiro espetáculo. Acompanha a unidade aqui embaixo, é claro que com a ajuda das lanternas nós conseguimos visualizar. E lá ao fundo, a cidade de Viçosa. É claro, com a lente das câmeras, todo esse atrativo que o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro tem a nos oferecer. Recordando que só o Programa de Preservação Ambiental tem permissão para gravar e estar aqui à noite. No caminho de volta, de grandes exemplares, vale observar a luta pela sobrevivência também nas pequenas espécies. Espécie da casa de hóspede. E é justamente aqui, neste local, que eles se unem. Então daí o nome da trilha.
Trilha do Encontro. Exemplar famoso. Quase no final da nossa expedição noturna, uma outra novidade. Na trilha encontramos um exemplar famoso por aqui, o sapo de chifre. Uma camuflagem perfeita para quem vive o elemento surpresa em meio às folhas caídas no chão. O programa Preservação Ambiental registrando aqui na Trilha do Encontro o sapo de chifre, aquilo que é a serrapilheira, que envolve aqui as trilhas da unidade, essas folhas secas e tudo mais. Mas é claro, a partir do momento onde você já tem essa sensibilidade de percorrer as trilhas da mata à noite, você já consegue observar aquilo que é a sua biodiversidade muitas vezes aí escondida. Mas aqui a gente registra e mostra para você esse belíssimo exemplar. Na unidade, fato comprovado neste novo dia de gravações no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Nesta manhã, fomos agraciados com a presença da Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais. Nós sempre fazemos questão de, quando visitamos outro estado, gravar também com a Polícia Militar na área ambiental, também do ambiente aqui do estado de Minas Gerais, dizendo na pessoa do Sargento Almeida, que é da Polícia Militar do Ambiente, mas trazendo aquilo que é a parte de fiscalização, de abrangência de vocês. Como é que acontece isso aqui na região? Fiscalização de abrangência de vocês. Como é que acontece isso aqui na região? Poxa, o Parque do Brigadeiro está inserido na região da Zona da Mata do estado de Minas Gerais e essa região é policiada pela 4ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário, que tem a sede em Juiz de Fora, né? E responsabilidade territorial direta sobre o Parque do Brigadeiro estão os pelotões de Cataguases e Ubá, que dividem o policiamento aqui, haja vista a posição geográfica, a localização geográfica do parque, né? E como é que acontece essa fiscalização? Pontos de desmatamento, evitar orientações com relação a queimadas, né, clandestinas, né, e bem como fiscalizar veículos e pessoas em atitude suspeita, né, que estejam transitando na região do parque, né, considerando que aqui é um ponto de caça, de apanho de pássaro silvestre para poder comercializar, entendeu? Falando nesse apanho de pássaro silvestre, nós estávamos comentando, conversando aqui, isso hoje é algo bem comum aqui na região. É uma prática clandestina que ocorre assim de maneira... E nós estamos sempre batendo em cima dessa questão, né? Nós através de mandado de busca e apreensão, a gente apreende armas, vamos na casa dos cidadãos infratores aí que são denunciados e... Oportunidade de trocar experiências e compartilhar expectativas em favor da natureza. A região é importante demais e que precisa ser preservante, né? Então as pessoas têm que se conscientizar da importância de manter preservado o meio ambiente. Nos encontramos agora com a equipe do Projeto Sussuarana, que realiza na unidade uma grande iniciativa que visa monitorar este grande felino da nossa natureza. O Projeto Sussuarana, ele teve início quando nós percebemos que a comunidade do entorno estava bastante preocupada com a existência de grandes carnívoros aqui na unidade de conservação. Existia um centro de triagem de animais silvestres na Universidade Federal de Viçosa e nós recebemos uma onça parda, que é a Sussuarana, animais silvestres na Universidade Federal de Viçosa, e nós recebemos uma onça parda, que é a Sussuarana, né, também pode ser dado esse nome, lá no centro de triagem. Era um animal de vida livre, estava saudável e nós conseguimos verba para comprar um radicolar para soltar esse animal na natureza. Então conseguimos autorização para soltá-lo numa área próxima aqui do Parque Estadual Serra do Brigadeiro. E esse animal foi solto, nós permanecemos monitorando ele por um tempo e a comunidade, a população do entorno, quando a notícia e a comunidade, a população do entorno, quando aqui na região, mas muita gente não sabia que já tinha, né, que já havia o animal, essa espécie aqui. Então nós iniciamos fazendo um trabalho de educação ambiental no entorno, falando para as pessoas sobre o hábito dessa espécie, sobre a área que ela ocupa
E também fomos nas propriedades que tiveram problemas com o ataque desses animais, a animais domésticos, e fizemos um trabalho de assistência técnica. O resultado obtido hoje é o esperado? E como é que vocês veem essa oportunidade de ter uma sussuarana dentro desse espaço aqui do Parque do Brigadeiro? Sim, nós acreditamos que o resultado está sendo bem positivo. Nas propriedades que nós trabalhamos, as pessoas já aceitam bem a existência do animal. Elas, inclusive, o discurso já é de conservação. Estão ajudando muito e eles também já estão conhecendo melhor os hábitos desses animais e eles próprios estão instruindo a comunidade no entorno. Através destas imagens cedidas pelo projeto Sussuarana, é possível observar a belíssima contribuição com o meio ambiente, também com pequenos felinos. Todo o processo utilizado na captura não oferece riscos ao animal e o tratamento oferecido ao felino merece destaque pela seriedade e compromisso com o meio ambiente. Eu estou aqui agora com o Leanes, que também faz parte aqui do projeto Sussuarana, e a gente quer repartir com você que está em casa isso aqui, ó. O colar que é utilizado por estes carnívoros a partir do momento onde eles desenvolvem, possam entender que através disso vocês têm a oportunidade de dar continuidade a esse projeto tão bonito que vocês realizam. Então, a captura ela é realizada pelo método de laço, armadilhamento de laço, onde a gente faz um ancoramento no chão e esse ancoramento ele tem um cabo de aço que captura a pata do animal. Nesse equipamento ele tem um transmissor de rádio que manda um sinal para a gente quando há uma captura, para que esse animal não fique preso por muito tempo. E logo após a captura chega a equipe com médicos veterinários para fazer a contenção do animal e posteriormente a coleta de material biológico e a colocação do rádio colar. Deixando claro para quem está em casa que esse método de captura não traz nenhum dano físico para o animal. Nenhum dano físico, é feito todo o acompanhamento médico veterinário e o método de captura é bem seguro, é o mais utilizado no Brasil hoje. Trabalho louvável que contribui muito para este exemplar tão ameaçado de extinção e que encontra abrigo na Serra do Brigadeiro. O que me motiva a trabalhar com esses animais é que eles são o topo da cadeia alimentar, né? A existência desse animal significa que toda a ecologia que vem abaixo desse animal ainda está em funcionamento, mas esses são os animais mais ameaçados do Brasil hoje. Os grandes carnívoros estão em via de extinção, como a onça parda e a onça pintada, em específico. Então, o que me motiva a trabalhar com isso é devido a esse perigo que esses animais estão correndo. E muito pouco tem se feito para que isso seja revertido. O programa Preservação Ambiental quer levar para você esse contexto tão bonito e maravilhoso que existe aqui dentro do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Você que tem nos acompanhado aí, nós percorremos algumas trilhas que nos levaram aos pontos de altitude aqui da unidade. Mas é claro, na unidade também existem trilhas que dizem respeito àquilo que são as partes mais baixas. E onde as pessoas têm a oportunidade de tocar de perto nesse bioma tão rico que é a Mata Atlântica que envolve aqui esse local. Então hoje nós vamos fazer uma trilha aqui, uma trilha bem conhecida, bem famosa, e a Lígia que vai estar nos acompanhando. Lígia, a partir dessa trilha, o que as pessoas vão poder estar visualizando a partir do momento onde adentram o que é essa mata? Bom, a trilha ela tem uma grande riqueza de fauna e flora. É possível a gente ver muitas plantas utilizadas na medicina alternativa e também vários animais, os primatas, as 5 espécies que tem no parque ocorrem nessa trilha, os anfíbios, caracterizado pelo sapo de chifre, que é muito comum na região, e muitas aves, uma diversidade grande de plantas e diversos outros animais, insetos menores. Principalmente hoje, de maneira especial, o clima.
Porque amanheceu hoje tudo meio nublado aqui, né, Lígia? A neblina baixou de vez, mas tudo isso faz parte do ambiente. E o pessoal do Projeto Sussuarana, que está nos acompanhando, que está participando conosco, estão aqui, vão fazer essa trilha gentilmente. Dá tchau pra câmera aí, gente. Pronto. Tá todo mundo meio tímido, meio inibido, mas é só agora. Depois lá pra frente a gente conversa, bate papo, porque tudo isso faz parte também dessa interação com essa natureza preservada. Então vamos lá, Lígia? Vamos lá, gente? Vocês são hoje os nossos convidados especiais. Preservação está aqui só para divulgar as belezas naturais e principalmente quem também cuida dela. Vamos lá. São várias trilhas distribuídas em toda a extensão da unidade, passando por cenários únicos que traduzem sua riqueza local. Momento oportuno para conhecer e aprender um pouco mais sobre a natureza. Quando você percorre trilhas como essa, você fica impressionado com o porte das árvores. E muitas vezes você olha para cima e vê as folhas lá no alto, mas não tem a dimensão do real tamanho delas. Olha isso. Olha só o tamanho da folha da embaúba. Você olha daqui de baixo para cima, você não tem a real dimensão, mas isso aqui, gente, ó, é um verdadeiro capricho da natureza que você só vê quando você tem a oportunidade de adentrar essas matas que guardam preciosidades como essa. E a embaúba hoje aqui no Brigadeiro significa o quê, Olívia? A embaúba é uma planta que ela dá em mata secundária, porque ela necessita de luz para o desenvolvimento. Então, quando abre uma clareira, ela consegue se desenvolver melhor. Então, isso indica que essa mata ela já foi explorada anteriormente e que está em processo de regeneração. A caminhada abraça a beleza da Mata Atlântica, o que caracteriza a importância do parque para a preservação do bioma. O Parque Estadual Serra do Brigadeiro, ele tem uma importância muito grande, tanto na questão da preservação do seu ecossistema, né? Por estar inserido na Mata Atlântica, isso já é um fator importante, né? E também com o campo de altitude. E é uma das unidades de conservação, que eu costumo dizer o seguinte, que tem um diferencial da sua criação, da importância do envolvimento das pessoas que aqui vivem no seu entorno. É um alegado em cima disso, né? E a importância tanto para a questão, né, científica, né, dos estudos, da investigação científica, dos animais, das plantas que aqui que se encontra, e também esse trabalho de educação ambiental, né, que é trazer a comunidade para conhecer, né, essa parte de sensibilização. E isso o Parque do Brigadeiro tem contribuído de uma forma significativa, né, nessa acolhida também pelos moradores, né? Haja visto que o parque, né, ele está próximo à Universidade, né, Federal de Viçosa e outras universidades também que vêm utilizando, né, essa unidade de conservação como um laboratório a céu aberto. A trilha do Muriqui recebe este nome pela rara oportunidade de observar este primata no cenário natural. Fato constatado durante nossas gravações, onde registramos um bando com vários exemplares. Imagens raras deste primata tão ameaçado de extinção e que encontra no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro a oportunidade de viver livre para ser admirado por quem ama a natureza. Durante vários dias, procuramos levar até você um pouquinho do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, em Minas Gerais. Uma unidade que revela a beleza da criação e nos incentiva ao compromisso de preservá-la. Um patrimônio natural onde Deus nos fala e transmite algo da sua beleza e bondade com as gerações de hoje e que ainda virão. Até o próximo programa.
Conhecer a natureza aumenta em nós o desejo de preservá-la, não é mesmo? O repórter Canção Nova fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço para você. A seguir, nossa missão é evangelizar. Família, projeto do amor de Deus para o desenvolvimento e crescimento do ser humano. Acampamento para famílias, de 25 a 27 de janeiro. Presença de Padre Bruno Costa, Padre Rafael Solano, Diácono João Carlos e Maria Luísa, Rubens e Tânia e Rogerinha. Família, semente do mundo novo. Participe! Tudo que há no santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Ai, ai, eu amo o perfume de rosas. Toda menina gosta de flores, né? Até a mãezinha do céu. Ela é a mãe de Jesus e minha também. Por isso eu sempre trago uma rosa para ela. O Jonas me disse que a palavra rosário significa um montão de rosas. Então, cada Ave Maria do Rosário é uma rosa que a gente oferece à Nossa Senhora. Quando a gente reza o terço, nós oferecemos 53 rosas para a mãezinha do céu. E o rosário completo são 203 rosas. Já pensou? Então o que você tá esperando? Pega logo o seu tercinho aí e começa a rezar. As Ave Marias são as rosas mais bonitas que a gente pode oferecer para Nossa Senhora. Io vi dire una cosa. La gioventù non esiste, esistono i giovani. I giovani non sono il premio Nobel alla prudenza, no? E dalle volte parlano con lo schiaffo, no? La vita è così, ma ascoltarli. Ma non basta scambiarsi qualche messaggino o condividere foto simpatiche. I giovani vanno presi sul serio. Os que amam vossa lei têm grande paz. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais.
Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Você que é sócio da Canção Nova contribui diretamente na transformação de vidas através da Palavra de Deus. E sua contribuição é o sinal concreto para que mais pessoas possam se decidir por Jesus. Não deixe de fazer a sua doação em agências bancárias, casas lotéricas, por meio de depósito, transferência ou pelo site. Vamos juntos servir ao Senhor e levar a sua palavra a milhões de pessoas. Viva a experiência da misericórdia de Deus por meio da oração e meditação das Sagradas Escrituras. Reze comigo de segunda a sexta, às 7:45 da manhã, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. As pessoas nos veem hoje e não imaginam como a gente começou, mas na Canção Nova a gente começa realmente por baixo. Eu tinha sido enviado a Roma para trabalhar na Rádio Vaticano no período de preparação para o Grande Jubileu e um pouquinho depois. E trabalhando lá por necessidade, no horário que eu tinha de folga, eu começava a fazer algum serviço esporádico para a televisão. Eu não sabia nem pegar no microfone direito. Então assim foi a minha primeira experiência. Não tinha jornalismo, não tinha comunicação, nada disso. Realmente começando do zero. Anunciar a morte de João Paulo II. Eu me lembro que enquanto estava toda a especulação quanto à morte do Papa, já teria morrido, não teria morrido, canais internacionais dando que o Papa já estava morto, e não. Nós estávamos no momento de intervalo dessa cobertura e quando de repente vem a notícia oficial do Vaticano, 21h37 daquele 2 de abril. Saiu naquela hora, quando saiu, a gente imediatamente subiu para os estúdios e aí eu entrei ao vivo, fui a primeira pessoa a anunciar pela TV Canção Nova a morte do Papa João Paulo II. Tal qual acontece agora, me emociona. Eu também falei naquela hora com voz embargada, porque era alguém que eu conhecia, com quem eu tinha convivido, trabalhado lá no Vaticano, e alguém que eu tinha um amor muito grande. Então, anunciar. O Vaticano acaba de publicar oficialmente que o Papa João Paulo II faleceu há poucos minutos, 21h37, etc. e tal. Tudo isso ali para mim foi a experiência mais marcante da minha vida. Depois ficar aqueles dias acompanhando os funerais e também outro momento emocionante muito, que esse eu quis viver intensamente, foi o conclave que elegeu o Papa Francisco. E naquele conclave, quando chegou o momento da fumaça branca, do fim da tarde do segundo dia que eu senti, eu falei, meu Deus, eu acho que vai ser agora. Era a véspera do meu aniversário. Eu acho que vai ser ainda hoje o anúncio do novo Papa. Eu vou para a Praça de São Pedro porque eu quero estar presente, eu quero estar nesse momento da história, eu quero contar isso. E eu então fui com o cinegrafista do meu lado, e quando sai a primeira fumaça, não era ainda fumaça preta, e eu sentindo, eu falei, acho que vai ser hoje ainda. Tive que esperar 2 horas depois, aliás, 2h30 depois, para a segunda fumaça da tarde, e quando sai aquela fumaça branca, aquilo foi para mim um momento também em que eu agradeci muito a Deus por estar ali, senti-me parte de uma história que é bimilenar e que a gente está construindo também nos dias de hoje. E é algo também que não vou esquecer jamais, inclusive por causa do momento. Naquele momento ali, eu já estava aproximadamente 3 horas com os pés congelados, chovia na Praça de São Pedro. Eu não podia sair dali porque se eu saísse eu perderia o lugar e a fumaça poderia sair no momento que eu tinha saído, eu não conseguiria voltar. Então, tudo aquilo ali marcou muito, aquela privação, mas a expectativa de um momento que eu senti que seria naquela hora e ver aquilo acontecer e poder entrar no ar, fazer a gravação com a fumaça branca atrás de mim. Isso tudo mexe muito conosco, comunicadores, isso nos motiva muito, comunicadores, e sobretudo, nós que somos comunicadores de Deus. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós.
Programa livre para todos os públicos. Ele disse a respeito de todos nós que somos dele, de todos nós que recebemos a graça. Ele diz: vós sois a luz, o sol, vós sois o sal da terra. E acrescenta: ora, se o sal perde o seu sabor, se ele perde a sua salinidade, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Porque se cada um de nós perde a sua qualidade de cristão, não servimos para mais nada. Se perdemos a nossa qualidade de filhos de Deus, de pertença de Deus, perdemos tudo. É por isso que o mundo depois pode nos jogar fora. É por isso que depois o mundo pode fazer de nós sucata, e faz. É por isso que o mundo pode fazer de nós lixo, e faz. E faz da gente lixo e joga a gente no lixo do jeitinho que Jesus diz. Não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelas pessoas, pisado. É por isso que nós precisamos conhecer a nossa dignidade, que não é nossa, mas ela vem de Deus, do Deus que está em nós. O texto que nós estamos examinando nesses dias, até vale a pena você pegar mais uma vez junto comigo, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e seguintes, que diz, 1 Coríntios 6, 12, tudo me é permitido, gritavam os coríntios e gritam hoje as pessoas do nosso tempo, mas São Paulo acrescenta, mas nem tudo me convém. Por que não me convém? Porque a nobreza obriga, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus. Sim, tudo me é permitido, eu posso fazer aquilo que eu quiser. É o grito da carne, é o grito do mundo. Mas a palavra de Deus nos diz, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá um e outro. O corpo, porém, não é para a... Veja, você inteirinha será ressuscitado um dia. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito, você será ressuscitado. E você vai ter um corpo glorioso, igual ao de Jesus, igual ao de Maria, porque no céu existem dois corpos ressuscitados e gloriosos, já estão lá. O de Jesus, é claro, mas o de Maria está lá como penhor, como segurança, para que se formos firmes, se aguentarmos firmes, porque é uma luta, nós chegaremos lá. E na vinda do Senhor, na segunda vinda do Senhor, nós também ressuscitaremos. Veja, e você pode dizer para o seu corpo, você ressuscitará um dia. Portanto, você precisa cooperar comigo e eu preciso cooperar com você. Foi tão importante o que nos disse nesta manhã o Padre Léo. Eu fiz questão de tomar nota, ele mandou tomar nota e eu tomei. O corpo é o órgão do Espírito Santo para dominar a natureza. Como Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois diz que ele domine sobre os animais, sobre as aves, sobre os mares, sobre os rios. Que ele domine sobre tudo
Qual é o instrumento que Deus nos deu? Qual é o instrumento do Espírito para nós dominarmos a natureza toda? É o nosso corpo. Sem o corpo nós não podíamos fazer isso, porque para dominar a natureza precisamos de um corpo. Então a afirmação está aí: o corpo é órgão do Espírito Santo, é um instrumento do Espírito Santo para dominar a natureza. Mas no pecado, o corpo se torna um órgão da natureza, um instrumento da natureza para dominar o espírito. E como infelizmente tem feito isso conosco, no pecado, por causa do pecado, quando nós levamos o nosso corpo ao pecado, quando nós usamos os membros do nosso corpo, os órgãos do nosso corpo para o pecado, portanto, para aquilo que é errado, o que acontece? O corpo deixa de ser aquilo que ele é, um órgão, um instrumento do Espírito Santo para dominar a natureza. Mas acontece o contrário. A partir daquele momento, quando nós usamos o nosso corpo para o pecado, ele se torna órgão da natureza, instrumento da natureza para dominar o espírito, para pôr o espírito no chão, para pisar em cima do nosso espírito. Muda tudo, estraga tudo. E por isso quantas pessoas envelhecidas, jovens de 25, 26, 27 anos, mas muitas vezes com menos, com 24, 23, 22, 20 anos, 18 anos, 16 anos, mas com cara de velhos, acabados, desculpe, estourados, meninos e meninas com 15, 16 anos, estourados, e não tem outra expressão para dizer isso, estourados, que parecem velhos. Por quê? Porque na verdade, o próprio corpo foi estourado no pecado do sexo, no pecado do fumo, no pecado do álcool, no pecado das drogas, no pecado da busca de prazer. Estourou tudo, estragou tudo. E mais ainda, atrás desse corpo, atrás desses olhos, atrás desse semblante, que é justamente a janela da alma, a alma se mostra no nosso semblante, se mostra, e principalmente através dos olhos, mas não é só através dos olhos, os olhos são o principal, mas o nosso semblante todinho manifesta, mostra o Espírito, mostra Deus, é a janela do Espírito. Mas como eu disse, principalmente os olhos. Já viu quanta gente jovem, de olhos mortiços, carregados de prazer, vivendo na droga, vivendo na bebida, buscando, achando que são livres, mas os olhos murchos, e você vê estampada a tristeza, a fossa, a frustração no rosto, que precisam de mais um cigarro, precisam de mais um aperitivo, precisam de mais um copo, precisam de mais uma picada, de fumar um pouco mais, um daqueles baseados, para ter um pouco de alegria, um momento, um lampejo assim de ânimo, de coragem. Até eles dizem para fazer isso, para fazer aquilo, até para ir num baile, até para estar numa festinha, até para se encontrar e conversar com a menina, ele precisa de coragem. Então ele vai ou no copo, ou vai no baseado, ou vai na picada, e vai de cada vez mais diminuindo o lampejo, sem vida, sem força, sem coragem, que vai precisar sempre de doses maiores, picada, e vai de cada vez mais diminuindo o lampejo, ou de droga, para poder enfrentar as coisas normais da vida, para conversar com seus colegas, para ter alegria, para poder dançar, para poder brincar, para poder conversar. Desculpe, até para fazer sexo, precisa de álcool, precisa de droga, para poder se sair bem, para poder ter sucesso, porque o corpo está estragadinho, até os seus órgãos de geração já estão, desculpe, frouxos, precisam de base, precisam de álcool, de sustentação, precisam de droga para poder funcionar.
é a morte em vida, sustentado apenas por algum estepe. E o estepe tem que ser cada vez mais forte e cada vez mais alto. Porque se você não tem o estepe do álcool, se você não tem o estepe do baseado, da picada, é que nem o pneu estourado. Então precisa de estepe para levantar, e cada vez estepe mais forte e mais alto para sustentar. Na hora que o estepe caiu, afundou, porque está realmente pneu murcho, frouxo, 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 frouxo. Gente, o que adianta os estepes? O que adianta? Você precisa ter vida e você pode ter vida. Em Cristo nós somos cheios de vida, longe do pecado, na graça, a vida está em nós e a vida se manifesta em todo o nosso ser, mas especialmente no nosso rosto, no nosso sorriso, nos nossos olhos. A alegria está, a vida está em nós. Vós sois o sal da terra, sois porque sois. E mais ainda, a terra precisa de vós. O mundo, esse mundo estourado, precisa de vós. Porque você sabe muito bem que o sal retira da corrupção. Ou o sal preserva para não se corromper, mas impressionante, mesmo corrompido, o sal acaba tirando aquilo que já não presta mais. Ele elimina aquilo e preserva o que sobra. É maravilhoso. É muito mais do que geladeira. Mas se o sal perde a salinidade, não serve para mais nada. Nós fomos feitos por Deus, os cristãos foram feitos por Deus. E aliás, todos são chamados a ser cristãos. Os filhos de Deus foram feitos para ser sal para este mundo. Esse mundo enganado pelo outro. E por isso esse mundo estourado, nós somos aí sal na corrupção. Por isso nós não podemos perder a nossa salinidade, não podemos ser sal que perdeu a força, não podemos. Primeiro por nós mesmos e segundo por causa do mundo, por causa daqueles que estão longe de Deus, por causa daqueles que infelizmente estão estourados pela vida, precisam de nós, precisam. Deus está chamando você. Deus está chamando você de volta para Ele, porque Ele precisa de você para instrumento dEle para salvar esse mundo. E Deus e o mundo precisa de você. O mundo precisa de você. Você não é do mundo. Você é sal para esse mundo. Você é a luz para esse mundo. Você não vive como o mundo vive. Por isso que você não pode viver como o mundo vive. Você não pode dançar no ritmo que o mundo dança. Não. Você está noutra, a sua praia é outro, o seu chão é outro. Você é sal para este mundo e o mundo está precisando. Deixa eu dizer uma coisa mais forte ainda: os perdidos pela vida. E muitos deles não têm mais esperança, porque estão de tal maneira estourados que humanamente não tem retorno. Quanta gente foi tão fundo na bebida que humanamente não tem retorno. Foi tão fundo numa sexualidade depravada que não tem retorno. Foram tão longe, tão fundo na droga que não tem retorno. Mas que impressionante! Deus nos constituiu como sal para fazer com que aquilo que não teria retorno tenha e readquira a qualidade. Eu fico entusiasmado quando vejo essas pessoas jovens especialmente, mas essas pessoas que acabam, graças a Deus, caindo numa casa de recuperação, ou numa grande casa de recuperação como é a Canção Nova, onde talvez você não seja dependente de drogas, mas estava amarrado, escravizado em tantas coisas, cai numa casa de recuperação, cai talvez num tempo curto de um acampamento, cai diante de um aparelho de televisão, onde nessa casa de recuperação, graças a Deus, o sal atinge você, e Deus te liberta da corrupção, Deus te liberta da depravação, e te restaura, e te revitaliza, e que beleza isso, revitalizados.
A gente revive. A gente revive. E mais do que isso, começa a ser sal para os outros. Eu fico entusiasmado com esses jovens, com essas pessoas que, passando por uma dessas casas de recuperação, depois são os grandes apóstolos, são os que vão trabalhar na recuperação dos outros. Muitos de nós aqui da Canção Nova somos assim. Eu digo somos, eu me ponho no meio também. Somos assim. Fomos restaurados, resgatados, recuperados, ressuscitados pelo Senhor, revitalizados, voltamos à vida pelo Senhor, e o Senhor agora nos usa para resgatar os outros, para salvar os outros, para arrancar os outros, para levar ressurreição, para levar vida aos outros. É a maravilha. Vós sois o sal da terra. Mas eu estava lhes mostrando a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e seguintes, que é justamente o tema deste nosso acampamento. E vai dizer no versículo 15, aliás, eu pego de novo onde eu estava: o corpo, porém, não é para a prostituição, ele é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E diz o versículo 14: Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Deus quer que você, ressuscitando agora, depois ressuscite definitivamente quando o Senhor vier. E gente, não está longe isso. Não está longe isso. Está cada vez mais perto. Todos aqueles que viverem em Cristo e morrerem em Cristo, porque viveram em Cristo, então morreram em Cristo, quando o Senhor vier, serão os primeiros a ressuscitar. O mais lindo espetáculo: os túmulos se abrindo e aqueles que estavam lá sepultados, mas estejam em qualquer lugar, mesmo que tenham sido sepultados no fundo do mar, o Senhor tem os meios, sim, o Senhor tem os meios para fazer com que eles ressuscitem. Você pode dizer para o seu corpo: me ajude, e eu vou ajudar você. É preciso que o corpo ajude a nossa alma e o nosso espírito, porque, como dizia o Padre Léo, e eu volto a dizer, o corpo é instrumento do Espírito Santo, órgão do Espírito Santo. É para nos ajudar, para ajudar você, para ajudar também o seu espírito. Ele é instrumento de Deus, um instrumento do Espírito Santo para o seu espírito. Então você diz com razão para o seu corpo: me ajuda. Mas você também diz para o corpo: eu vou ajudar você. Porque o nosso espírito, porque a nossa alma, vivendo na graça, vivendo longe do pecado, vivendo cheio do Espírito, sim, o nosso espírito, vivendo cheio do Espírito, é instrumento para o corpo. Para que não aconteça que o corpo usado no pecado se torne instrumento da natureza para dominar, para pôr no chão, para matar, para espezinhar, para pisar, para fazer esterco o nosso espírito. Você já entendeu? E já entendeu perfeitamente. Diz para o Senhor do fundo do seu coração: eu quero, Senhor, sinceramente eu quero, e eu preciso, Senhor. Eu digo agora a este meu corpo: você vai ressuscitar. Eu quero ajudar você e você precisa me ajudar. Sim, nós precisamos nos ajudar um ao outro. Sim, eu preciso usar você como instrumento do bem, instrumento de Deus, instrumento do Espírito Santo, como você é, meu corpo. Eu não posso, eu não quero usar você para o pecado. Vai dizendo para o seu corpo, pode até tocar nele e dizer: eu não quero, eu não posso usar você para o pecado. Mas você também, meu corpo, me ajude. Não fique me arrastando para o pecado. Me ajude. Seja instrumento do Espírito e não instrumento do mal. Seja realmente o meu parceiro, o meu aliado. Vamos nos ajudar um ao outro, porque um dia nós ressuscitaremos. Eu ressuscitarei, mas também você, meu corpo, vai ressuscitar. E o seu corpo pode dizer para você: sim, nós ressuscitaremos. Fala isso agora para você mesmo: eu vou ressuscitar. Por isso agora eu preciso viver como ressuscitado. Eu quero viver como ressuscitado. Eu em parceria com o meu corpo, eu em aliança com o meu corpo, eu ajudando o meu corpo e o meu corpo me ajudando para
o dia da ressurreição, e mais ainda, para eu ser um ressuscitado, um vivo, agora diante, nesta terra, nesta vida, neste mundo. Eu não posso ser um morto. Eu não posso ser um morto ambulante, não posso. Não posso. Pelo contrário, eu que sou templo do Espírito Santo, só posso fazer do meu corpo instrumento do Espírito Santo. Jesus continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Luz é luz. Daí, para ele poder explicar, diz: uma cidade construída sobre a montanha, lá no alto, ela não pode ficar escondida, não fica escondida, é claro, está no alto. E diz, também ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa. Nós estamos acostumados à palavra alqueire. A própria Bíblia, tradução da CNBB, explica: alqueire era uma medida, era uma caixa para você poder medir o trigo, tantos alqueires de trigo, ou outro cereal como o trigo. Hoje não, hoje alqueire é uma medida de terreno, mas naquele tempo era uma medida de cereal, era uma caixa para isso. Claro, ninguém pega uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, isso é, debaixo daquela caixa, não é para isso. E Jesus explica: ao contrário, é preciso colocá-la no candelabro, no alto, onde ela brilha para todos os que estão em casa. E assim diz Jesus: assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, diante do mundo, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Mas eu preciso dizer a você, Jesus não está falando das obrinhas que nós poderíamos fazer. Jesus está falando das boas ações, das boas açõezinhas que nós poderíamos fazer. Não, ele está falando muito mais. Quando se fala da luz, fala-se da luz. Quando se fala do sal, fala-se do sal. O Senhor está falando de você. Você é a grande obra do Senhor. Você é a boa obra do Senhor. Você é o sal para o mundo. Você é a luz para o mundo. E o único jeito, gente, de nós sermos luz para o mundo e ser sal para o mundo é pelo Espírito Santo. Porque ninguém de nós é luz por si mesmo. É tão bonito você olhar a lua de noite, especialmente quando a lua está cheia. Mas não só, mesmo uma lua quarto minguante ou quarto crescente, parece só uma parte dela, mas é bonito. Aquela meia lua no céu, o brilho dela. Mas todo mundo sabe, até as crianças já sabem que aquela luz da lua não é dela, ela é opaca, como nós somos opacos. De quem é aquela luz? Aquela luz é do sol. O sol está rebatendo nela, tendo nela, e ela então reflete a luz do sol para nós. Assim é a nossa luz. A nossa luz não é própria, nós não temos luz própria. A nossa luz é a luz do Espírito. Nós não temos salinidade nossa, não temos. A nossa salinidade vem do Espírito. Aí nós entramos de cheio na segunda leitura, a leitura do meio, que explicam os santos padres, é como o gonzo da porta, como o gonzo da Bíblia. O dorso é o gonzo, você faz isso. A segunda leitura, a leitura do meio, é como o gonzo. E dá sentido para as outras duas leituras. O que nós encontramos hoje na segunda leitura? Vai comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 até 5. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 até 5. Irmãos, quando fui até vós, ele está falando aos coríntios. Portanto, quando ele foi a Corinto, a cidade de Corinto, quando fui até vós para anunciar-vos o mistério de Deus, eu não recorri à oratória ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois entre vós, eu não julguei
saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, estive junto de vós, veja São Paulo dizendo, estive junto de vós com fraqueza e receio e com muito tremor. Você é capaz de imaginar um São Paulo chegando a uma cidade, Corinto, cheio de fraqueza, de receio, portanto de medo e de tremor, tremendo de medo. E na verdade, quando você vai também aos Atos dos Apóstolos, você lá percebe que foi assim que São Paulo entrou em Corinto. Ele veio de Atenas, onde infelizmente ele não foi bem sucedido, onde ele quis usar da oratória, aquelas comparações, porque ele ia falar aos gregos, cheios de ciência, os gregos, cheios de ciência, cheios de oratória. Ele quis usar esses mesmos meios e acabou fracassando. Eles deixaram literalmente Paulo falando sozinho. Depois disso o Senhor o enviou para Corinto. Então ele já veio receoso por dentro, porque foi mal sucedido, fracassou em Atenas. E segundo, porque chegando em Corinto, ele já sabia, mas quando ele viu o pavor que era aquela cidade. Corinto era uma cidade portuária, de muito movimento, de muita riqueza, e por isso de muita depravação, muita. Corinto era o fino da depravação. Claro, não era tão depravada como as nossas cidades de hoje. Pode saber disso. Mas era uma cidade depravada e Paulo ficou apavorado. Como é que ele ia levar o evangelho? Como é que ele ia levar Jesus Cristo àquela cidade de Corinto? Humanamente, não tinha condições. Paulo disse, sim, em Atenas, eu fracassei, me deixaram falando sozinho, aqui em Corinto então. Por isso ele entrou lá, como diz, cheio de fraqueza, de medo, cheio de tremor, tremendo de medo. Por isso, e aí está o bonito, ele não usa da eloquência humana, da oratória humana, das suas capacidades. Não, ele vai logo explicar, versículo 4. Também a minha palavra, em a minha pregação, não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas eram uma demonstração do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Numa das Bíblias que eu já manuseei antigamente, dava aqui uma nota dizendo que quando Paulo fala que a minha pregação era uma demonstração do poder do Espírito, explicava, aqui Paulo está falando a respeito dos dons do Espírito Santo. Deixa eu dizer, Paulo entrou em Corinto chutando o pau da barraca, não tem outro jeito. Paulo chegou levando uma pregação cheia do poder do Espírito. Paulo chegou levando o batismo no Espírito, porque ele viu que não tinha outro jeito. Ali ou ele perdia ou ele ganhava, mas ele não podia perder. Então ou ganhava, como eu dizia, desculpe a expressão da gíria, mas ele entrou em Corinto chutando o pau da barraca. Ele já foi logo pregando e levando os coríntios ao batismo no Espírito. Ele entrou em Corinto usando os dons do Espírito Santo, ele usando, os seus companheiros usando os dons do Espírito Santo, e logo fazendo com que os próprios coríntios, daquela cidade depravada, assim que receberam a pregação de Paulo e receberam a graça do batismo no Espírito, Paulo já começou a animá-los, a eles também a usarem os dons do Espírito. Tanto assim que se você vai um pouquinho antes, nós estamos em Coríntios, em primeira carta aos Coríntios 2. Se você vem ao capítulo 1, você encontra no versículo 5, que diz que em Jesus Cristo, vós fostes enriquecidos com todos os dons. Versículo 5, confira na sua Bíblia. Vós fostes enriquecidos com todos os dons da palavra e os dons do conhecimento. E continua, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós, vem o versículo 7. Assim, não vos falta dom algum. Veja bem, ele
Ele disse claro para os coríntios: não vos falta dom algum. Quando ele escreveu, claro, depois, a carta aos coríntios, ele pôde dizer: não vos falta dom algum, nenhum dos dons vos falta, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto aguardais a manifestação, a vinda, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Por quê? Porque Paulo entrou em Corinto chutando com os 2 pés, pregando e levando ao batismo no Espírito Santo, pregando Jesus Cristo e levando aos coríntios os dons do Espírito Santo, usando da pregação e usando também dos dons do Espírito, levando os coríntios a abraçar a fé na palavra e abraçar os dons. Ele animou os coríntios a usar dos dons, a ponto de dizer: não vos falta dom algum. E a pregação de Paulo em Corinto foi um sucesso. O que foi fracasso em Atenas foi sucesso. Tanto assim que as 2 maiores cartas São Paulo escreveu para os coríntios. Primeira carta aos coríntios, grande, muito grande. Ela tem, deixa eu acabar de conferir com vocês, você pode conferir na sua Bíblia, né, o número de capítulos da primeira carta aos coríntios, 16 capítulos. Já passa. É porque eu estou falando a coisa mais importante, e o bandido não quer que eu fale, porque eu estou justamente falando o segredo para enfrentar esse mundo, como foi o segredo de Paulo para enfrentar a cidade depravada de Corinto. Então, a primeira carta aos Coríntios tem 16 capítulos, e vai para a segunda carta aos Coríntios, tem 13 capítulos, as maiores cartas de todo o Novo Testamento, Nenhuma outra carta, nem de São Paulo, nem a de Pedro, nem a de João, nem a de Tiago, nenhuma outra carta foi maior. Escreveu as 2 maiores cartas para os coríntios. Por quê? Porque eles eram a comunidade de Corinto, os coríntios, tornaram-se uma comunidade maravilhosa. Veja, na cidade depravada que era Corinto, floresceu uma comunidade maravilhosa, onde não faltava nenhum dos dons. E eu digo, porque justamente não faltava nenhum dos dons, essa comunidade foi tão florescente, num lugar que antes era uma pura depravação. Desculpe dizer de outra maneira, uma pura sem vergonhice. Sem vergonhice, das mais triviais, diante de todo mundo. Os coríntios eram desavergonhados. E que maravilha, porque Paulo levou o batismo no Espírito, porque Paulo levou os dons do Espírito, e porque Paulo levou-os a levar aos outros o batismo no Espírito e a usar para os outros os dons do Espírito. Corinto se tornou a mais florescente comunidade da igreja primitiva. Meu irmão, minha irmã, você também jovem, até você adolescente, menino, menina, aí está o segredo para enfrentar o mundo. E Jesus está dizendo, e Ele não quer voltar atrás: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas gente, como é que nós seremos sal? Como é que nós seremos luz? Infelizmente, tem muito cristão, muito católico, sal, sem força nenhuma, nem gosto tem, perdeu tudo. Tem muito cristão, muito católico, luz bruxuleante, mortiça, sem vida nenhuma. Desculpe, cristão católico, bola murcha. Por quê? Porque lhes falta o Espírito. Aliás, o próprio pneu, ele é grande, forte assim, ele aguenta, porque ele está cheio de quê? De ar. Pneuma, de onde vem pneu? Pneu vem de pneuma, e pneuma é espírito em grego.
Só é possível ser bola cheia, pneu cheio, cheio do Espírito. Só é possível ser sal da terra, cheio do Espírito. Só é possível ser luz do mundo, cheio do Espírito. O Senhor conta conosco, o Senhor conta com você, o Senhor precisa de nós, o Senhor precisa de você, para levar esse sal, para levar essa luz. Ele precisa de você cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito, você é tudo. Você é um instrumento maravilhoso nas mãos do Senhor. Ele pode agir porque o Espírito vai agir em você. Veja bem, você é tudo porque o Espírito vai agir em você. Mas você sem o Espírito Santo, desculpe, você é cristão católico, bola murcha, das mais murchíssimas. Hoje o Senhor, obrigado. E esse chamado é para todos. Jesus não falou para um grupo de cristãos, vós sois o sal da terra. Jesus não falou para um grupo de cristãos, vós sois a luz do mundo. Jesus não falou para um grupo especial de cristãos, vós sereis batizados no Espírito Santo, recebereis a força, o poder do Espírito e sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. Ele não falou para um grupinho separado de cristãos, não, ele falou para todos os cristãos. Vós sereis batizados no Espírito Santo, recebereis o poder do Espírito e sereis minhas testemunhas, sereis luz para mim, sereis sal para mim até os confins da terra. O Senhor precisa de você batizado no Espírito. E sempre batizado, assim como o pneu precisa estar cheio, assim como a bola que rola no campo precisa estar cheia. Você sabe que a bola, ela vai pouco a pouco no decorrer do jogo, tanto assim que nos jogos oficiais, muitas vezes a bola não volta para o campo, volta outra cheinha. A bola que usou ou as bolas que foram usadas no primeiro tempo são recolhidas, entram bolas novas no segundo tempo, especialmente nas decisões de campeonato, Copa do Mundo nem se fala. A bola inclusive é pesada para estar no peso exato, nem mais e muito menos peso. Gente, é assim, para ganhar a vitória, e Jesus tem direito à vitória, nós precisamos estar constantemente, o jogo inteiro, até o fim do mundo, ou até o fim da nossa vida, nós precisamos estar cheios, permanentemente cheios do Espírito Santo. Agora não há outro meio de nós permanecermos constantemente cheios do Espírito Santo, a não ser nos enchendo. No meu tempo de menino, deve ter gente aí do meu tempo, as bolas não eram como as de hoje. Não tinha aquela válvula por onde se enche a bola. Era o chamado bigolim, né? Tinha a bola, depois tinha uma parte assim de borracha que vinha para fora. A gente enchia a bola com a bomba, depois dava uma dobrinha assim no bigolim. Amarrava, chamava-se bigolim. Volta 60 anos para trás para você ver como é que são as coisas, não é? E já jogava bola, hein? Menino bom, 60 anos de campo. Daí a gente punha para dentro do capotão, o pessoal desse tempo se lembra direitinho. Daí fora havia justamente um cordão de couro também, que apertava, para a bola poder ficar mais ou menos redonda, né? Naquela posição ela ovalava um pouquinho. E é claro, essa bola que tinha que ter o bigolim virado e preso e colocado embaixo, depois de 20 minutos de partida, especialmente quando o pessoal chutava mesmo, tinha que recolher a bola, tinha que encher de novo com a bomba, amarrar o bigolim, pôr para dentro, apertar o capotão. Era uma mão de obra.
e a gente entrava no campo de novo. Gente, eu não falei só por falar. Na nossa vida é assim. Você precisa continuamente, durante a partida, não tenha receio. O Senhor lhe dá essa graça, essa oportunidade. Um acampamento como esse, você estando aqui, você vendo em casa, é a grande ocasião de você dar aquela paradinha. O time inteiro tem que parar para pegar a bola e encher de novo. Vira o bigulinho, aperta, põe para dentro, aperta de novo e volta para jogar. Depois de 20, 25 minutos, de novo, pega, enche e volta a jogar. É assim, e vai ser assim até o fim. Aí está o segredo. Você pensa que vai aguentar a partida inteirinha sem precisar encher-se de novo do Espírito, e daí o fracasso. Você continua rolando mais bola, murcha, que não dá para nada, nem dá gosto chutar. Já viu chutar a bola murcha? Nem para chutar dá gosto. É o que o mundo faz, né? O mundo nem tem um gosto de chutar você, porque você está tão murcho que não dá nenhum gosto para o mundo chutar você. Ao contrário, hoje, já agora, nesta missa, o Senhor lhe dá a graça de você encher-se de novo do Espírito Santo. Aquela música do Espírito Santo que o Dunga estava cantando é aquela. Mas diga comigo já agora: Senhor, enche-me do Espírito Santo. Jesus, meu Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e meu Pai, eu quero e preciso ser cheio do Espírito Santo. Enche-me do Espírito Santo, batiza-me no Espírito Santo. Eu quero, por isso estou pedindo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Meu irmão queira, minha irmã queira, mesmo que você nunca tenha recebido, é uma novidade talvez para você. Queira na fé. Estou lhe dizendo, é uma coisa boa, é uma coisa necessária. Para você poder ser sal, para você poder ser luz, você precisa. Para você ser feliz, para você irradiar vida, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você não pode estar constantemente aí, pneu baixo, carregado pela vida a reboque. Você não pode viver na base do estepe, não. Você precisa ter vida em você mesmo. Por isso diga mais uma vez: batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Enche-me com teu Espírito. Vem Espírito Santo. Cantemos. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Vai pedindo. Pois minha sedenta está. Pede do fundo do coração. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Levanta os seus braços e peça: vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Mais uma vez, batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Essa, vamos. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. E é isso que eu peço, Senhor.
derrama o teu Espírito Santo. Sim, Jesus, nosso Senhor, batiza, batiza. Tu és o batizador, Jesus. Batiza cada um desses meus irmãos e irmãs. Batiza-os, Senhor, no teu Espírito Santo. Eles querem, e porque querem, eles pedem. Eles precisam, e porque precisam, eles querem, Senhor. E querendo e precisando, eles pedem, Senhor. Atende, atende a nossa oração. O Senhor mesmo prometeu: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sim, vós sereis batizados no Espírito Santo. Pai, cumpre a tua promessa. Realiza, Jesus, aquilo que tu és. Tu és o batizador. João já te anunciou. É Ele quem batiza no Espírito Santo. Jesus, batiza-nos, batiza-nos, batiza-nos no Espírito Santo. Cada um de nós, sem exceção, Jesus, sem exceção. Tu conheces, tu amas. São teus, te pertencem. O Pai te deu. Nenhum deles pode se perder. Mas ainda todos eles foram chamados para ser sal, para ser luz. Eles precisam do Espírito Santo. Jesus, derrama, derrama, enche com o Espírito Santo cada um desses meus irmãos e irmãs. Enche-nos, Jesus, com o Espírito Santo. Pai, batiza-nos no Espírito Santo. Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo. Todo aquele que recebeu a graça do batismo no Espírito Santo pode também orar no Espírito. Solta a sua voz agora e vai falando. Vai orando no Espírito. Reza, reza, reza nessa linguagem nova. Reza firme, reza forte. Especialmente você que não rezava ainda, não tinha ousado rezar. Solta forte a sua voz. Levanta o seu braço. Candaria mania, solta agora a sua voz numa canção livre, um cântico novo. Solta, continua, cada vez mais forte. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Sim, esta é a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Cante, cante nessa linguagem nova. Deixe o Espírito Santo cantar em você. Deixe o Espírito Santo orar em você, suplicar em você, dar graças em você, louvar em você. Deixe o Espírito Santo adorar em você. Ele quem traz o conteúdo. Ele quem fala, Ele quem ora, Ele quem canta. Ele apresenta ao Pai, Ele apresenta a Jesus a oração por excelência, sua oração, mas feita pelo seu advogado. Sim, Ele é o seu advogado, Ele é o Paráclito. Ele fala no seu lugar, Ele ora agora no seu lugar, Ele canta agora no seu lugar, fazendo a mais linda oração, a mais necessária, a mais de acordo com a vontade do Pai e a mais de acordo com as suas necessidades, as necessidades do mundo, as necessidades da igreja, as necessidades do tempo de hoje, as grandes necessidades desse nosso mundo, da nossa sociedade, dos nossos governantes. Louvado, Senhor, bendito, Senhor, adorado, Senhor, glorificado, Senhor. Cariamania lavara, carian lavara, naramanaria, oriamana, naramania lavararia, oh, ananana. Vem, ó água viva. Vem.
A seguir, Santo Terço. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós os consagramos. Participe da missa pelas famílias, todas as segundas-feiras, às 3:30 da tarde, no Santuário do Pai das Misericórdias. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Água, fonte de vida e saúde. Beba água Canção Nova. Além de consumir uma água alcalina e de qualidade, você está ajudando na manutenção das obras da Canção Nova. Acesse nosso site agua.cançãonova.com ou contato@aguacançãonova.com. Seja um distribuidor. O verão está aí e junto desta estação ensolarada já chegaram os novos vestuários Canção Nova. Estilo com propósito, evangelização para todas as idades. Conheça as novidades e adquira pelo telefone, pelo site, nas lojas Canção Nova ou pelo catálogo porta a porta. Tá chegando o primeiro Canção Nova na JMJ em 2019. Estarão conosco Anjos de Resgate, Dom Devaí, a Maristela, que já participou aí de 7 jornadas e vai contar como é que foi essa experiência incrível. Vai ser maravilhoso, tá legal? Eu e o casal maravilhoso da comunidade Canção Nova, que é o China e a Jane. Então bora curtir e vem com a gente. Hoje, às 22 horas, na TV Canção Nova. Olá, família Canção Nova, que alegria chegar até você pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. E assim, de braços estendidos, eu chego até você para te agradecer. Você que é um sócio evangelizador fiel, que faz a sua contribuição mensalmente, ajudando nessa companhia de pesca. Sim, você conosco é família Canção Nova, é um grande missionário que leva Jesus a tantos lugares através da sua contribuição. Deus lhe pague, mas também a você que ajuda a Canção Nova, adquirindo produtos de evangelização na nossa loja .cançãonova.com, ligando aqui no nosso call center e adquirindo um produto do nosso celeiro de evangelização, o Davi, o nosso Deus lhe pague. Com a sua ajuda, nós chegamos cada vez mais a mais lugares, salvando almas. E você que não é sócio evangelizador, que gostaria de fazer parte dessa companhia de pesca, clube.cançãonova.com, acesse, seja um novo sócio evangelizador e juntos vamos salvar almas. Deus abençoe você. Evanira Satim Palmeira é nascida e criada em Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo. E vivendo nesta cidade, conheceu a Canção Nova no ano de 1980, na missa de inauguração da rádio, no dia 25 de maio, onde se cumpria um desígnio de Deus. Eu lembro que eu fui na inauguração da Rádio Canção Nova, na missa de inauguração, na Igreja de São Sebastião, e depois nós fomos em procissão lá para a rádio. E foi vendo o trabalho de evangelização da Canção Nova que Evanira sentiu o desejo de contribuir e em 1989 se apresentou para trabalhar como telefonista na obra. Em 89 eu ouvi dizer, claro, a cidade é pequena, as pessoas... Foi chegando até mim que o Padre Jonas precisava de uma pessoa para trabalhar aqui como telefonista. Então, eu vim e me apresentei. No primeiro momento, fui entrevistada, ela disse que entraria em contato comigo, eu fiquei aguardando. E assim, eu me senti muito bem aqui, me senti bem acolhida, E foi no início da década de 90 que ela se tornou secretária do fundador da Canção Nova, Padre Jonas Habib, trabalhando lado a lado com aquele que fez e faz tudo para todos. Uma experiência que ela faz questão de destacar como fundamental para o seu crescimento profissional, mas, sobretudo, espiritual. Eu não tinha experiência de secretariar ninguém, Eu era telefonista, tinha um curso técnico e boa vontade para aprender.
Aí nessa época a Luzia pensou bem e nessa época o Padre Jonas a pessoa que trabalhava com ele foi para a casa de missão e ela pediu que eu fosse. E aí eu comecei a trabalhar junto com o Padre Jonas. A responsabilidade acima de todas as coisas era realizar aquilo que eu precisava realizar com eficácia, né? E ali cuidar de todas as coisas que naquele tempo já teria que cuidar, né? Todas as correspondências que iam chegando, encaminhar para ele aquilo que era mais urgente, né? E dando prioridade. Deixa eu dizer, para ser secretário do Padre Jonas tem que ser santa mesmo. Porque, primeiro, porque eu necessito muito. E segundo, porque para aguentar todo esse rojão, como diz o povo de trabalho, só com muita dedicação, com muita santidade. Eu agradeço muito a Deus pela Ivanira. Muito simples. Muito simples na forma de vestir, de falar, de comer, né? Então, até quando ele vinha para o escritório, né, ele tinha a salinha dele, organizar a sala, arrumar a sala. Então, assim, em ver no Monsenhor Jonas, no Padre Jonas, aquela pessoa muito responsável por aquilo que ia fazer. Então, assim, a agenda já no início do ano já estava completa, então ele já tinha agendado todos os encontros, ele fazia parte da renovação carismática católica, então tinha uma responsabilidade grande. E, em primeiro lugar, a responsabilidade, né, de sacerdote, responsabilidade com as pessoas, aquele comprometimento, né? Não falhar com ninguém, dizer, eu tô doente, eu tô cansado. Então, eu nunca ouvi dele essa palavra, né? Tô cansado. E, claro, se precisasse, ficava em vigília, tinha o momento fortes, né, de oração da comunidade em que todos se reuniam, eram os retiros. Então, assim, muitas atividades, desde os inícios e sempre com a agenda completa e sempre encaixando mais alguns pedidos que surgiam durante o ano, né? Características que Evanira admira até hoje, com carinho e respeito pelo fundador de uma obra que tem como missão evangelizar, salvar almas para Deus. Padre Jonas, para mim, ele é um pai, né? Alguém que não olha as misérias e as fraquezas das pessoas, porque tendo visão espiritual, ele é alguém que, né, ao olhar para você, ele vai percebendo, né? Ele não é mágico, não é isso que eu estou falando, mas em acreditar que sempre é possível a pessoa mudar, né? É possível a pessoa ser melhor, né? E ter dignidade, né? É isso que eu vejo nele. Evanira é colaboradora desta obra há 26 anos e hoje ela trabalha no Departamento de Recursos Humanos como psicóloga organizacional e sente orgulho em poder fazer parte desta evangelização que transforma vidas. Minha Canção Nova, ela é uma obra de Deus e sempre será, né? Eu tenho fé, eu acredito nisso, né? E ela tem o poder, assim, não é que ela tem o poder, mas pelas mãos de Deus, pela obra do Espírito Santo, assim, de transformar as pessoas. Água que refresca no verão, que calor. Água de janeiro a dezembro, o dia inteiro. Na escola, no trabalho, no final do campeonato. Totalmente refrescante pra mãe que tá gestante. Pra saúde da criança, do vovô e da vovó. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Programa livre para todos os públicos.
rosarium Beate Maria Virginis Corona. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome. Ajuda esse mundo com um terço dos homens. Todos juntos? Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome. Ajuda esse mundo com um terço dos homens. No teu santuário, que é fonte e berço, nasceu a missão dos homens do terço. O primeiro homem, o santo varão, como bem amado se chama João. Ó Mãe Rainha, ó Mãe Rainha, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome. Ajuda esse mundo com um terço dos homens. E é uma alegria saber que é a Virgem Maria que nesta hora nos acolhe no seu colo, no seu coração de mãe. Nossa Senhora cuida das nossas intenções. Eu já quero pedir a você que está aqui a pegar o seu terço. Você trouxe o seu terço? Nossa Senhora acolhe as nossas intenções. Ela cuida de nós. Você acredita nisso? Então vamos juntos começar o nosso texto. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.
Terça-feira nós contemplamos os mistérios dolorosos. Nesse primeiro mistério nós contemplamos a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Segundo o mistério doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nesse terceiro mistério doloroso, contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Maria, Mãe dos homens, rogai por nós. Nesse quarto mistério doloroso, contemplamos a subida de Jesus ao Calvário. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Nesse quinto e último mistério, contemplamos a morte de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. A morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de tremendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, que esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso... Dignos das promessas de Cristo. Amém. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço da minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração. Só vocês, consagro. Como coisa e propriedade. Senhora! Viva! Viva, Mãe de Deus! Viva! Viva, Mãe dos homens! Viva!
Alegria estar com você nesse santo texto. Deus abençoe e que Nossa Senhora continue conosco nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, o horário que você for ver essa reprise. Deus te abençoe. Rosarium Beate Maria Virginis Corona. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. A seguir, Palavra de Vida Eterna. Família, projeto do amor de Deus para o desenvolvimento e crescimento do ser humano. Acampamento para famílias, de 25 a 27 de janeiro. Família, semente do mundo novo. Participe! Para a vivência da Quaresma, a editora Canção Nova traz para você a proposta do Retiro Quaresmal 2019, um roteiro com orações diárias para você se preparar. cançãonova.com ou ligue 31 86 2600. A Canção Nova é uma obra de Dom Bosco. Nós somos, pela graça de Deus, família de Dom Bosco. Salesiana. Sócio, a Canção Nova tem um comunicado para você. Quando for realizar a sua contribuição em agências bancárias ou casas lotéricas, confira se o valor informado e os dados do boleto. De dúvidas, entre em contato conosco. Vamos levantar a nossa intercessão, nosso coração, por esses corações que estão aqui nesta barquinha de oração. Momento de súplica por todos os telespectadores que acompanham a TV. Reapresentação à meia-noite. Trabalhando nesse tempo na TV Canção Nova, o que mais me marca e me marcou é tocar na criatividade e na graça sobrenatural do carisma, que depende de nós, através de nós, e que toca na vida das pessoas. Perceber, nesse tempo, estando na TV Canção Nova, os testemunhos que chegam até nós são muitos, mas um que mais eu trago comigo é o resgate das famílias. Tem um testemunho que o casal, eles viviam um adultério, as passagens bíblicas, Deus ia fortalecendo ela nesse tempo de espera, para ela também perdoar o seu marido. Então, ver o resgate dessa família, do marido que voltou, que se arrependeu. A graça sobrenatural de testemunhos que chegam até nós é tocar no testemunho de uma família que foi restaurada, uma família que vivia o adultério, que queria buscar a separação e diante de gramas. E depois essa família veio viver essa reconciliação, esse perdão, e hoje eles estão aí servindo a Deus. Então, não tem preço ver o resgate destas famílias. 30 anos de TV Canção. E nós, nesses 30 anos, ver quantas graças nós já recebemos, quantas almas foram resgatadas, pessoas que, a palavra de Deus, que chega na vida de tantas pessoas e tem o poder dessa transformação. Sobre nós fazei brilhar. Palavra de vida eterna. O Evangelho de São Marcos, capítulo 2. João Batista e os fariseus estavam. Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo. Não adianta ter práticas religiosas, a oração, a caridade, tudo tem o seu lugar e a sua importância. No entanto,
se nós não formos profundamente renovados, deixando-nos baseamos essas belíssimas e importantes práticas religiosas. A novidade vem da conversão do coração, ou se expressa nessa conversão do coração. Quando a graça de Deus e a palavra de Jesus entram profundamente em nosso coração, o realidade de fazer jejum, fazer penitência, todas essas coisas. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Voz Ano C. Apresenta reflexões sobre as leituras dominicais e festas da igreja para motivar o leitor na oração durante a semana. E o livro Paulo VI. Conheça 600. 2600. Viaje com Kate em uma jornada emocionante no livro Uma Única Conta do Rosário. Uma ótima dica de leitura que você encontra na Paulinas. Ensinai-me a viver em vossos preceitos, ó Senhor. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único... Estarão conosco Anjos de Resgate, Dom Devaí, a Maristela, que já participou aí de 7 jornadas e vai contar como é que foi essa experiência incrível. Vai ser um casal maravilhoso da comunidade Canção Nova, que é o China e a Jane. Então bora curtir e vem com a gente. Hoje, às 22 horas, na TV Canção. O dia inteiro, na escola, no trabalho, no final do campeonato. A Canção Nova, mais pureza em sua vida. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Sócio, a Canção Nova tem um comunicado para você. Quando for realizar a sua contribuição em agências boleto, estão corretos. Confirme o valor pago e os dados bancários. Em caso de dúvidas, entre em contato. Programa livre para todos os públicos. E hoje nós vamos orar juntos o Salmo 109, que diz assim: Tu és eternamente sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião o vosso cetro de poder, pois ele diz: Domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho, antes da aurora, eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Amém. Irmão e irmã, que a paz do Senhor esteja em seu coração e em sua casa.
Cantamos hoje os 4 primeiros versículos do pequeno Salmo 109. Ele pertence ao grupo dos chamados Salmos da Realeza. Isto é, seu conteúdo é escrito em honra da realeza davídica. Geralmente, os Salmos da Realeza têm um horizonte messiânico. E nós, cristãos, quando cantamos esses salmos, reconhecemos sempre a referência a Jesus como Rei e Messias definitivo. O Salmo 109 é composto de oráculos. Alguém fala ao Rei em nome do Senhor. Escute o primeiro versículo com o primeiro oráculo. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus debaixo de teus pés. Para o mundo bíblico, estar à direita é ocupar o lugar mais importante. Toda a expectativa para a missão do rei é que ele dominasse os povos inimigos. Daí a referência de pôr os inimigos debaixo dos pés. Em seguida, a pessoa que falava em nome do Senhor parece agora falar em nome próprio e diz: o Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder. Pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os inimigos teus, como escravo por debaixo de teus pés. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Segue então o segundo oráculo. Tu és príncipe desde o dia em que nascestes. Na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora, eu te gerei. O rei era considerado filho de Deus. O terceiro oráculo é anunciado. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Associam-se neste salmo realeza e sacerdócio, recordando Melquisedeque, sacerdote de Salém, do tempo de Abraão. É desse versículo que a liturgia tomou o refrão: Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Salmo 109 nos remete a Jesus Cristo como rei e sacerdote. Sim, ele é aquele que está sentado à direita do Pai. Ele é o sumo e eterno sacerdote. Reza desse modo o primeiro prefácio da Santíssima Eucaristia. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Vamos juntos, neste dia, entoar o Salmo 109. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque.
assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Da carta aos Hebreus, compreendemos um pouco mais do sacerdócio de Jesus. Ali se encontra a seguinte afirmação: também Cristo não se atribui a glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento, e levado à perfeição se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Meu irmão, minha irmã, a Igreja nos ensina que pelo batismo somos incorporados a Cristo e assim reconhece a dimensão sacerdotal de nossa vida cristã. Como Jesus Cristo, você é chamado a oferecer toda a sua existência pelo bem da humanidade, tornando-se uma pessoa capaz de entregar a vida no altar da história para que o mundo reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Que toda a sua vida se torne sinal vivo do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Família, projeto do amor de Deus para o desenvolvimento e crescimento do ser humano. Acampamento para famílias, de 25 a 27 de janeiro. Presença de Padre Bruno Costa, Padre Rafael Solano, Diácono João Carlos e Maria Luísa, Rubens e Tânia e Rogerinha. Família, semente do mundo novo. Participe! Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. A seguir, Santa Missa. Viva a experiência da misericórdia de Deus por meio da oração e meditação das Sagradas Escrituras. Reze comigo de segunda a sexta, às 15 para as 8 da manhã, direto do Santuário do Pai das Misericórdias.
Família Canção Nova, como é bom falar com você e como é bom te convidar a fazer sempre parte de qualquer campanha de evangelização aqui na Canção Nova. Sabe por quê? Porque o amor sempre explica tudo. Obrigada pela sua ajuda e nós sempre estendemos a nossa mão. Não espere coisa alguma. Tenha a coragem de fazer como aquela viúva lá que ajudou o profeta e de fazer como Nossa Senhora, se colocar sempre à disposição, porque a providência, ela rege todas as coisas. A providência de Jesus, ela devolve em 100 vezes mais aquilo que com o nosso coração, com o nosso amor, nós servimos e dispomos para a evangelização. A nossa gratidão porque você sempre coloca com o coração. Convide outras pessoas, faça outro movimento para que muitos mais participem dessa linda obra de evangelização. Ser Canção Nova, de fato, é bom demais. Cristo nos tempos atuais. Eu escolho Deus, pois antes de tudo, Ele nos escolheu. Eu escolho Deus porque Ele permanece comigo e me sustenta todos os dias. Eu escolho Deus, pois quando eu me senti só, Ele me estendeu a sua mão. Eu escolho Deus, pois mesmo na nossa condição de pecadores, Ele nos escolheu e deu a vida por nós. Eu escolho Deus porque eu já fiz várias escolhas na vida e escolher Deus foi a melhor delas. Nesta vida, dois caminhos, o bem e o mal. Vida ou morte, você escolhe ser de Deus ou se enganar. O teu amor, Senhor, vale mais que as riquezas deste mundo. A tua palavra é vida abundante e nunca falhará. Eu escolho Deus, eu escolho ser de Deus, eu escolho Deus, ter a vida de Deus. Mais que as riquezas deste mundo, a tua palavra é vida abundante e nunca falhará. Eu escolho Deus, eu escolho ser
Por muito tempo fomos rotulados como tristes, sem graça, quadrados. Mas a verdade é que nós não nos acostumamos com os prazeres desse mundo. Pra gente, curtir a vida é muito mais que encher a cara. Ser feliz é muito mais do que passar o rodo na balada. E a nossa alegria não termina na quarta-feira de cinzas. Chega, né? Vem passar um carnaval diferente aqui na Canção Nova. Eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Assista aos programas da Canção Nova no YouTube, pelo Canção Nova Play. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria muito grande ter você conosco. Vamos cantar o nosso canto de entrada. Ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada, mas com alegria cantemos. Ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Bom dia. Nessa segunda-feira começamos assim com um bom dia bem animado. Acolho você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu sou o Padre Edson e hoje nós estamos celebrando o martírio de Santa Inês. Então já iniciamos a Santa Missa pedindo a intercessão dela, que nos ajude a testemunhar o amor a Jesus, ainda que seja dando a vida, ainda que seja com muitos sofrimentos, com muitas dores. Ela sofreu por Jesus, porque amava muito Jesus. Então, aprendamos também a amar a Jesus. Acolho como concelebrante nessa Santa Missa o Padre Sandro, da Canção Nova, que está na missão da Canção Nova em Belo Horizonte, na terra mineira. Tem mineiro aqui, né? Estou vendo ali os conhecidos.
Deus abençoe. Inclinemos por um instante nossa cabeça no início desta Eucaristia e peçamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador, diante de mim eu sei, diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Erguendo os nossos braços, cantemos Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos, dai-nos, ao celebrar o martírio de Santa Inês, a graça de imitar sua constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como a Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote
eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como o orvalho antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo puxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta e os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Convém que reflitamos nesta manhã de segunda-feira, nessa Santa Missa, segunda semana do tempo comum, neste dia em que celebramos o martírio de Santa Inês, um pouco sobre esse mistério do sofrimento que está aqui presente. Diz de Jesus que aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. O que se diz de Jesus sempre servirá para nós que somos cristãos e devemos nos assemelhar a Jesus, sobretudo e também aos seus sofrimentos. O sofrimento, o mistério do sofrimento, é uma escola de santidade, é uma escola que nos forma para sermos mais humanos, para crescermos em humanidade, para nos tornarmos mais gente, para termos mais compaixão. Quem sofre em sua pele, quando olha ali alguém padecendo, sabe se compadecer de tal pessoa. E os sofrimentos são diversos. Algumas pessoas sofrem pela condição atual, sofrem porque agora sofrem às vezes o peso da idade. Talvez fazia tantas atividades, era tão ativo, agora não consegue mais ser tão ativo como era e isso lhe causa sofrimento. É a condição de tantas pessoas hoje. É uma forma de sofrimento também. Algumas pessoas sofrem porque cuidam, filhos que ficaram em casa e talvez tem muitos irmãos e você é o único que fica aí doando sua vida para cuidar dos pais. Isso lhe gera algum tipo de sofrimento também. Sofrimento de quem cuida, sofrimento de quem é cuidado, que se sente humilhado. Muito sofrimento. Sofrimento no trabalho, talvez sofrimento porque você se sente perseguido por alguém. Sofrimento por algo que te aconteceu, por algum acidente que deixou algum tipo de deficiência. Então você que fazia muitas coisas agora não faz porque tem uma limitação e isso lhe causa sofrimento. Ou sofrimentos psíquicos, sofrimentos interiores, alguém que sofre porque tem depressão, toma remédio, não consegue sair, aí para, fica pior. E a pessoa sofre e sofre. Além de sofrer com a depressão, sofre ainda mais porque quer sair, nunca consegue e acha que é culpada. Algumas pessoas sofrem porque acham que todos os sofrimentos da vida dela é unicamente culpa dela mesma. Eu fiz para merecer isso e às vezes não. O sofrimento é parte da condição humana. Você é ser humano, então você vai sofrer. Muitas vezes, não por algo que você escolheu, não por algo que você fez. Consequência daquilo que você é, limitado. Somos criaturas limitadas. Mas nós não podemos perder nada do que o sofrimento nos oferece. É preciso ter algo de redentor do sofrimento. Eu ouvi certa vez que eu via uma homilia numa sexta-feira da Paixão, se eu não me engano, em 2011, do pregador da Casa Pontifícia. Ele dizia isso: é preciso que tenha algo de redentor no sofrimento, porque Deus quis nos dar a salvação passando por sofrimento. Tem algo de redentor. O Papa João Paulo II, quando estava no auge do seu sofrimento, ali quase já próximo de sua morte, de sua passagem para Deus, ele escreveu uma carta intitulada Salvifici Dolores, que ele pegava os elementos salvíficos do sofrimento humano para dizer que tem algo aí que te redime, tem algo aí que te eleva para Deus. E é isso que nós precisamos colher dele, colher para transformar em oferta. Duas atitudes nós podemos ter diante de todos esses sofrimentos que eu nomeei aqui. Eu falei poucos, porque eles são muitos. Legião. Podemos dar esse nome para os sofrimentos que nos assolam. Aqui eu estou diante de vários. Cada identidade que se apresenta na minha frente neste santuário, eu sei que traz consigo implícito um sofrimento. Eu não sei qual é o seu. Você não sabe qual é o meu, mas todos nós temos. Pessoas que nos acompanham agora em casa também. João, Maria, Salete, José Maria, Ostrogildo, todos vocês têm sofrimentos. Todos. E qual a nossa postura diante dele? Aqui está a diferença. Como nós vamos nos apresentar a Deus diante daquilo que nos acontece, diante dos sofrimentos que nos assolam. Primeira postura, copiando a Marte de hoje.
se ofertando inteiramente a Deus e ofertando aquilo que você sofre. Eu coloquei alguns exemplos bem simples. Alguém que é cuidado, agora já está em idade avançada, não consegue fazer muita coisa. Tenta compreender os sentimentos de Cristo quando foi abandonado. Então, algumas pessoas fazem a experiência do abandono, foi abandonado pelo esposo ou pela esposa. Tenta compreender e se unir aos sentimentos de Cristo quando foi abandonado. Quantas pessoas traídas, tenta participar do sofrimento de Jesus quando foi traído, quando foi abandonado, quando foi traído. Se você tem dores físicas, quantas doenças hoje causam dores intermináveis? Fibromialgia, tem as pessoas que têm, nunca passa essa bendita dor aqui no meu corpo. Então tenta compreender as dores de Jesus quando passou por aqueles açoites na cruz, quando viveu a flagelação. Você não é Deus para salvar o mundo com o seu sofrimento, não é isso. Então não confunda as coisas, mas é participar do sofrimento de Jesus para que isso seja salvação para você, para que isso seja redenção para você e para as pessoas por quem você reza também. Veja a diferença. Jesus sofre como Deus, você sofre como gente. Então você participa do sofrimento dele e se oferece. Tenta compreender um pouco o que Jesus viveu e aprende a ter compaixão das pessoas. Jesus tem compaixão da humanidade pecadora. Então, Jesus, ele sofre com o santo e ele sofre com o pecador. Ou melhor, Jesus sofre no santo, se oferecendo junto, o santo que padeceu o martírio, como Santa Inês, tentada ali, não instigada a negar Jesus, a entregar sua pureza, e ela até o fim caminhou porque amava Jesus. Jesus sofreu nela, na santidade dela, dos sofrimentos cotidianos, mas Jesus sofre também no pecador, sofre no pecador aguardando que ele se converta, sofre nas pessoas que estão nos vícios. Alguém que se encontra agora no vício, ela escolheu estar longe de Deus porque escolheu uma vida de pecado. Pecado grave, pecado mortal, ela escolheu, mas Deus permanece com ela. Deus a sustenta de alguma maneira, porque é Deus quem sustenta a nossa existência. Se Deus retira a presença dele, nós caímos no nada, caímos na inexistência, deixamos de existir. Mas Deus sustenta, isso significa que ele está perto. E se ele está perto, ele sofre ali. Ele sofre naquelas pessoas que escolheram a ausência. Ele sofre naquelas pessoas que escolheram utilizar o seu corpo para profanação, diríamos, para prostituição. Jesus está ali. Jesus sofre nas pessoas que andam aí pelas ruas sem ter onde morar, sem ter o que comer. Jesus sofre ali. Algumas pessoas conseguem alcançar esse mistério, como alguns santos, Madre Teresa de Calcutá, que cultivava aquele desejo de saciar a sede do crucificado. Onde ela procurava saciar a sede? Nos pobres. Nas pessoas que ela encontrava para cuidar, porque eles eram configurados a Cristo. Se eles são configurados a Cristo, muito mais nós. Agora eu te pergunto, você pode parar por uns instantes, se quiser fechar o seu olho, você aqui no santuário, você em casa, eu lanço uma pergunta para você. Qual é o seu sofrimento? O que você padece hoje? É algum sofrimento de uma dor física? É um sofrimento psíquico? É um sofrimento moral? É um sofrimento de alguém que diz que não consegue abandonar a vida de pecado? É um sofrimento de alguém que diz que não consegue dar passos na vida de santidade? Às vezes você culpa a Deus por este sofrimento. Vê este sofrimento muito mais como maldição do que como uma oportunidade que você tem de se assemelhar a Cristo. Se assemelhar a Cristo que sofre. Qual é o seu sofrimento? Qual sofrimento você vai transformar em oração nesse dia e fazer com que ele se torne entrega a Deus? Qual é o seu sofrimento? Tente identificar para apresentá-lo a Jesus. Se não me assemelho a Cristo pela santidade,
talvez a única oportunidade que eu tenha de me assemelhar a Cristo seja por este sofrimento salvífico. Salvífico. Existe algo de redentor aí, nós precisamos colher de Deus e apresentar. Não apenas reclamar. Do que você tem reclamado no seu dia a dia, até a oportunidade de ser mais santo, de ver a oblação, vira murmuração. Qual é o seu sofrimento? Não perca nenhuma oportunidade de ser melhor. Não perca nenhuma oportunidade que te é dada neste dia de ser mais santo. Às vezes, por essa situação que surgiu, não perca nenhuma oportunidade de se oferecer a Deus. Muitas vezes, e precisa ser, este sofrimento precisa ser causa de união com Cristo. União na flagelação, união na crucifixão, união na sepultura, união nos sentimentos de perdas. Perdeu pessoas, não uma, perdeu muitas pessoas. E isso lhe deixou um vazio. E você não consegue compreender a ação de Deus nisso. Oferecer-se e configurar-se a Cristo crucificado. Mas sempre recordando que o Cristo não permaneceu crucificado, o Cristo não permaneceu no sepulcro, o Cristo não permaneceu flagelado, mas aprendeu o que significa a obediência a Deus por todos esses sofrimentos que padeceu na própria carne. Assemelhe-se ao crucificado para você colher tudo e todas as características do mesmo que é o ressuscitado. É o mesmo que subiu aos céus, é o mesmo que enviou o Espírito Santo, o Consolador que permanece conosco todos os dias até o fim dos tempos, que está contigo agora, que está comigo agora, que está com você e direciona a sua oração. Ele permanece contigo, Ele quis permanecer com você, mesmo que sofreu, quis permanência. E você sofre com ausências, sofre porque foi abandonado por alguém, sofre porque se apegou demais a uma pessoa e agora essa pessoa está distante. Lembra que o Cristo está presente. Ele quis permanecer conosco na Eucaristia, o sacramento do teu corpo, do sangue. Cristo quis permanecer conosco. Jesus está contigo. Talvez a sensação que você tem agora seja semelhante à sensação do que ouvimos neste evangelho quando foi dito do momento em que o esposo lhe for tirado. No momento em que o esposo for tirado, eles jejuarão, porque sentirão a falta. Mas agora o esposo está contigo. Ele está contigo no seu sofrimento, mas o que você cultiva é o sentimento de ausência. O sentimento de alguém que constantemente diz: eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Mas o pão com o qual você tem que se alimentar é o pão eucarístico. O corpo, sangue, alma, divindade, presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele te conduza, Ele te direcione, Ele te abençoe e permaneça contigo. Chegamos no momento do ofertório. Você que pode realizar a sua oferta material à Canção Nova, as urnas estão posicionadas nos corredores. Desde já, Deus lhes pague. Minha vida tem sentido cada vez que venho aqui e te faço meu pedido.
que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Cantemos juntos. Eu te ofereço vinho e pão. Eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço vinho e pão. Eu te ofereço meu amor. Oremos para que o sacrifício da igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Santificai, ó Deus, com a vossa bênção as nossas oferendas e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou Santa Inês a vencer os tormentos do martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela Marte, Santa Inês, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Inês e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Chegamos no momento da comunhão, queremos orientar a você que vai receber Jesus em suas mãos. Comungue na frente do ministro. É um grande ato de amor e de zelo pelo corpo e sangue do Senhor. Só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, só em ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Só por ti, Jesus, só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, só em ti, Jesus, quero me derramar, como um rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Pois tu és o meu amparo e meu refúgio, Senhor. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, essa alegria de minha alma. Só em ti repousa, só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim.
só por ti, Jesus. Oremos. Ó Deus, que estes sagrados mistérios nos concedam a fortaleza de ânimo, que levou vossa Marte Santa Inês a vos servir fielmente e a vencer o martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos juntos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ouvi-nos. Agora eu vou abençoar os objetos de devoção que você trouxe, a água para que se torne uma água benta, se torne um sacramental, você pode apresentá-lo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos vossos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. A seguir, oração ao Pai das Misericórdias. Família, projeto do amor de Deus para o desenvolvimento e crescimento do ser humano. Acampamento para famílias, de 25 a 27 de janeiro. Presença de Padre Bruno Costa, Padre Rafael Solano, Diáconos João Carlos e Maria Luísa, Rubens e Tânia e Rogerinha. Família, semente do mundo novo. Participe! Lançamento.
Vestuários Canção Nova. Em todos os tamanhos, para todas as idades. Conforto e qualidade para toda a família. Adquira pelo telefone, pelo site, nas lojas Canção Nova ou pelo catálogo Porta a Porta. Programa livre para todos os públicos. Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova, Cachoeira Paulista, São Paulo. E você é convidado, viu, a estar conosco aqui no santuário, participar de uma Santa Missa, fazer o seu retiro. Nós temos vários espaços aqui em que você pode fazer a sua oração pessoal, o seu retiro pessoal. Normalmente, todo final de semana tem alguma atividade aqui, na Canção Nova. Mas mesmo que não tenha, você pode fazer o seu retiro pessoal. Andando aqui pela Canção Nova, você vai perceber espaços de oração. Então você pode fazer o seu retiro e culmina aqui, participando da Santa Missa, no santuário. Então, desde já, seja bem-vindo, viu? E aqui no santuário, a gente tem também esse momento, essa oração ao Pai das Misericórdias. Então você pode rezar junto comigo, se você tem a palavra. Pode pegar também no Salmo 70, versículos 2 e 3. Salmo 70, versículos 2 e 3. Senhor, livra-me. Vem depressa, Senhor, em meu auxílio. Fiquem confusos e envergonhados os que buscam tirar-me a vida. Caiam para trás e fiquem cobertos de ignomínia os que se alegram com a minha ruína. Meu irmão, minha irmã, devemos confiar em Deus, devemos apresentar a Ele a nossa prece, o nosso pedido, porque isso expressa a nossa confiança em Deus. Mesmo a gente dizendo, mas Deus sabe de tudo, Deus sabe do que eu preciso, sabe mesmo. Mas quando nós rezamos, quando nós oramos, quando nós nos dirigimos a Ele, isso também mostra a nossa confiança em Deus. Mostra a nossa confiança nele. E o bom ainda é que alimenta a nossa intimidade com Ele. Muitas pessoas conseguem perceber a voz de Deus. Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Mas não precisa ficar espalhando para todo mundo não, viu? Deus fala aí ao seu coração. E se for de Deus, vai se cumprir. E se for de Deus, vai trazer paz. Você não precisa convencer ninguém não, de que Deus falou com você. Pode ficar em paz, viu? E Deus, na verdade, meus irmãos, sempre fala sim com cada um de nós. Através da palavra, através da liturgia, através da igreja, através dos acontecimentos. Que Deus continue a falar ao meu coração, ao seu coração, aos nossos ouvidos, e que nós estejamos atentos a essa voz. E obedientes a Ele, com certeza nós vamos progredir sim na nossa caminhada, nós vamos nos ajudar o reino de Deus e, é claro, ajudar o próximo. Não dá para dizer que Deus só me ajuda, não. Deus tem que ajudar a mim, tem que ajudar o outro também. E que eu seja esse instrumento, que você também seja este instrumento. É claro que o salmista aqui canta um drama também. Ele busca ser fiel a Deus, mas os inimigos estão zombando, estão perseguindo. Até dizem que Deus não existe,
E nesse sentido, até lembrei de uma história, me vem aqui uma história, cabeça que talvez você até já tenha escutado, mas de um senhor, né, que era temente a Deus e que foi lá no barbeiro. E papo vai, papo vem, o barbeiro disse, eu não acredito em Deus não, porque Deus não, isso aí é coisa do passado, isso aí. Eu falei, mas como assim você não acredita em Deus? E o ar que a gente respira, né? E o alimento que nós temos? Não, isso aí é tudo fruto da casa, eu trabalho, eu conquisto, eu faço isso, eu faço aquilo, por isso que eu não preciso confiar em Deus não preciso crer em Deus não. Deus não existe não. Olha quanta fome, olha quanta pobreza, olha quanta violência. Deus esqueceu da gente. Deus esqueceu da gente. Deus não existe não. Tá bom, é assim que o senhor pensa? É assim, então tá bom. Ele saiu então, com o cabelinho aparado, a barba feita, e de repente ele viu um senhor na rua, barbudo, cabeludo, todo maltrapilho realmente. Ele andou mais um pouquinho, viu outra pessoa da mesma forma, e ele ficou encafifado com aquilo e resolveu voltar lá no barbeiro. Sabe, senhor barbeiro, na verdade, não existem barbeiros. Mas como assim não existe barbeiro? Eu estou aqui, ó, eu corto o cabelo do pessoal, eu faço o bigode do pessoal. Não existe não. Eu fui lá na rua, tá cheio de gente cabeluda, cheio de gente com barba. Então, barbeiro não existe. Claro que existe. É que eles não vieram até aqui. Ou eles não procuraram um barbeiro. E aí aquele homem que temia Deus pôde dar essa lição para ele. Pois é, Deus até existe, só que as pessoas não vão atrás dele. Meu irmão, minha irmã, vamos atrás de Deus. Vamos buscar a Deus. Ele quer fazer sim a nossa barba, nosso cabelo. Ele quer fazer principalmente o nosso coração. Ele quer consolar o nosso coração. Mas é preciso ir até Ele. Então, se hoje mesmo, se há muito tempo você não se colocava na presença de Deus, não sintonizava com Deus, sintonize hoje com Deus. Tenha coragem de falar, de rasgar o seu coração, de falar com Ele. Não basta dizer que Deus não existe, que é tudo fruto do acaso, que tanta coisa ruim está acontecendo. É preciso ir até Ele. Então, se você há muito tempo não ia, vá até Deus. Vá até a igreja. Participe de uma santa missa. Há quanto tempo você não confessa? Busca lavar a alma. Busca uma confissão. Busca uma bênção. Mas não fique aí parado, de braços cruzados. Se movimente. Vá em busca de Deus. E até esse sinal nos ajuda mesmo, né? Não fica de braços cruzados. Mãos postas daqui para frente. E fale com Ele. Ele está pronto para fazer a nossa barba, para fazer o nosso bigode, o nosso cabelo, para fazer o meu e o seu coração. Mas é preciso ir até Ele. Não tenha medo de ir até Jesus, de ir até o Pai. E deixa que Ele refaça aí as coisas que estão no seu coração. Nós vamos agora fazer essa oração ao Pai das Misericórdias e com muita confiança, faça o seu pedido agora. Talvez o seu pedido vai ser esse, é que eu volte para Deus. Opa, que o meu marido volte para Deus. Que o meu filho volte para Deus. Com confiança agora, nós cremos que o Pai acolhe esse nosso pedido. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação.
Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Sobre você, sobre os seus pedidos, que você pode inclusive mandar, nesses contatos aí que nós disponibilizamos, sobre a sua vida, sobre essa nova busca agora que você vai ter para com Deus. A bênção dele, sim, que é todo-poderoso, que é Pai. Que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A seguir, Sorrindo para a Vida. Tempo para celebrar, tempo para se encontrar. Oportunidade de mudar, vida nova começar. Férias é na canção nova e é pra lá que eu vou. Férias é na canção nova e é pra lá que eu vou. Tempo para celebrar, tempo para se encontrar. Oportunidade de mudar, vida nova começar. Férias é na canção nova e é pra lá que eu vou. Férias é na canção nova e é pra lá que eu vou. A Canção Nova é uma obra de Dom Bosco. Nós somos, pela graça de Deus, família de Dom Bosco. Você que é Canção Nova, você que se sente Canção Nova, diga comigo: eu sou também família salesiana. Eu comecei a namorar um homem bem mais velho do que eu, engravidei. Como ele não queria filhos, eu tinha medo de perdê-lo, eu fiz o primeiro aborto. Foi uma sequência de 5 abortos. E quando eu engravidei pela 6ª vez, eu escutei o coraçãozinho dele bater, daí eu não tive mais coragem. Não existe nessa terra uma só vida que não possa ser mudada pela misericórdia do Senhor. E hoje também eu trabalho salvando vidas. Eu me tornei pró-vida, falo mesmo em alto e bom tom. Para salvar uma vida, eu daria minha própria vida hoje. Eu fiz 5 abortos, mas a misericórdia de Deus me encontrou. Olá, família Canção Nova! Bom dia! Deus abençoe você. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá. Porque tem muitas pessoas que nos acompanham nos horários alternativos, né? Nos acompanham à noite. Tem pessoas que nos acompanham no Canção Nova Play, então vai escolhendo o melhor horário para estar também unidos a nós em torno da Palavra de Deus. Seja muitíssimo bem-vindo. Hoje é segunda-feira e nós estamos cheios da graça e da força do Espírito Santo.
que a força e que o poder do Espírito Santo possam alcançar você. Já quero te convidar a pegar papel e caneta na mão, para você já anotar a frase do Papa Francisco, porque hoje ele nos dá uma orientação muito interessante que vai trazer muita alegria à nossa vida. Olha só o que o Papa nos diz. A nossa vida espalha luz quando a gastamos no serviço. O segredo da alegria é viver para servir. Vou repetir para você anotar, mas mais do que isso, para a gente refletir. Olha só, hein? A nossa vida espalha luz quando a gastamos no serviço. O segredo da alegria é viver para servir. O Papa hoje vem nos falar de disponibilidade, vem nos falar de serviço, de partilha, de atenção ao outro. Vamos nos colocar a serviço? Quem você pode ajudar? Quem você pode contribuir, tornar a vida dessa pessoa um pouco melhor? Já pense nisso, porque é isso que nos traz alegria, nos colocar a serviço uns dos outros e a serviço de Deus. Que o Senhor Jesus possa hoje encher o nosso coração de alegria, à medida que você e eu estejamos também nos colocando a serviço uns dos outros e a serviço do Senhor. Eu já abraço Márcio Mendes aqui comigo. Bom dia. Bom dia. Você falando, Val, em serviço, eu quero bem dizer a Deus por essa comunidade tão parceira, irmã da Canção Nova, que é a Obra de Maria, que tem nos proporcionado muitas vezes prestar esse serviço às pessoas. O serviço de acompanhá-las na sua espiritualidade durante as peregrinações. Já há alguns anos que eu sou convidado pela Obra de Maria, que não é a Canção Nova, tem pessoas que confundem. Que pensam que pensam que é a mesma, ou que a Obra de Maria é um departamento da Canção Nova, como é o caso do Davi, porque o Davi é um departamento da Canção Nova. O Clube de Evangelização é um departamento da Canção Nova. A Obra de Maria é uma outra comunidade, que tem um ministério muito específico de evangelizar através da alegria e das várias formas de evangelização. E uma delas são as peregrinações, não é? E durante alguns anos eu tenho recebido esse convite, acompanhado as pessoas. E quanta transformação de vida uma viagem como essa pode trazer para alguém, para uma família. É interessantíssima as visitas que nós fizemos à Terra Santa, a Terra de Jesus. O grupo que vai não é o mesmo que volta. As pessoas voltam diferentes. Nós fizemos um também que para mim foi apaixonante, que foram santuários franciscanos, que quem não teve a oportunidade de visitar Assis, e ali aquele conjunto que é o Milagre de Lanciano, Padre Pio, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio de Pádua. Nossa! Olha, eu vou te falar, mexe com a alma da gente. E agora, em maio, nós vamos ter uma peregrinação aos santuários marianos. Muita gente esperava por esta oportunidade. Graças a Deus, já temos muitas pessoas inscritas, temos ainda umas poucas vagas, talvez uma delas seja para você. Nada é por acaso, nada é coincidência. Verdade. Você está ouvindo esse convite agora. Às vezes é justamente uma resposta de Deus para o que você estava perguntando, ou para aquele desejo, aquele sonho que você trazia no seu coração. Nós vamos começar por Lisboa. Vamos visitar ali a casa de Santo Antônio de Lisboa. Lisboa é uma cidade maravilhosa, com muitas marcas de santidade. Depois nós vamos para Santarém, onde aconteceu um milagre eucarístico importantíssimo. Um milagre eucarístico tão significativo quanto o de Lanciano, mas muitas pessoas não o conhecem porque ele é muito vizinho de Fátima. E a espiritualidade ali de Nossa Senhora de Fátima é intensa, é muito forte. Então, tem gente que passa por Santarém para ir para Fátima sem saber que está passando ao lado de um dos maiores milagres eucarísticos do mundo.
Aí em Fátima dispensa comentários, né? A aparição de Nossa Senhora, os pastorinhos, todo o trajeto que nós vamos fazer, aonde o anjo apareceu, onde Valinhos, Nossa Senhora apareceu. Casa Valinhos. da Lúcia. Verdade. Ó, a Valdênia sabe. Depois nós vamos para o norte do país. De lá nós vamos para Santiago de Compostela. Vamos visitar Lourdes, na França. Assim como o Santuário de Fátima tem um carisma muito forte de conversão do coração, muitas pessoas na visita a Fátima se convertem. E não são apenas nas peregrinações da obra de Maria, não. Quando eu estava morando em Fátima, eu via peregrinos do mundo inteiro que ali, sem nenhuma palavra, em Fátima tinha uma transformação de vida. Assim como em Fátima o carisma é o da transformação, da cura da alma, da conversão do coração, em Lourdes é o da cura física. Então, muitas pessoas fazem uma experiência de cura física ali no Santuário de Lourdes, até pelas promessas de Nossa Senhora. Aí nós vamos a Lisieux, casa de Santa Teresinha do Menino Jesus, vamos ao Santuário da Medalha Milagrosa, em Paris, vamos em Schoenstatt, na Alemanha, na Mãe Rainha 3 vezes admirável, não é? Então vamos fazer todo um trajeto com Jesus, mas também na companhia de Nossa Senhora. Vai ser ali para o finalzinho de maio, nós vamos estar saindo, são 2 semanas, 13 dias. E eu quero fazer esse convite especialmente a você, que tem esse amor por Nossa Senhora e há muito tempo esperava por uma oportunidade como essa. Para você ter mais informações, dá uma ligadinha para a Obra de Maria. 0, código da operadora 12, 3186 2055. 0, código da operadora 12, 3186 2055, para você identificar, né, quando der uma ligadinha, é a peregrinação para os santuários marianos de maio com Márcio. Né? Esse eu vou estar acompanhando, então nós vamos juntos. Coisa boa! Então você já vai participando conosco, já vai rezando conosco, fazendo essa experiência. Como o Márcio falou, é maio, dá tempo de você se preparar, se programar para participar. 12-3186-2055, telefone da Obra de Maria, como o Márcio falou, uma comunidade irmã que também se coloca a serviço. Mas já que a gente está falando de comunidade, quero abraçar os nossos irmãos de comunidade, Márcio. Esse final de semana nós tivemos retiro, foi uma oportunidade de encontrarmos muitos irmãos das frentes de missão aqui do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Um tempo muito precioso de reabastecimento, de reafirmação da fé, da vocação, de assumirmos os nossos compromissos com Jesus Cristo. Então, um abraço a cada um, principalmente os irmãos da comunidade Aliança, espalhados por essas regiões, de maneira especial que eu citei, iam dizendo, a gente acompanha Sorrindo para a Vida, a gente reza com vocês. Então, a todos, o nosso abraço especial. Eu abraço também você que esteve aqui na Canção Nova nesse final de semana. Você veio? Que bom que você teve a oportunidade de conhecer a sede da comunidade Canção Nova. Um abraço também para o Padre Marlon Múcio, ele esteve aqui conosco num Kairós maravilhoso, também Kairós mariano, Maria Passa à Frente. Então nós tivemos esta experiência linda e que bom te receber aqui na nossa casa. Você é sempre muitíssimo bem-vindo. Eu sigo aqui com o nosso programa, vou recebendo ela, que ela falou assim, hoje é a primeira vez que eu venho ao Sorrindo para a Vida. É a Amanda. Bom dia, Amanda. Bem-vinda, Deus abençoe você. Obrigada, Valdênia, bom dia. Amanda, de onde você é? Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro. Carioca! Membro da comunidade Canção Nova. Quanto tempo já? 3 anos. 3 anos. Tá agora com o Ministério Amor e Adoração, não é? Isso, nós estamos retomando, né, novos projetos, rezando, trabalhando, para que possamos, né, caminhar aí na missão com amor e adoração. Que coisa boa. Bem-vinda ao Sorrindo para a Vida, viu, Amanda? Deus abençoe. E o maestro está aqui. Bom dia. Bom dia. Primeira de muitas, né? Com a graça de Deus, né? Sabe isso mesmo. Isso aí. Semana começando, final do mês chegando. Opa. Campanha Projeto da M Almas. Não podemos esquecer disso aí. Está todo mundo alegre, contente para lá e para cá, mas devemos pensar na campanha que a gente tem que fechar também os 100%, porque a minha plaquinha eu guardei ela, mas pretendo retomá-la. Né? Vamos usar mais vezes? Então está guardadinha para
a gente usar de novo. É isso aí, maravilha. Ô, Sapo, você me lembrou. O Sapo ainda brincou comigo assim, gente, Val, isso aí na semana passada foi e voltou, porque nós trouxemos aqui a doação, Márcio, vou entregando para você, tá? Tá bem. Mas já agradeço a todos que passaram aqui durante esse mês de janeiro e deixaram a doação para o Santuário do Pai das Misericórdias. Foi de uma família, Márcio, e ela disse assim, uma forma de consagrar a família, também as situações difíceis, mas consagrar a Deus. Mas está tirando aí, para a gente mostrar todas as doações que chegam ao santuário. Tem 3 alianças, né, Márcio? Sim. Aqui, olha, nós agradecemos a doação de cada um de vocês. Tem também... Você disse muito bem, sabe, Valdênia, porque tem muitas pessoas que entregam nas alianças o aniversário, a celebração, porque fazem a troca, não é? Muita gente faz bodas de prata, troca as alianças, e muitos enviam para nós a antiga, numa maneira de louvar, agradecer a Deus, oferecendo aquele ouro para ser investido na construção, manutenção e expansão do Santuário do Pai das Misericórdias. Mas muitas pessoas também entregam para nós o ouro de relacionamentos sofridos, Sim. dolorosos, porque o ente querido faleceu, ou porque foi embora, não é? E sem saber muito o que fazer com aquela aliança que está ali no dedo, às vezes insuportável de guardar e de trazer no dedo, a pessoa vem e entrega aqui as suas dores, os seus sofrimentos, mas também a sua esperança da restauração da sua família e do seu lar. Verdade. Nós recebemos com muita alegria, porque sabemos que não é para nós. A pessoa faz a sua oferta a Deus. Então, eu só quero me unir a você nesse louvor por pessoas que no momento de alegria, como também no momento de tristeza, não pensa outra coisa senão colocar os seus relacionamentos mais preciosos nas mãos de Deus. Olha só, mas teve gente, vou colocar aqui no meu dedo, para os meninos mostrarem. Teve gente que me mandou anel de formatura. Só colocando assim para facilitar, gente, olha que lindo. Mandaram aqui para nós. Mas vai pro santuário, tá, gente? Já tô tirando. Tá aqui nas mãos do Márcio também. Tá certo. E aqui, ó. Ficou. E aqui, Márcio, as primeiras alianças, a pessoa não quis se identificar, mas esse foi trazido pela Neuza Pereira. Ela é de Mineiros, no estado de Goiás. Mas quem foi a portadora, quem entregou foi a Maria, de Serra Dourada, na Bahia. Então, muito obrigada, vindo de tantos locais. Também, Márcio, olha, um par de alianças. Vai também para o Santuário do Pai das Misericórdias. E nós agradecemos. Muitas pessoas perguntam assim, mas já não terminou as obras de construção do Santuário do Pai das Misericórdias? Não, meus queridos. A construção do templo foi terminada, mas ela precisa de manutenções constantes. E o Santuário do Pai das Misericórdias não é apenas o templo, não é? Que é o que a gente chama da Igreja do Pai das Misericórdias. A estrutura física. A estrutura, né? Toda a Canção Nova, toda a Chácara de Santa Cruz tem um projeto que é esse projeto de crescimento, de extensão desses braços do Pai, que acolhe cada peregrino que chega aqui. A Via Sacra, que agora muitos estão podendo rezar com ela pela Chácara de Santa Cruz, que acolhe cada peregrino que chega aqui. A Via Sacra, que agora muitos estão podendo rezar com ela pela Chácara de Santa Cruz, ela faz parte do Santuário do Pai das Misericórdias. Não é? O mirante que nós temos faz parte do Santuário do Pai das Misericórdias. A ermida, não é? Da Mãe Rainha, os nossos confessionários, sabe? A Casa de Maria, com seus atendimentos de oração constante, faz parte do Santuário do Pai das Misericórdias. E veja, você que ajuda na manutenção deste santuário, cada pessoa, cada alma que passa nessa Chácara de Santa Cruz e aqui é aconselhada, é atendida, é confessada, não é? Recebe uma palavra de evangelização. Sim. Você tem mérito nesta obra que está sendo realizada. Então, quero agradecer a todos que estão enviando o seu ouro velho, aquela aliança que está lá aposentada,
o brinquinho que perdeu. Um doce que fazia parte do par, né? As correntinhas arrebentadas. Ou até mesmo tem pessoas que têm ouro lá em excelente estado, não é? Mas que não usa mais, até porque viveu um desprendimento do coração e gostaria de oferecer isso a Deus em favor da evangelização. Faça isso sim. Envie para a Canção Nova, tá certo? Nós vamos ficar muito contentes de ter a sua colaboração. É isso mesmo. Agradecemos de coração a todos que o fizeram. E como o Sapo muito bem nos lembrou, tudo isso vai nos ajudando a fazer o projeto da M-Almas acontecer. Eu já vou chamar a Regiane, mas acreditem, tem muitas pessoas que mandam cartas para nós. Então, quero mandar um abraço para Helenita de Jesus. Ela é de Cubatão, no estado de São Paulo. Enviou uma cartinha para a gente, Deus lhe pague. A Lucimara, ela é de Onda Verde. Sabe onde fica Onda Verde? No Amapá. No ar. Ai, gente, a onda... Para, seu bobo. Fica onde? No Amapá? No Amapá, no estado... Ele já está fazendo pegadinha comigo logo cedo. Mas um beijo para todos do Amapá. É o norte do Brasil, também sintonizado na Canção Nova. Com fuso horário, não é, gente? Então acordam bem mais cedo para estar nos acompanhando. Um abraço a vocês. E, por fim, a Maria Costa. Ela é de Arapiraca, no estado de Alagoas. Também enviou para nós uma cartinha. Maria, um beijo para você. Deus lhe pague. Você pode enviar para nós, olha só, o endereço é Caixa Postal 57, Caixa Postal 57, Cachoeira Paulista, São Paulo, CEP 12.630, 12.630, e aí vai chegar aqui para nós, tá bom? Um abraço grande, apertado a todos vocês que vão descobrindo meios de entrar em contato conosco e de nos ajudarem a seguir em frente evangelizando. Mas a Regiane tem meios para você falar com a gente agora. Acredite, tá bom? Quem quiser pode participar do Sorrindo. Pode participar nesse momento. Ótimo. Regiane, bom dia. Bom dia, Val. Bom dia a todos. Bom dia para você que nos acompanha, né? Val, eu quero começar retomando a frase do Papa Francisco. Vamos lá. Muitas pessoas nos pedem qual é a frase, coloca a frase pra gente, então quero lê-la de novo. Aqui, a nossa vida espalha a luz quando a gastamos no serviço. O serviço da alegria é viver para servir. E eu achei muito bonito porque é o que o Papa tem nos convidado, né? Viver essa revolução do serviço, como ele intitula. Né? E, inclusive, a partir de hoje até sexta-feira, você vai poder acompanhar tudo que o Papa está falando, porque vai começar hoje a Jornada Mundial da Juventude, né? Que começou no ano de 84, quando o Papa João Paulo II convidou os jovens do mundo inteiro para se reunir. E aí, a cada 2, 3 anos, os jovens do mundo inteiro vão para algum país. E nesse país vai ser no Panamá, e o Papa Francisco vai para lá para estar com esses jovens. E a gente vai fazer um super programa para você ficar ligadinho em tudo que o Papa faz, que é a Canção Nova na JMJ. Então, é a partir das 10 horas da noite, de hoje até sexta-feira, você vai poder acompanhar tudo que está acontecendo na Jornada Mundial da Juventude no Panamá. E como você disse, né, eu estou aqui esperando a participação de quem está em casa, quem está no trabalho, quem está... onde você estiver. Está aí com o celular? Está conectado à internet? Envia para nós a sua mensagem, a sua partilha. Para a gente é muito importante saber o que Deus está falando no seu coração através da Canção Nova, através da partilha do Márcio Mendes, através das músicas, daquilo que a gente está falando aqui hoje, que é pelo Facebook, Instagram, o Twitter, que é Sorrindo pra Vida. E também temos um e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. Aí eu quero te convidar a fazer como a Livinha, que já nos enviou um e-mail dizendo... Assim, ela até falou, ela estava com medo desse e-mail não chegar até você, Márcio. Então, tá aí a prova que chegou até você, ó. Não sei se esse e-mail chegará até você, mas gostaria de dizer que desde o ano passado, quando descobri o Sorrindo pra Vida, minha vida mudou para melhor. Tenho fortalecido a minha fé a cada dia, mesmo diante das dificuldades. Em 2017, tive um parto prematuro de 6 meses e meio. Meu bebê passou 18 dias na UTI e veio a falecer. Hoje, novamente, me encontro com a minha outra bebê na UTI, também prematuro, de 7 meses, mas cada dia melhorando com fé em Deus para irmos para casa.
Durante a gravidez, sempre escutava o Sorrindo para a Vida e não vejo a hora de chegar em casa para continuar ouvindo com ela nos meus braços. Obrigado por suas mensagens, Márcio. Deus sempre usa você para mandar mensagens para mim. Deus abençoe a vocês todos. Então fica aí o convite para você fazer como a Livinha e também enviar para nós o seu testemunho e o seu pedido de oração. Livinha, que Deus te abençoe, querida. Que Deus abençoe, dê muita saúde à sua família, dê muita saúde à sua filhinha. É uma menina? Isso. Dê muita saúde à sua filhinha, que logo, logo você realize esse seu desejo, que é um desejo maravilhoso, de estar na sua casa, com a sua filhinha nos braços e rezando como você sempre faz, com um sorrindo para a vida. Deus abençoe você. Amém. Desejo legítimo, né? Na pessoa da Livinha, nós colocamos todas as intenções que chegam até nós. Às vezes você tem esse receio, né? Vai chegar o e-mail, vai chegar o pedido de oração. Nada escapa, principalmente do olhar de Deus. O mais importante do que estar aqui conosco, da gente falar, acredite, os e-mails chegam, a sua participação chega, nós olhamos e rezamos com todo carinho. Mas o bonito do Sorrindo para a Vida é a força e o poder que emana da palavra de Deus. E nada escapa do olhar de Deus e da palavra de Deus. Então, os olhos do Senhor estão voltados para você, para a sua realidade, para a sua necessidade. Creia, o seu pedido de oração já chegou até nós, mas mais do que isso, chegou ao coração de Deus. Nós vamos cantar, vamos abrir o nosso coração. É segunda-feira, gente. Vamos com alegria, com força, com ânimo, com coragem. Como o Papa Francisco falou, sem preguiça. Trocando em miúdos é isso, viu? Alegria do serviço, de estar na presença de Deus e trabalhar. Vamos lá, sorrindo pra vida. Vamos, Amanda. Vamos. Vejo o sol, que alegria sentir. Mais um dia foi feito para mim. Hoje eu quero sorrir, ser feliz. Como as aves voar e cantar para ti. Contempla a beleza e o esplendor da criação. Quanta bondade, amor do céu Deus semeou. Vou louvar, bendizer ao meu Deus Criador. Obrigado, meu Senhor, por tanto amor. Como é lindo viver só pra te exaltar. O que eu quero é nunca mais deixar de louvar. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra você a sua Bíblia, se você a tiver em mãos, se estiver pertinho, fácil de você acessá-la. Muitos acessam através do celular. Até quero dar essa dica a você. Tem a Bíblia gratuita para você baixar no seu celular como aplicativo, sabia? Eu tenho usado bastante. Então você pode baixar e carregar sempre a Bíblia no seu celular. Mas com tantas páginas, Márcio, não vai ficar pesado nada. Esses arquivos de texto, eles são levinhos. Você pode levar a sua Bíblia para onde você for agora, também no seu smartphone, não é? Então, se você tem facilidade, acompanhe conosco aí. Se não, não tem problema, porque o que mais importa agora é ouvir com fé e confiar na palavra de Deus. Porque esta palavra que você está ouvindo, vai ouvir agora, ela é poderosa em Deus para realizar o que ela está dizendo. E o que ela vai falar vai se cumprir na sua vida. E diz assim a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 40, versículos 29 ao 31. É Deus que dá ânimo ao cansado. É Ele que dá ânimo ao cansado.
recupera as forças do enfraquecido. Até os jovens se afadigam e cansam. E mesmo os guerreiros às vezes tropeçam. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Criam asas como águia. Correm e não se afadigam. Andam e nunca se cansam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. É Deus que dá ânimo ao cansado. É o Senhor quem recupera as forças do enfraquecido. Você está cansado? É porque pode acontecer, não é raro que aconteça não, viu? De a gente chegar na segunda-feira mais cansado do que na sexta. Porque tem muitas pessoas que quando chega o fim de semana trabalham ainda mais do que trabalharam durante a semana. Tem gente que trabalha fora de casa a semana inteirinha. E quando chega o fim de semana é o tempo que tem para colocar todos os serviços em ordem. Então, quando chega ali, finalzinho do domingo, segunda-feira de manhã, às vezes está mais cansado do que na sexta. Pode ser que seja o seu caso. Ou pode ser também que o fim de semana foi conturbado. Notícias que você não esperava, preocupações que você não gostaria de ter tido. Ou às vezes até um desgaste, né? Porque para a gente se desentender com as pessoas, a gente precisa estar junto, né? É mais difícil se desentender à distância. Então, pode ser que no final de semana tenha acontecido isso. Você se desgastou com alguém. E aquilo consumiu as suas energias. E olha o que o Senhor vem dizer para cada um de nós nesta manhã. Eu sou aquele que anima o cansado. Eu sou aquele que recupera as forças do enfraquecido. Forças que foram abatidas pela enfermidade. Forças que foram abatidas pelo desgosto, pela tristeza, por uma perda repentina, por uma novidade indesejada. Eu, o Senhor, Ele nos diz, recupero as forças do enfraquecido, porque até os jovens se afadigam e cansam. Aqueles que a gente olha e diz que parece que a pilha nunca acaba, né? Ligado 320. Ligado aí, né? A 1000 por hora, a gente olha e pergunta, né? De onde é que tira tanta energia essa criança? De onde é que esse rapaz, essa moça tira tanta força? Mas até os jovens, aparentemente incansáveis, se afadigam e cansam. Até mesmo as crianças também esgotam as suas energias. E diz aqui a palavra de Deus, mesmo guerreiros experientes, mesmo pessoas que lutam sem cessar, mesmo as pessoas mais determinadas em acertar, às vezes tropeçam. E pode ser que isso tenha acontecido com você. Então, pessoas treinadas às vezes tropeçam? Sim. De vez em quando, ou de vez em sempre, tem enfraquecidos que perdem as suas forças? Sim. Há pessoas que cansam ao nível do desânimo? Sim. Mas aqueles que estão com o Senhor, os que esperam no Senhor, apesar de tropeçar, apesar de se esgotar, renovam as suas forças, criam asas como águia, correm e não se afadigam, andam e nunca se cansam. Para você que nunca veio aqui na Canção Nova, a Canção Nova que é a Chácara de Santa Cruz, porque é um espaço grande onde a Canção Nova está sediada. É uma chácara que nós demos o nome de Chácara de Santa Cruz. A Chácara de Santa Cruz fica no alto de um monte. E me contaram os moradores daqui, isso eu não sei se você sabe, Valdênia, ou você sabe.
que aqui era um dos lugares mais desvalorizados. Comprar um lotezinho aqui em cima era uma ninharia, porque o monte é alto e ninguém queria ficar subindo aqui, não é? Subir e descer, o comércio é lá embaixo, no centro da cidade, não é longe, dá para ir a pé. Mas é um morro assim animador, viu, gente? Principalmente nesses dias de calor que você está fazendo aqui, é daquelas ladeiras. Então muita gente não se interessava em ter uma propriedade aqui em cima. E olha como é interessante as coisas que Deus faz, por causa da presença da Canção Nova no alto desse monte. Hoje é um dos lugares mais valorizados aqui na cidade. Mais valorizados. Quem poderia imaginar, não é verdade? E quantas vezes eu subi e desci esse morro a pé. E desci de uma maneira não muito fácil, e subia também. Porque assim que eu tive o meu primeiro filho, nós ainda demoramos muito para ter carro. Muito. E eu levava o meu filho para a escola lá no centro da cidade, nas costas. Então eu colocava o Rafinha, que ainda não tinha por volta de um aninho, nos meus ombros, e ele segurava nos meus cabelos. Porque uma mão estava ocupada com a mochila e a outra com a lancheira. E ele estava treinadinho. Se eu fosse para frente, ele agarrava com mais força. Se fosse para trás, ele agarrava com mais força. A dona Marileia, que é a diretora aqui na escola que ele frequentava, ficava desesperada quando via eu chegando com ele segurando lá pelo topete, né? Falava, não, ele está seguro. E estava mesmo. Quantas vezes eu subia esse morro a pé e descia a pé. E olha, não era fácil. Principalmente nos dias quentes, era fustigante, gente. E até um morro, uma ladeira, Deus usa para poder ensinar a gente. Porque uma vez, eu estava mais ou menos na metade da ladeira, quando lá embaixo, eu vi um menino de bicicleta. E esse menino, ele vinha pedalando ladeira acima. E naquele dia, ainda tinha algo para ajudar a dificuldade dele, porque além de ser difícil pedalar ladeira acima, o vento era contrário. Então ele tinha um vento que empurrava para baixo e o morro não ajudava. Ele pedalava contra o vento. E é claro que ele estava sofrendo, ele estava penando para poder subir. Só que veja, enquanto ele estava resfolegando para avançar, apareceu uma caminhonete subindo na mesma direção. E quando ela passou perto dele, do ladinho dele, esse menino agarrou a borda da caminhonete com a sua mão, né? Agarrou ali a carroceria e acabou esse sofrimento. Lá foi ele todo satisfeito, morro acima, ligeiro como um passarinho. Subiu. Passou por mim igual uma bala. E ali eu fiquei pensando, né? Me diverti com o que eu vi e fiquei pensando. Ora, no meu cansaço e na minha fraqueza, eu sou como aquele menino de bicicleta. Estou pedalando morro acima, na vida, contra todo tipo de oposição, contra todo tipo de dificuldade e muitas vezes até ataques. Estou quase esgotado com essa tarefa. Isso acontece também com você? De você se sentir cansado, esgotado, mas com o que, Márcio? Com a oposição das situações da vida, com a oposição de pessoas, com dificuldades e muitas vezes até por causa de ataques de pessoas que você não esperava que agredissem você. É difícil a gente avançar, viu, gente? Quando essas coisas vão acontecendo. Quantas e quantas vezes eu me vi esgotado no meio dessa luta. Só que aqui, bem pertinho, ao meu alcance e ao seu alcance, está disponível um grande recurso. Está disponível uma força irrecusável,
que nos leva bem mais alto e bem mais rápido e bem mais seguro, porque fazer o que o menino fez não é seguro. Mas esse recurso que eu vou apontar para você, ele é o mais seguro de todos, porque pertinho de mim e de você está a força do Espírito Santo que Jesus quer nos dar. Perto de mim está e de você está a força do Espírito Santo. E o que eu e você temos que fazer é só tocar em nosso Senhor com a nossa fé para a gente receber esta força. Igual fez a hemorroíça, que Jesus estava passando e ela com um sangramento que não curava há mais de 12 anos, tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos buscando tratamento, mas nada fazia com que ela melhorasse. Pelo contrário, cada vez que ela passava pelos médicos, ela saía pior, porque eles tinham que ir experimentando coisas novas. E até hoje a gente não sabe de remédio que não tem efeito colateral, né? Todo remédio tem o seu efeito colateral. Então ela estava cada vez mais prejudicada, inclusive com os tratamentos. Ouviu falar que por ali ia passar um homem santo, um homem de Deus, que as pessoas que recorriam a ele eram tocadas pelo Senhor e tinham a vida transformada. Ela tinha escutado falar que ele tinha curado pessoas cegas. Ele ouviu falar da conversão de muitos pecadores. Ela ficou sabendo que teve paralítico que veio a andar. Correu para ela a história de uns certos cegos ali da região, de gente surda, de gente muda, surdos que vieram a ouvir, mudos que vieram a falar. E tinha um punhado de gente oprimida pelo maligno que esse homem de Deus havia libertado. E essa mulher chegou a uma conclusão que deveria ser clara para todos nós. Esse homem de Deus pode fazer por mim o que ninguém conseguiu até agora. Se eu for até ele, se eu tocar, nem precisa ser nele. Se eu tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. Olha o que é a fé. É uma certeza a respeito de algo que ainda não aconteceu. Essa mulher tinha certeza, gente, que se ela tocasse na roupa de Jesus, ela ficaria curada. E aconteceu exatamente como ela acreditou. E Jesus confirmou para ela a cura que ela já tinha recebido. Talvez tudo que eu e você precisamos fazer nesse momento de esgotamento, de fraqueza, é tocar com a nossa mão em nosso Senhor Jesus Cristo e receber dele a força do Espírito Santo, que é capaz de nos levar adiante contra toda a oposição. Mesmo que a ladeira seja íngreme, mesmo que a subida seja extenuante, mesmo que você já esteja cansado de carregar esse fardo nas suas costas, mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que as pessoas não concordem com você e que parece que você na sua casa é o único que vai nessa direção. Quantas vezes a gente se questiona, né? Será que sou eu que estou errado? Porque todo mundo pensa diferente. Às vezes eu é que estou errado. Vai me dizer que isso não mina as forças da gente. Mas Deus tem para você a força que você precisa para terminar essa empreitada que você começou. Eu só preciso me manter em comunhão com Deus. O que eu preciso fazer para eu continuar e não desanimar? Eu preciso me manter em comunhão com Deus, aberta ao Espírito Santo por meio da oração e da confiança. Vou confiar e vou rezar e vou confiar. E quando a minha confiança vacilar mais, vou rezar com mais intensidade. E quando eu achar que a minha oração é fraca e que Deus não ouve a minha oração, aí eu vou confiar ainda mais. Confiando e rezando, rezando e confiando, confiando e rezando, rezando e confiando, a gente vence qualquer obstáculo, a gente vence qualquer barreira. Isso será o bastante para que eu tenha comigo a força do alto que me fará vencer essa luta que eu já considerava perdida. Às vezes você já considerava essa luta perdida.
Às vezes você olhava e dizia, essa montanha é grande demais para escalar. Eu abracei um desafio muito maior do que as minhas forças. Eu não vou dar conta de levar esse matrimônio até o fim. Eu não sei se eu vou conseguir dar assistência ao meu filho como eu precisaria. Não sei se eu vou dar conta. Porque os desgastes que eu vivi foram muito grandes. Não, eu não sei se eu vou conseguir perdoar esta pessoa pelo tamanho mal que ela me fez. Vim tentando a vida inteira esquecer o prejuízo que ela me causou, a violência que ela me ocasionou, mas depois de tantos anos eu me sinto esgotado. Talvez você considerasse essa luta perdida, mas confiando em Deus e se unindo ao Senhor pela oração, você vai conseguir terminar essa luta e não só vai terminá-la, você vai vencê-la, porque o Espírito Santo nos dá a força para nós executarmos aquilo que parecia ser demais para nós. O que hoje, neste dia, parece demais para você, o Espírito Santo de Deus pode dar a você tudo que você necessita para vencer isso que parecia além das suas forças. Você acredita nisso? Naquela hora que eu vi aquele menino subindo o morro, me veio uma força para vencer o cansaço e eu compreendi que eu não estava só. Porque não era só o morro que eu estava subindo. Aquele morro que eu levava o meu filho nas costas, parece que era só uma representação das dificuldades que eu estava vivendo naquele momento da minha vida. E ao ver aquele menino subindo, apoiado por uma força que não era dele, como foi fácil para ele, eu pensava, meu Deus, quantas vezes eu fico me desgastando por causa de coisas desnecessárias e tentando vencer certas dificuldades com as minhas forças humanas, quando o Senhor tem à minha disposição a tua força, ó Deus, para que eu possa vencer as minhas dificuldades. Quantas vezes nós falamos aqui, rezamos e pedimos a graça do Espírito Santo? A graça, gente, é a mão de Deus que se estende para nós todos os dias para nos oferecer a salvação e a vida. Nesta manhã de segunda-feira, Deus está fazendo a sua graça chegar até cada um de nós que estamos aqui. Deus está fazendo a graça dele chegar até você agora, neste momento. É a mão do Senhor generosa, cheia de amor, que se estende para te oferecer a salvação e a vida. Salvação para quem se sentia perdido. E não só se sentia, para quem estava perdido mesmo. Hoje o Senhor está estendendo a mão para salvar você da droga. Quanta gente imbuiu-se desta mentalidade de que não tem nada demais você experimentar droga. Não tem nada demais, a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser, eu dou conta de começar, eu vou dar conta de parar. Não vai. Depois que você começar, se não for pela graça de Deus, você não vai dar conta de parar. E talvez você tenha feito essa experiência. E nosso Senhor está encontrando você nesta manhã para lhe dizer que você vai vencer a droga pela oração e pela confiança e pela oração. Você vai vencer o alcoolismo. Você vai vencer a maconha, que agora você se acostumou e não consegue ficar sem ela. Você vai vencer a cocaína. Você vai vencer o crack. Mas, Márcio, todo mundo sabe que quem experimentou essa dependência não consegue depois se libertar dela. Talvez por forças humanas, não, mas pela graça de Deus. Se você quer, você vai vencer e o Senhor será a sua vitória. Hoje, nesta manhã, a graça de Deus está nos visitando para nos oferecer a salvação e a vida.
Para você que estava desanimado, como diz esta palavra, sem forças, mortificado. Deus está oferecendo a você alegria e vida nesta segunda-feira. Vamos começar de novo. Vamos retomar a nossa vida. Sabe, até mesmo o cuidado com aqueles que são nossos. Ter força para cuidar dos nossos, porque cuidar das pessoas, gente, dá trabalho. Se você não quer ter trabalho e não tem filhos, não tenha. Sabe, não tenha filhos, porque se você tiver filhos, você vai ter trabalho. Márcio, você está me aconselhando a não ter filhos? Não, se não tem filhos, não tenha. Sabe, não tenha filhos, porque se você tiver filhos, você vai ter trabalho. Márcio, você está me aconselhando a não ter filhos? Não, estou te aconselhando a acordar e descobrir que ter filhos dá trabalho mesmo. É o normal, né? É o normal. Mas tem muito pai, Valdênia, e mãe, que acha que o filho se cria sozinho, que acha que não tem que se preocupar, sabe? Que pensa que é assim, a educação acontece por ela mesma, que apenas pelo jovem ter bom coração, que nada vai acontecer com ele, porque você precisa abrir o seu olho com seus filhos. Precisa acompanhar o que eles estão vivendo. Sentar com eles, conversar com eles, abraçar seus filhos, sentir o cheiro deles quando eles chegam em casa. É você quem dá o celular, é você quem paga a conta do celular, é você quem paga a energia, cujo carregador ele liga para poder carregar o celular, não é? Então, enquanto estiver na sua casa e sob os seus cuidados, sob a sua tutela, não tem que ter senha exclusiva para celular não, minha filha. Tem que deixar ali para ser acessado, se preciso for. Nossa, Márcio, que radical. Qual é o pai em sã consciência que deixaria, por exemplo, seu filho abandonado com... vamos pegar aqui uma idade ilusória. 13 anos. Qual é o pai em sã consciência que deixaria 24 horas por dia, 50, 40, 30, 20 garotos de 13 anos, entre rapazes e meninas, o tempo inteiro sem supervisão? Ninguém. Com sã consciência, não. Mas muitas vezes a gente abandona os filhos nesses grupos de WhatsApp, através de outras mídias sociais, sem nenhum acompanhamento. A gente não sabe quem está ali, dizendo o quê. E ao que induzindo os filhos da gente. Precisa abrir o seu olho e acompanhar. Quantos pais não se importam como é que os filhos vão para uma festa? Delegam a terceiros esse cuidado. Vai de carona, chega lá, nem sabe aonde, fica o tempo que quer, volta a hora que quer, porque o pai não quer ter o trabalho de levar, de ir buscar. Talvez você tenha ficado cansado de fazer esse serviço. Esse é o serviço de pai e de mãe, não é o que a palavra nos diz hoje? A nossa vida espalha luz quando a gastamos no serviço. O segredo da alegria é viver para servir. Por que tem gente que hoje... Talvez você tenha ficado... Porque a pessoa tem preguiça. Se tiver que cozinhar, acha que é uma escrava. Se tiver que limpar a casa, acha que está sendo explorado, porque como homem não deveria fazer esse tipo de serviço. Sabe, a pessoa vai construindo uma vida triste para si mesma. Porque identificou servir com algo ruim. Não, o nosso serviço é a maneira como a gente vai melhorando o espaço onde a gente está. É uma forma de amar, não é? É uma forma de amar. Você disse muito bem, Valdênia. É uma forma de amar. Sabe como é que Deus nos ama? Nos servindo o tempo inteiro. A oração é um recurso que põe Deus a nosso serviço. A oração obriga a Deus? Não. O que obriga a Deus é o amor que Ele tem por nós. O amor que Deus tem por nós é tão grande que Ele se vê obrigado a nos atender constantemente. O serviço, ele é uma expressão de amor. E quem ama precisa se dar ao trabalho de cuidar dos seus. Precisa. Se por um lado a graça é a mão de Deus que se estende para oferecer para nós a salvação e a vida, a fé é a mão do homem que se estende para agarrar o que Deus dá. Hoje, nesta manhã, nós precisamos, pela confiança, agarrar o que Deus nos dá, porque Deus está aqui.
Deus está conosco neste momento de oração. Deus está conosco nesta palavra. E porque Ele está conosco, tudo é possível. Permita que isso seja verdade também na sua vida. Acredite você que esta verdade também está ao seu alcance. Você pode pouco? Não. Você pode muito. Você pode tudo, porque você pode acreditar. Acreditar no que, Márcio? Que Deus dá ânimo ao cansado, que Ele recupera as forças do enfraquecido, quando agora, nesse exato momento de oração, não é depois, não é amanhã. Os jovens se afadigam e se cansam, então não é novidade que você tenha se afadigado e se cansado. Até mesmo os melhores, os homens mais santos tropeçaram. Então você ter tropeçado não significa que as pessoas têm que desistir de você, e o Senhor nos diz: não vou desistir de você porque você tropeçou, por pior que tenha sido o seu tropeço. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, criam asas como águia, correm e não se afadigam, andam e nunca se cansam. Abra a porta para Deus por meio da sua fé, porque Deus é aquele que sempre te permite recomeçar e ser feliz. Você pode, nesta manhã de segunda-feira, recomeçar e ser feliz. Se nós formos capazes de reconhecer o quanto nós precisamos de Deus, nós vamos viver esse dia de hoje transformados, justificados. E 2019 será o ano novo da pessoa nova que o Espírito Santo te tornou, que o Espírito Santo me tornou. Tem uma passagem maravilhosa na Sagrada Escritura, que é do fariseu e do publicano. Aquele publicano chegou lá no templo, moído, despedaçado. Diz que ele nem tinha coragem de levantar os olhos lá para frente no altar. E ali ele fez a sua oração dizendo: eu sou um pobre pecador, Senhor. Sou digno de estar aqui, não. Tem misericórdia de mim. Mas ao mesmo tempo em que palavras dele colocavam ele naquela situação de humilhação, a atitude dele mostrava que ele tinha algo mais precioso do que o ouro, a prata, o diamante, mais precioso do que todos os tesouros do mundo. O que é que esse homem tinha? Confiança. Como aquele publicano, basta confiar e derramar o coração, basta escancarar as portas para Jesus. Você não tenha dúvida de que o maligno vai se aproximar de você e vai sussurrar ao seu ouvido: ah, você acha que isso que está falando aí no Sorrindo para a Vida hoje é para você? O demônio, ele é mau pra caramba. Vai chegar no seu ouvido e vai sussurrar assim: bonito, né? Isso que você está ouvindo. Só que é bom demais para ser verdade. É muito cômodo. Não pode ser coisa séria. Confiar e rezar. Rezar e confiar. Satanás, ele é chamado por Jesus de pai da mentira. Porque esse mentiroso medonho, ele tira de nós as coisas mais preciosas, complicando-as e nos ensinando que o simples não funciona, que o simples não vale a pena. E é o simples que a gente precisa. Deus colocou as coisas mais essenciais da nossa vida de forma acessível, simples. Os alimentos que a gente mais precisa tem abundância na face da terra. Aquilo que a gente não precisa tem raro. Mas o que a gente precisa é abundante. Porque quando a necessidade é grande, a graça, ela é generosa, ela é pródiga. Sabe, é simples confiar e rezar, mas não tem armas mais poderosas do que essas duas. Pela fé e oração, nós podemos vencer o mundo inteiro. Acredite nisso. Dessa maneira, o que o demônio faz conosco? Nos leva a reduzir a seriedade de Deus, a nossa mesquinha ideia de seriedade. Deus gosta de manifestar a sua onipotência, perdoando a gente, nos levantando das nossas misérias, restaurando o nosso ânimo, a nossa coragem, as nossas forças. Ele entra na nossa vida pela porta aberta do nosso coração, aberta pela fé. E Ele entra usando de misericórdia. Confie, meu amigo.
Vou terminando aqui dizendo a você, confie apesar de tudo que tem acontecido. Confie, a solução não está em interromper o seu sofrimento ou a sua dor. A solução está no aumento da sua fé. Você vai vencer essa dificuldade, não é a dificuldade diminuindo, mas é a sua fé aumentando. Diante de tudo que nós passamos este ano que foi, 2018, sabe, o tentador, ele se aproxima de nós para nos desanimar pela dúvida. Que dúvida? Confiar apesar de tudo que foi o ano passado. Confiar apesar de tudo que tem sido os últimos anos. Confiar apesar de tudo que você tem sofrido. Abra as portas para Deus. Entregue as chaves do seu coração para Deus. Não é o que a tentação tem questionado? Você vai abrir porta de coração. Você vai fazer o quê? Vai entregar as chaves para Deus? Por que a tentação combate em nós essa intenção? Porque neste dia em que nós nos debruçamos sobre esta palavra e nos sentimos convidados a recorrer a Deus para Ele restaurar as nossas forças, o maligno se levanta para dizer que não adianta. E por que ele diz que não adianta? Porque ele fica desesperado e se vê arremessado aos infernos neste exato momento em que você, pela fé, entende que você pode vencer todo o mal na sua vida se você se unir a Deus. Aliás, eu lhe digo, quanto mais provado, quanto mais você se sentir humanamente vencido, quanto mais você se sente fraco, como diz esta palavra, e desanimado, e apesar disso você recorre a Jesus, mais puro o seu grito de socorro chega aos céus, mais forte chega a sua oração e mais ainda faz tremer as forças das trevas. Nesta manhã da graça de Deus, nesta segunda-feira, o Senhor não quer dar para nós apenas o início de uma semana. O Senhor quer dar para nós o início de uma vida. Amém. E a muitos de nós o Senhor está fazendo ecoar a mesma ordem que Ele deu a Lázaro, que já estava sepultado. Vem para fora. Vem para fora da sua casa, vem para fora desse quarto, vem para fora desse comodismo. Sai dessa tristeza. Sai dessa agonia. Está na hora de você respirar um novo ar e recomeçar. E pela graça de Deus nós vamos. Pela graça de Deus nós vamos. Como você falou, não é? A graça é a mão de Deus que se estende até nós. Para oferecer a salvação e a vida. E a fé? É a nossa mão que se estende para pegar o que Deus nos dá. Amém. Então hoje isso ficou muito forte. Uma das coisas que você falou, antes até de começar a meditar a palavra, partilhando com quem está em casa, quando o Márcio dizia assim, a palavra de Deus é poderosa para realizar o que ela diz. Isso precisa calar e realmente entrar, aderir o nosso coração e a nossa alma. A palavra de Deus é poderosa para realizar o que ela nos diz. E Deus foi falando no meu coração, fui anotando tudo que a palavra de Deus diz nesses 3 versículos, mas eu fui vendo que vai muito além. E aí o Márcio agora no finalzinho disse, mesmo que tudo tenha dado errado, o convite de Deus para nós hoje é confiar. E eu estou fazendo isso. E que bom que não é no início de uma semana, não é o início de um dia. É o início de uma vida. Para e pensa, todas as coisas que não saíram como você planejou. Ou todas as coisas que você planejou errado mesmo. Talvez tenha sido equívocos e erros que você fez. Tantas coisas que você não imaginava que o seu casamento ia terminar no adultério, na separação. Você não imaginava passar por esse aperto financeiro. Você não imaginava ter que lidar com essas enfermidades. Lidar com um acidente. Lidar com um acidente. Não imaginava que os filhos tivessem a reação que têm, que a educação dos filhos fosse tão desgastante. Enfim, a palavra de Deus hoje é para nós. Saiu alguma coisa fora dos trilhos? Deus hoje quer voltar, quer colocar a nossa vida nos trilhos. O que descarrilou, Deus está agora colocando novamente nos trilhos. Vamos acreditar nisso. Vamos acreditar nisso, não é, Amanda? Vamos cantar, quer partilhar o que Deus falou no seu coração?
realmente essa confiança no Deus que nos promete, que nos fala, né? Essa esperança de um Deus que está olhando para nós, independente do que a gente esteja vivendo, né? Mesmo que a gente não perceba, mas Ele está ali, né? Deus está conosco, né? Sim. Vamos clamar o Espírito? Sim. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E nós clamamos a força do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, doce Espírito, Paráclito, ajudador, nós clamamos a vossa presença para renovar a nossa vida. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós que estamos aqui, mas vem sobre todos aqueles que ouviram a proclamação desta palavra. Espírito Santo, alcança a nossa alma, cansada, fatigada, abatida. Quantas pessoas, nós que ainda estamos no início do ano, mas que já desistiram da própria vida. Quantas pessoas à sombra da morte, com dificuldades de lidar com os problemas, as situações familiares, as situações financeiras. Quantos desgastes físicos, mas principalmente emocionais, psicológicos. Espírito Santo de Deus, que a palavra cumpra aquilo que ela nos promete hoje. Que aqueles que confiam em Ti renovam as suas forças. Então nós estamos clamando, renova-nos hoje, Senhor. Eu quero ser uma mulher nova, renovada, cheia da Tua presença e do Teu poder. Mas eu apresento aqui todos nós desta bancada, apresento toda a comunidade Canção Nova, apresento todos os membros desta grande família que é a Canção Nova e que hoje clamam por esta renovação. Espírito Santo de Deus, sopra sobre os 4 cantos desta terra. Onde quer que esteja alguém sintonizado através do sistema Canção Nova de comunicação, que sejamos capazes de experimentar este poder de renovação que só Tu tens. Meu Deus, existem coisas que só o Senhor pode realizar em nossa vida. E nós almejamos estas realidades. Verdade, meu Deus. Existem situações, Jesus, que só o Senhor pode tocar. E nossa alma anseia por este toque. Então nós Te pedimos hoje, pela força da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito, com a fé do nosso coração, toca-nos com a Tua graça, Jesus. Toca-nos, Senhor. Alcança-nos hoje, Senhor. Senhor, coloca no meu coração muitas mães, à medida que o Márcio trazia na meditação da palavra, mães que se sentiam aflitas, desesperadas em relação à educação de seus filhos, em relação à sexualidade de seus filhos. Senhor Jesus, toca você agora pelo poder da palavra. O Senhor dá ciência, é isso que o Senhor move no meu coração. Ciência, sabedoria, coisas que você não sabia. Você dizia, mas eu não sei educar o meu filho, eu não sei resolver. Mas é o próprio Senhor agora que lhe dá esta ciência, esta sabedoria. O Espírito Santo há de te revelar.
É o próprio Senhor agora que nos chama a estar em comunhão com Ele, porque foi isso que Ele disse também. O meio de perseverar é estarmos em comunhão com Deus. E Ele vai alinhando a nossa vida. O Senhor nos enche de esperança nessa hora. Bendito sejais, Senhor. Vamos orar também. Ore por essas pessoas que você ama. Ore por essas pessoas que você vê que estão desanimadas, enfraquecidas. Tropeçaram na vida e não conseguem se levantar. No seu íntimo, no seu coração, abrace esta pessoa agora. Vá orando por ela um pouquinho. E pedindo inclusive a Deus a graça de neste dia de hoje, se possível, você levar até esta pessoa esse abraço, porque um abraço silencioso, ele fala mais que 1000 palavras. Talvez você pensasse como a Valdene está dizendo, sim, mas eu não sei o que fazer. Talvez tudo comece num abraço, porque como é curador, nós recebemos dos braços de alguém que nos ama o seu carinho. Quantas coisas estão resumidas ali e já não precisam ser ditas. Ah, se as pessoas tivessem a oportunidade de receber ao menos uma dúzia de abraços por dia, não é verdade? Quem dera, quanta coisa mudaria na sua vida. Porque o abraço cura. Então peça ao Senhor agora, Senhor, cura esta pessoa a quem tanto amo. Cura minha esposa. Cura o meu marido. Cura, ó Deus, este meu filho, esta minha filha. Cura lá onde se encontram as raízes de suas carências afetivas. Toque o Senhor, cure-o. Pai bondoso, cheio de misericórdia, este meu querido tantas vezes e em tantos momentos, nas noites escuras de sua vida, na hora da dor e do sofrimento, precisou demais deste abraço. Quantas e quantas vezes ele necessitou de um abraço verdadeiro, sem segundas intenções. Senhor, cura-o, preencha agora as lacunas de amor deixadas em seu coração. Cura o seu íntimo ferido e machucado pela falta de compreensão e carinho. Envolve-o, Senhor, envolve-a nos seus braços de Pai e cauteriza nesta manhã todo sentimento de rejeição, tudo aquilo que tem esgotado as suas forças. E pede a Jesus, pelo Espírito Santo, para levar este seu abraço até esta pessoa neste momento. Não tenha medo de abraçar forte quando você encontrar o seu marido, a sua mulher. Abrace seus filhos muitas vezes por dia. Que nenhum de nós precisemos chorar a tristeza dos abraços que nós recusamos. Senhor, dá-nos a graça de já realizarmos esse abraço agora, nesse momento de oração, que muito mais do que o meu, do que o seu, do que o abraço de um e de outro, é o teu abraço de Pai que chega aos que nós amamos. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado. Bendito seja Deus que nos alcança pela Tua palavra. Eu sempre gosto de, nesse momento de oração, rezarmos, fazermos a oração do Pai Nosso. E hoje eu quero te convidar a pensar nessas pessoas. As pessoas que precisam se levantar na vida, as pessoas que, à medida que o Márcio ia nos conduzindo, o Espírito Santo foi suscitando na sua mente e no seu coração. Rezamos por todos os pedidos que chegaram até nós, cada uma das intenções, daqueles que não conseguiram participar, mas que rezam conosco nesta hora. Juntos, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendito seja Deus que nos alcança com a Tua palavra.
Amém, né? Amém. Tenho certeza que tem muito testemunho. Se você ainda não fez, faça, porque aí à medida que a semana vai passando, a gente vai trazendo também a sua participação. Mas tem muita gente que participou, não é, Regiane? Tem muita gente que participou. Muitos enviaram, né? Partilhando mesmo conosco. Isso que essa é a experiência que estão vivendo hoje, é a realidade que estão vivendo hoje, né? De se sentirem cansados, esgotados por tantas situações que elas precisam enfrentar. A Marinalva nos escreve assim: a canção nova e o Sorrindo para a Vida me ajudou a levantar, depois que eu já não sentia mais vontade de viver. Deus fala comigo todas as manhãs, através de vocês. Obrigada a todos, vocês são uma bênção de Deus em minha vida. Não estou podendo assistir, mas sempre que posso, assisto a reprise do programa. E daí eu já faço o convite para você e para você também espalhar essa notícia, né? Que muitas pessoas estão trabalhando nesse horário e não conseguem assistir o Sorrindo para a Vida. Mas aí temos a reprise todos os dias, às 11 da noite, e também fica disponível no Canção Nova Play. Então, você que está aí na internet pode ir lá buscar Sorrindo para a Vida e também compartilhar com seus amigos. Tem a Sandra Valéria, que também nos escreveu: bom dia, Márcio. A palavra de Deus é sempre uma flecha na nossa alma e nos faz bem. Desde fevereiro eu estou desempregada. Às vezes me desespero, mas busco viver a minha fé em Deus, que cuida de nós. E o Sorrindo para a Vida tem sido o meu consolo todos os dias. Rezem por todos os desempregados. E como na Canção Nova, eu creio na providência todos os dias. A Cristiane Cunha também nos escreveu assim: obrigada, Márcio, pela palavra de hoje. Fui atingida por 3 grandes tsunamis no último mês. Estou cansada, exausta fisicamente e mentalmente, mas vocês me dão força dia a dia. E hoje essa palavra está sendo magnífica. Creio que também darei o meu testemunho da minha vitória. Eu creio e vou esperar o seu testemunho. Isso mesmo. Tenho certeza que você ainda vai escrever para nós, contando como a partir de hoje todo esse processo foi mudando na sua vida. Porque é diferente quando nós enfrentamos as dificuldades pela graça de Deus. Tá certo? E vamos esperar. Isso mesmo. Então fica aí o convite para, como a Valdênia disse, você que ainda não testemunhou, testemunhar para nós, que aí durante a semana a gente vai colocando e a gente espera mesmo o seu testemunho, a sua partilha, daquilo que Deus fez em você através da partilha de hoje. Valdênia fez um comentário que para mim foi inspiradíssimo, até porque ele veio no momento da oração, da angústia de muitas pessoas que não têm conhecimento do que fazer. Sabe, todo o material de evangelização que nós produzimos aqui, gente, ele não tem uma finalidade financeira. Eu não escrevo livros para eu ganhar alguma coisa, inclusive porque os direitos autorais eu cedi para a Canção Nova. Então eu não recebo nenhum centavo, por nenhum livro que eu escrevo. Nem de direitos autorais, nada. Não é? O dinheiro que você paga quando você compra um livro como esse, ele é revertido para manter a Canção Nova no ar, que evangeliza gratuitamente, tá certo? Então, todo o material de evangelização, ele é feito de verdade para levar a palavra de Deus. E tem aqui um livro que se chama Uma Maneira de Salvar o Seu Lar. Quem é pai, quem é mãe, ou quem quer ser pai e quem quer ser mãe, tem algumas coisas neste livro que você precisa saber, que será para você motivo de alegria, de salvação, de libertação, que vai fazer de você um pai mais seguro e vai livrar seus filhos de grandes perigos. Quem é casado ou quer casar, não pode continuar a vida sem saber algumas coisas que estão aqui. Se você já souber, maravilhoso. Mas se não sabe, precisa saber. Inclusive, é uma covardia nós permitirmos que muitas pessoas entrem no casamento sem saber de algumas verdades, que são libertadoras, que ajudam a gente a viver melhor e mais feliz. Então, eu quero colocar à sua disposição hoje este livro, que se chama Uma Maneira de Salvar o Seu Lar. Salvar aqui quer dizer resgatar se estiver perdido e manter seguro se estiver bem. Porque tem gente que precisa salvar o seu lar assegurando, porque está bem.
e tem algumas pessoas que precisam resgatá-lo, tá certo? Uma maneira de salvar o seu lar. Mesmo que você diga assim, eu tenho dificuldade de ler, lê uma página por dia, coloca aí na cabeceira da sua cama, olha aí para você ver, tem os títulos aqui grandes, às vezes é uma página e meia você já vai aprender, olha aí, ó, na outra página já é outra coisa. Então, a cada dia, uma página que você lê, você vai aprender algo prático que vai transformando o seu ambiente familiar e o seu coração. Mas hoje nem consegui ler, eu estou conseguindo. Pede alguém para ler para você. Seu sobrinho, seu neto, chegou aí, é bom que 2 leem ao mesmo tempo. Você diz assim, meu querido, senta aqui, lê uma página aqui para mim. Você só vai correr um perigo. De não querer ler uma página só, né? Da pessoa querer levar o seu livro embora. Mas esse é um perigo bom de correr. Vale a pena o risco, minha gente. Olha só, para adquirir esse material de evangelização, mas também tantos outros, acesse loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, ou você pode ligar para nós, o nosso telefone é o 12-3186-2600. Como o Márcio muito bem disse, às vezes a gente realmente não sabe como fazer, mas através dos nossos materiais de evangelização, tem uma orientação de Deus. Quantas pessoas mandam e-mail querendo assim, eu quero uma orientação, eu não sei o que fazer. Mas de repente essa orientação que você precisa já está descrita, Deus já falou, já está ali numa palestra, está num CD oracional, se você de repente não tem forças para rezar, mas num livro como nós falamos, não deixe de pesquisar, loja.cançãonova.com, tá bom? Eu quero aproveitar, antes de nós falarmos do projeto da Alma, já que estamos falando da loja, já estamos nos preparando para a Quaresma. E a Canção Nova traz para você nesse ano o Retiro Quaresmal. Normalmente nós temos o Retiro Popular com o Dom Alberto Taveira, mas esse ano é uma outra proposta, e principalmente para você com Evangelizador Porta a Porta tem desconto progressivo, Márcio. Olha só, Evangelizador Porta a Porta, aproveite o desconto progressivo no livro Quaresmal. Conheça a proposta do Retiro, que serás liberto pelo direito e pela justiça. A palavra de Deus está lá em Efésios 1, versículo 27. Serás liberto pelo direito e pela justiça. E aí você pode estar adquirindo. Estou dando essa dica para o Evangelizador Porta a Porta. Você acesse lá portaaporta.cançãonova.com e vai ficar sabendo. Quem está acompanhando pela TV está vendo lá. O de 1 a 3 tem 15% de desconto, de 4 a 7, 20% de desconto. Então, evangelizador, porta a porta, quantos mais livros você adquirir, mais desconto você terá. Mas todos nós já vamos nos preparando, não é? A Quaresma vai chegar início de março. A gente também já vai adquirindo o retiro quaresmal para nós vivenciarmos muito bem esse momento litúrgico da igreja para a gente experimentar ainda melhor mais a salvação de Cristo. Mas vamos falar dessa missão linda que é de todos nós, que é de evangelizar. Eu estava na expectativa, queria saber a porcentagem, Márcio. Falei, gente, quanto é que será que a gente está começando a semana? Nós alcançamos 53%. 53%? 53%, faltam aí 47% para alcançarmos em 8 dias. Sim. Então é uma meta aí mais ou menos de 6% ao dia. Não é? É a meta que nos desafia. Temos todas as condições de fechar o 100% nesse mês de janeiro. Eu fazia um convite aqui, esses dias Valdene estava comigo, de nós oferecermos para Deus nesse mês de janeiro as primícias. O que é a primícia, gente? É a nata daquilo que a gente faz. Depois que você ferve o leite, a parte mais substanciosa sobe. É aquela com a qual você faz o creme de leite, é aquela com a qual você faz o queijo. O requeijão. É a nata do leite, não é? O que tem de melhor vai lá para cima. Oferecer a Deus as primícias significa o primeiro fruto do nosso trabalho. Eu quero convidar você a oferecermos a Deus o 100% nesse mês de janeiro. 100% de evangelização na Canção Nova, mas o 100% também da nossa batalha, da nossa luta. Nós fechamos o ano de 2018, graças a Deus, alcançando 100%. E nós queremos abrir esse mês de 2019, esse mês de janeiro, com o 100%. Ajudando todas as pessoas que estão à nossa volta, a entender essa oferta que nós queremos fazer para Deus o melhor. Inclusive porque essas primeiras decisões que nós tomamos,
elas costumam contagiar tudo que nós fazemos. Eu falava aqui outro dia que aquele primeiro trigo que a gente põe na mão do moinho é o que vai moer o dia inteiro. A atitude que a gente começa este ano determina o andamento de todo o ano que nós temos pela frente. Que tal nós começarmos 2019 100% para Deus? Você topa? Então vamos lá, 2019, mês de janeiro, 100% para Deus. Nós vamos fazer isso, primeiro, pela fidelidade daqueles que já são sócios. E quem não é sócio, mas está sempre conosco, sempre nos acompanhando, quero fazer 2 convites para você. O primeiro é de você se tornar um sócio evangelizador. Tenha receio não. Deus proverá para que você seja fiel. A sua parte é dar o passo. Segundo, dizer a você os meios pelos quais você pode nos ajudar. A Valdênia explica isso melhor do que eu, então... A gente tem, inclusive, novidade em um dos meios, mas como é novidade, vou falar no finalzinho, tá bom? Então, você que quer se associar, você que quer assumir conosco essa missão de evangelizar, você pode ligar para nós também no 12-3186-2600. Já dou a dica de você estar com o seu CPF em mãos, tá bom? Às vezes você não sabe de cor o número, aí isso já agiliza aí a ligação, a gente faz o seu cadastro. Ou pelo site, nós também no 12-3186-2600. Já dou a dica de você estar com o seu CPF em mãos, tá bom? Às vezes você não sabe de cor o número, aí isso já agiliza aí a ligação, a gente faz o seu cadastro. Ou pelo site clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com. Você pode nos ajudar através do boleto bancário, nós vamos enviar para você ou a revista, a contribuição mensal. Você também pode nos ajudar através do débito automático. E eu quero enfatizar, porque as pessoas que já trabalham com contas bancárias, de repente você tem uma conta bancária, seu pagamento acontece aí, de repente você já faz outros pagamentos, né, no débito, você pode também contribuir com a Canção Nova dessa forma. Facilita para você e facilita para nós também. Então você pode escolher o dia que fica melhor para você ser debitado. A gente já começou no ano passado, mas a gente ainda não tinha divulgado. Então agora a Canção Nova tem essa nova forma para doação, que é através do cartão de crédito. Ao invés de você receber o boleto mensal para contribuição, a sua doação vai ser vinculada ao cartão. Sabe aquelas contas que você faz tipo parceladas, que já coloca ali no registro do seu cartão? Você coloca o valor, você coloca o valor e aí já vai estar acontecendo a sua contribuição através do cartão de crédito. Val, mas como é que eu faço? É só acessar o site clube.cançãonova.com ou ligar para nós 12-3186-2600. Val, eu sou sócio, quero então fazer a minha contribuição, como essas assinaturas que você tem, os pagamentos que você tem via cartão de crédito. Você pode também fazer essa alteração. Mas como o Márcio falou, é hora de fidelidade. Hoje já é dia 21, nós não temos tempo a perder. Então vamos lá, fidelidade no dia de hoje, sócio Canção Nova, para dar o 100% para Deus, Márcio, a gente precisa dar o nosso tudo. Então hoje, veja nas suas finanças aquilo que você realmente pode fazer e faça. Não espere mais para o finalzinho do mês, não. A gente já conta contigo, tá bom? No mais, até amanhã, se Deus quiser. Já chegou o final? Já chegou. Esse 100%, Valdênia, é feito, esse 100% da Canção Nova é feito do 100% de cada um de nós. De cada um de nós. O que é o seu 100%? É aquilo que você olha e diz, isso eu posso dar. Não é resto, porque para Deus não se dá resto. Não é esmola, porque Deus não precisa da nossa caridade. É o reconhecimento sincero de que tudo que nós temos é dom de Deus e que é justo colocarmos parte do que nós temos em favor da salvação das pessoas. Não é? Quantas pessoas estão sendo ajudadas através da sua doação, pela palavra que é proclamada? Quanta gente atendida no posto médico Padre Pio? São milhares de pessoas por mês, dezenas de milhares, gratuitamente, porque você, ao fazer esse bem à Canção Nova, está estendendo a sua mão de forma caridosa para aqueles que não têm outros recursos. Quantos jovens estão sendo tirados da rua, estão recebendo uma boa formação para serem bons cidadãos, pessoas de bem e com o coração cheio de Deus? Olha o Instituto Canção Nova, olha o Progem, não é? Bom Samaritano. O Bom Samaritano.
Muitas pessoas que chegam aqui em estado de indigência é acolhida pela Canção Nova ali no Bom Samaritano. E sabe a mão de quem que está lá? A sua, que ajuda esta obra. A Canção Nova não são apenas palavras. A Canção Nova é vida de Deus que vai transformando também a sociedade por onde ela passa. Ajude essa obra, tá bom? Vamos trazer boas notícias aí no dia de amanhã. Amanhã nós teremos boas notícias, tenho certeza, porque a gente está contando com Deus. Boas notícias, tenho certeza, porque a gente está contando com Deus e com você. Regiane, querida, beijo. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Obrigada, Márcio. Amanhã Valeu, tem mais. querida. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Amanda, que alegria te receber. Bem-vinda sempre, tá bom? Deus abençoe. Maestro. Até amanhã. Até amanhã. Vou louvar, bem dizer, ao meu Deus Criador. Obrigado, meu Senhor, por tanto amor. Como é lindo viver só pra te exaltar. O que eu quero é nunca mais deixar de louvar. Vou louvar, bem dizer, ao meu Deus Criador. Obrigado. Assista aos programas da Canção Nova no YouTube, pelo Canção Nova Play. Tudo que há no Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Para a vivência da Quaresma, a editora Canção Nova traz para você a proposta do Retiro Quaresmal 2019, um roteiro com orações diárias para você se preparar para viver a Páscoa em plenitude, com o coração repleto da presença de Deus. Saiba mais sobre este instrumento de fé e conversão em nossos canais de venda. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600. Quero convidar você para vivenciarmos uma peregrinação especial, com momentos de fé e espiritualidade na Terra Santa. Com o Padre Sandro Magalhães, você e eu. Iremos percorrer a Galiléia e a Judéia, trilhando os passos de Jesus e nos aprofundando na Palavra de Deus. Saída, 20 de junho. Obra de Maria, Mais que Viagens, Encontros com Deus. Com a missão de formar homens novos para o mundo novo, a Canção Nova conta hoje com 6 unidades voltadas para as áreas de assistência social, educação e saúde. O Progen, CAC, Casa do Bom Samaritano, Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Para que todo esse trabalho social aconteça, contamos com a sua doação. Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor e acreditam na transformação daqueles que estão ao seu redor. Tá chegando o primeiro Canção Nova na JMJ em 2019. Estarão conosco Anjos de Resgate, Dom Devaí, a Maristela, que já participou aí de 7 jornadas e vai contar como é que foi essa experiência incrível. Vai ser maravilhoso, tá legal? Eu e o casal maravilhoso da comunidade Canção Nova, que é o China e a Jane. Então bora curtir e vem com a gente. Hoje, às 22 horas, na TV Canção Nova. Programa livre para todos os públicos.
dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É sempre uma alegria estar com você, entrar na sua casa, pedir licença, né? Sentar aí com você. Hoje vamos bater um papo muito gostoso. Vamos falar sobre a palavra de Deus. Você já se questionou muitas vezes, nossa, mas como que eu vou ler a palavra de Deus? Começo por onde? Até onde? Pois é, vamos falar para você sobre o método, como ler a palavra de Deus, a Bíblia no meu dia a dia. Um dos métodos que Monsenhor Jonas Abib nos ensinou nos primórdios da comunidade Canção Nova, quando ele começou o estudo da palavra com os primeiros jovens. E daí nasceu a comunidade Canção Nova. Nós nascemos da palavra de Deus, então hoje vamos partilhar um pouquinho dessa linda experiência e como é importante nós debruçarmos sobre a palavra de Deus na nossa vida. E para conversar comigo sobre este assunto está aqui Padre Nelson Linhares. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Rose. Bom dia. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Bom dia aos telespectadores, que o assunto seja bem fecundo para todos nós. Um assunto denso, né? Sim. Também aqui a Natália Mendes, que é advogada e é sócia evangelizadora da Canção Nova. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Gente, no artesanato, olha cada coisa lindíssima que nós vemos aqui hoje e nós vamos aprender a fazer um marcador de Bíblia. E quem vai nos ensinar é a Cislene dos Reis. Bem-vinda, Cislene, aqui no Manhã Viva. Muito obrigada, bom dia, obrigada pelo convite, né? E já vamos aprender a fazer esse marcador de página para a gente colocar na Bíblia, né? A gente marcar ali onde nós paramos para depois nós continuarmos. Mas eu vou sentar aqui já com meus convidados e já perguntar, Padre Nelson, qual que é a importância de lermos a palavra de Deus? Olha, Rose, a palavra de Deus na experiência cristã, ela é fundamental. Porque mais do que uma palavra só escrita, é uma palavra que tem um dinamismo, né? Da barra, é palavra que tem uma força de orientação para a vida, de iluminação para as nossas decisões, para as nossas escolhas. Mas fundamentalmente porque é a palavra de Deus, né? Qualquer pessoa que quiser ter intimidade com Deus tem que conhecer a palavra dele. Porque assim na vida também, um amigo, meu pai, minha mãe, se eu quero ter intimidade, eu tenho que relacionar, dialogar, escutar a palavra. As biografias, né? Muitas vezes a gente vê atores famosos, né? Ou pessoas que marcaram a história e deixaram a sua biografia. Nós, às vezes, queremos conhecer mais essa pessoa, nós vamos buscar nos livros, né? Porque a Bíblia trata-se da experiência que Deus fez do povo e do amor de Deus para com, né, esse povo e a resposta desse povo. Ora, uma palavra sempre nova, né? O que está interessante? Que foi escrita há tanto tempo, né, por pessoas que nós não conhecemos, e, no entanto, parece que foi escrita ontem em tamanha atualidade. Por quê? Porque Deus não muda, é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E a Bíblia fala do amor, o amor é sempre atual, o amor de Deus nunca envelhece, o amor de Deus é sempre para hoje, para o nosso tempo. E é importante a gente ter um método, Padre, para a gente compreender melhor a palavra de Deus? Olha, é fundamental, Rose, porque método significa caminho. Quando a gente não tem um caminho, a gente fica meio barata tonta. Eu conheço muitas pessoas na paróquia que, por não terem um método, por exemplo, começam a ler uma semana direto, na segunda param. Começam a ler de manhã, na segunda semana desanimam. Porque não sabem como começar, acham difícil, complicado, e diante disso desanimam. Método é justamente uma disciplina, uma sese, um caminho que a pessoa escolhe, onde eu vou começar a ler, que horário que eu vou começar a ler, como eu vou ler. Então, realmente, ter um método para a leitura é fundamental para ajudar, porque realmente a Bíblia tem algumas partes mais difíceis, um pouco no vocabulário, às vezes é preciso entender o contexto histórico. Então, se a pessoa não tem esse método, com muita facilidade ela desanima. E aí ela tem a Bíblia em casa, mas fica fechada na gaveta. Também não adianta, né? E nós vamos acompanhar agora o VT da Rafaela Guedes, que é de Curitiba, e ela vai falar como ela viveu e ela vive a Bíblia no meu dia a dia, esse método, como eu falei, que Monsenhor Jonas nos apresentou. Vamos acompanhar. Olá, eu sou a Rafaela, aqui de Curitiba, tenho 20 anos e frequento a Canção Nova uns 14 anos. E foi através da Canção Nova que eu conheci o estudo bíblico, pelo método do Monsenhor Jonas Abib. Eu iniciei os estudos quando eu ainda era muito criança, através daquele caderninho de estudo bíblico infantil, acho que é um livrinho laranja. E eu fazia meio que na brincadeira, mas hoje eu vejo os frutos, porque eu faço atualmente o estudo bíblico
E é o mesmo método, nada mudou. Claro, a linguagem era infantil e hoje é uma linguagem mais madura. Mas por ter iniciado tão cedo, hoje eu tô colhendo os frutos, tenho uma intimidade com a palavra de Deus e traz uma calmaria e sempre respostas ao nosso coração. Então eu sou muito grata à palavra de Deus e ao método do estudo bíblico pelo Monsenhor Jonas Habib. Obrigada, Rafaela. Um beijo para você de Curitiba, né? Terra boa, Paraná, pé vermelho, né? Também sou paranaense, saudade. Mas eu quero agora também perguntar a Natália. A Natália que está aqui quietinha, mas vai partilhar também a sua experiência, Natália. Como que você começou a fazer o seu estudo da palavra? Então, eu comecei em 2015, né? Eu fiz uma experiência com o Senhor e eu sentia muita vontade de conhecer mais, de buscar mais, né? E aí eu fui na Canção Nova, comprei o livro e comecei a fazer. E no início eu tinha muita dificuldade. Eu começava, fazia tipo 2, 3 dias e aí parava. Aí ficava um mês, voltava. Eu tinha dificuldade para entender os princípios, as ordens, principalmente os princípios. Eu me confundia muito com o que era promessa. E aí você fica um pouco desanimada. E aí eu entrei para o vocacional no finalzinho de 2015 e aí ali eu comecei a realmente ter aquela disciplina. Então no livro, inclusive, o Monsenhor fala, né, que sem a Bíblia, eles colocam tipo uma meta, sem a Bíblia, sem a cama. E eu coloquei uma meta, sem Bíblia, sem café. Então todos os dias eu levanto 1 hora antes para fazer o meu estudo bíblico, para ter um momento com o Senhor e faz toda a diferença, né? Hoje em dia eu tenho uma fé madura, né? Eu consigo entender, e é a questão da intimidade mesmo, né? Só se ama que se conhece. Isso mesmo. Se a gente não conhece, né? E a importância, como você falava, né, Natália, da disciplina, né? De ter o horário, de se colocar, não, como o Monsenhor ele fala mesmo, sem palavra de Deus não tem café da manhã. Exatamente. Ou, né, se você acha que é melhor à noite, sem palavra de Deus não tem cama. Então a gente viver essa luta interior, a gente ser firme neste combate. Exatamente. Isso faz toda a diferença, assim, né? Você colocar isso como uma disciplina. E às vezes a gente fala assim, mas eu tenho tantas coisas para fazer ao longo do meu dia, eu não vou conseguir. E aí eu coloquei essa meta. Então eu acordo todos os dias 1 hora antes do que eu deveria acordar. Mas é essencial, é fundamental para mim, assim. Eu já não consigo viver mais sem a palavra de Deus, porque a gente pede muito em oração, mas na Bíblia a gente recebe, a gente escuta, né? É uma duplicidade ali, você fala, você escuta, né? E é muito amor quando você recebe, assim, aquilo que Deus está falando para você, né? E a questão do horário, como ela falou, eu concordo, assim, porque a gente tem compromisso na vida, trabalho, estudo, tem horário uma reunião de tudo, igreja, né? uma pastoral, um grupo. Então, eu já vi pessoas que dizem, não, eu rezo a hora que der tempo. Aí um dia reza de manhã, outro dia à noite, outro dia à tarde, mas vários dias não vai ter tempo nenhum porque está tudo preenchido. Mas aí é colocar a palavra de Deus sempre em segundo lugar. É colocar a palavra de Deus como supérflua. O dia que não der tempo, ela fica fora, ela sobra, não é? Quando a gente coloca um tempo, eu coloco ela em primeiro lugar, ela é um compromisso. Não no sentido de uma coisa pesada, não, um compromisso com algo que eu amo. Né? Eu quero dar tempo àquilo que ama e que vai contribuir para o meu crescimento espiritual, humano, relacional. Né? Porque, como ela acabou de falar, ler a Bíblia, escutar essa palavra, me dá muita sabedoria, muita luz para a minha vida. Mas dá muda direções, meu olhar. né, padre? Exato. Muitas vezes no dia a dia você vai, com certeza, já houve situações de você ter direções e que você enfrentou uma situação que você precisava. A gente sai daquele plano do sortilégio, né? Porque a gente vê as pessoas que fizeram uma experiência com o Senhor, aí reza, vou abrir a Bíblia aqui e vou ver. E não é assim, né? Exato. Tem todo um contexto. É um perigo e é um isso, né? perigo. Você fazer uma interpretação errada, né? Se não tiver uma maturidade para entender aquilo, né? E por isso é tão importante. Eu acho que, assim, fazer da Bíblia é algo essencial. Eu não preciso de comer, eu não preciso de tomar banho, eu não preciso de trabalhar. A Bíblia também é essencial. Se você não colocar isso como uma prioridade, como um alimento, você não vai conseguir dar continuidade, né? Verdade. Então a gente tem que reconhecer que a gente precisa, eu reconheço que eu necessito desse alimento espiritual antes de qualquer outra coisa, né?
e, portanto, eu não consigo viver sem ele, assim como eu não consigo viver sem o alimento. Mas para reconhecer isso, antes tem que ver alguma coisa que é assim, o amor a Deus, né? A sede de Deus. Verdade. Não é? Porque para que a Bíblia não venha realmente como uma lei, uma norma só, mas tem que vir como um prazer, não é mesmo? E esse prazer só vem se há, de fato, uma alegria na experiência com Deus. Quem quer ter Deus tem que ler a palavra dele. É consequência imediata, né? Sem peso, sem nada. O que ele fala, né? como que ele se revela, quem é Deus. Ele está dizendo ali na palavra. Exato. Né? Então, assim, se eu quero conhecê-lo profundamente, eu preciso ler. Padre, a Rafaela, né, de Curitiba, ela falava que ela começou o método mais atualizado para criança, né? Ela ainda era novinha. E como, né, a palavra de Deus, as crianças podem ter acesso à palavra de Deus? Olha, Rose, hoje nós temos em várias editoras católicas, até na Canção Nova, inclusive a Bíblia para crianças, ou seja, ou são as histórias da Bíblia contadas numa linguagem infantil ou com desenhos que facilitam a compreensão da criança. Mas eu vejo muita presença aí do pai, da mãe, da avó, da tia, da catequista, instruindo. A gente está valorizando muito hoje os contadores de histórias, né? Então, aqueles que vão, por exemplo, tomando as parábolas e contando para as crianças, na catequese, valorizar esse método. Porque realmente, quanto mais cedo a gente começa a amar a Bíblia, mais ela vai ser introduzida dentro do coração da gente. Os pais, né, que têm esse costume de ler alguma historinha para o seu filho antes dele dormir, por que não ler a Bíblia, né? Porque aí é triste a gente ver, né, assim, a Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo, mais traduzidos em todas as línguas. Mas quando nós vamos ver, vamos falar de nós católicos, é a tristeza que dá, assim, de ver tanta gente que tem a Bíblia, porque hoje é acessível, tem um preço muito barato, mas está lá, trancada dentro de uma gaveta. Aberta no Salmo 90. Exato. Ou aquelas bonitas, tá lá só pegando poeira. Alguns até parecem enfeite, coloca aquele Jesus bonitão, né? Assim, tipo um ator de cinema, louro, olhos azuis, fica lá enfeitando simplesmente uma sala. E a Bíblia não é para isso. Então, realmente é preciso que nós católicos nos fortaleçamos e assumamos essa leitura da palavra. Mas isso só vem, de fato, crescendo nesse amor de Deus, né? Para que, de fato, a Bíblia seja do dia a dia. Eu costumo dizer lá na minha paróquia que não deve ser normal, né, a gente achar que não ler a Bíblia todo dia, que é uma coisa normal para o católico. Alguns até só escutam a palavra quando vão à missa aos domingos, olha que absurdo. Verdade. E ficam de segunda a sábado sem nem ler a palavra, nem escutar nada. Tem igrejas que até o padre fala, leva o folhetinho para casa e vai ler o evangelho durante a semana, vai meditar. Né? Tem padres que fazem isso, né, Padre Nelson? Sim, então é preciso incentivar, né? Padres, catequistas, coordenadores de pastoral, leigos, agentes, né, de pastoral, todos nós incentivar essa leitura da palavra, porque ela vai, de fato, transformar a nossa igreja, transformar a nossa comunidade, a nossa paróquia, porque quanto mais estivermos sedimentados nessa palavra e com uma leitura assim, que nos ajude a encontrar um Deus que é amor, que é misericórdia, mais nós vamos crescer na fé e na experiência de vida fraterna. Olha, a gente tem mais mensagens aqui, graças a Deus, o povo está participando, o povo mandando para nós. A Tuane Silva, de São José do Rio Preto, ela mandou uma partilha. Vamos acompanhar? A partilha dela veio escrita e ela diz, eu já li a palavra de Deus esporadicamente, mas frequentando as missas e o grupo de oração na Canção Nova, conheci o método a Bíblia no meu dia a dia e comecei a fazer. Deus sabe de tudo mesmo. Hoje, eu e meu esposo somos discípulos do segundo elo. E isso que lindo, gente, da Canção Nova da Missão de São José do Rio Preto. Que lindo. Obrigada, Tuane, pela sua participação aqui. Ela já é membro, né, da Canção Nova, né, segundo elo. Nós temos o núcleo, né, que são os internos, nós, como eu e alguns aqui da missão, e também temos o segundo elo, que é esse corpo que abraça conosco a missão. Um beijo para você, para o seu esposo, obrigada pela partilha. E é isso, né, Padre? O senhor falava deste amor que precisa acender em nós para a palavra, né? Mas então o que nós devemos fazer? É rezar, pedindo então o Espírito Santo que me ilumina para eu ter esse amor à palavra? Exato, porque é diferente de eu ler um livro de física, de eu ler um jornal, uma revista semanal, né? Naquela leitura, aliás, eu li outro dia um texto que achei interessante, assim, a Bíblia é o único livro que o autor está sempre ao meu lado quando eu estou lendo, né? É verdade. Porque Deus está sempre ao meu lado. Então, é um livro inspirado, é palavra de Deus, então eu preciso do Espírito Santo
Porque não é uma questão só racional, mas é também com o coração, afeto, acolher aquela palavra na minha vida. Então, não é simplesmente abrir a palavra e começar a ler. É toda uma preparação no sentido de que esse Espírito Santo venha, que meu coração esteja aberto, para que me dê sabedoria para entender. Até, Rose, para que a gente não faça uma leitura que a gente chama fundamentalista, né? Ou seja, ao pé da letra. Uma leitura que desconhece o contexto, a cultura, né? A história em que aquele perigo, livro né, foi, que nós podemos Porque cair, senão a gente vai pegando, se a gente for seguir tudo ao pé da letra, nós vamos fazer coisas hoje estapafúrdias, não é mesmo? Verdade. A palavra de Deus é a mesma, mas os contextos históricos, a forma como foi falado, é diferente. Então, a gente nem precisa... a lei de Talião, né, padre? Exatamente. Se a gente for aplicar hoje no nosso dia... Não é mesmo? Ou a não lei, dá né? certo. Ou aquela lei, né, do cunhado que... se morresse o marido, o irmão dela. Quer dizer, são coisas daquele tempo, daquela história, que não dá para a gente trazer para hoje. Mas uma leitura fundamentalista é muito perigosa, porque é uma leitura, assim, que desconhece o nosso tempo, né? Deus fala no hoje da nossa história. Então a gente tem que sempre trazer a Bíblia e a realidade. É Bíblia e a vida. Bíblia e a vida. Né? É saber iluminar a palavra, iluminando a realidade em que nós estamos hoje. Nesse tempo, com os desafios desse tempo que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos falando sobre essa riqueza que é a palavra de Deus. Até já. Viu? Família, projeto do amor de Deus para o desenvolvimento e crescimento do ser humano. Acampamento para famílias, de 25 a 27 de janeiro. Presença de Padre Bruno Costa, Padre Rafael Solano, Diácono João Carlos e Maria Luísa, Rubens e Tânia e Rogerinha. Família, semente do mundo novo. Participe! Você que é sócio evangelizador da Canção Nova e ainda não recebeu o seu boleto para doação, não precisa se preocupar. Contribua pelo depósito identificado na conta do Banco do Brasil. Você precisará fornecer o seu código de sócio que se encontra na tarja azul dos boletos anteriores. Mas se você é um novo sócio evangelizador, você também pode doar pelo depósito identificado, obtendo seu código de sócio ligando para a nossa central de atendimento ou enviando um e-mail para clube@cançãonova.com. O depósito identificado é um meio de você garantir que a evangelização não pare. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Vossa mão nos ajude. Ouvi-nos, Senhor. Convido você para reviver comigo com a obra de Maria Pentecostes na Terra Santa. Vamos a Roma, onde visitaremos as basílicas de Santa Maria Maior e São João de Latrão, na Terra Santa. Vamos refazer os passos de Jesus Cristo. Teremos um encontro internacional de Pentecostes em Jerusalém. Será a partir do dia 5 de junho de 2019. Espero por vocês. Olá, família Canção Nova, que bom poder estar aqui, sabe para quê? Para agradecer. Você que é sócio e você também que não é sócio, mas que de alguma forma ajudou a gente na campanha desse mês. Mas olha só, essa obra não para e a gente precisa continuar contando com a sua ajuda e com a sua colaboração. Então, quer saber um pouco mais? Acesse clube.cançãonova.com. Você que é sócio vai acompanhando as nossas novidades e você que ainda não é sócio também pode se associar. Talvez você pense assim, poxa Patrícia, eu não quero me associar, mas eu gostaria de colaborar de alguma forma. Você pode acessar loja.cançãonova.com e adquirir os nossos produtos de evangelização. Para você que colaborou, para você que colabora, para você que vem nos nossos eventos, para você que acompanha a nossa programação, desde já o nosso Deus e Pai. Se você colaborou e se você colabora de alguma forma, graças a Deus podemos contar com você. E a você, o nosso muito obrigado.
Manhã Viva de volta e hoje estamos falando sobre a Palavra de Deus. E olha, gente, a Canção Nova tem várias formas de levar até você a Palavra de Deus, né? São vários aplicativos da Canção Nova que você pode baixar no seu celular, a liturgia da palavra. E olha, gente, dentro desses aplicativos da Canção Nova, tem como você ajudar a Canção Nova na evangelização, contribuindo, dando a sua doação. Você pode, pelo cartão de crédito ou pelo boleto online, você pode estar contribuindo com a Canção Nova. Você vai lá nos aplicativos, tem lá a forma como ajudar a Canção Nova e você aí escolhe ou pelo cartão de crédito ou pelo boleto online e Deus lhe pague pela sua contribuição para que a Canção Nova Evangelização chegue mais lugares longínquos, né? Graças a Deus, nós já estamos chegando em vários lugares muito distantes, mas a palavra de Deus precisa ser levada, né, até os confins da terra, né, Padre Nelson? Ô, gente, graças a Deus temos várias participações, né? As pessoas mandaram o vídeo e agora nós vamos ver o vídeo da Lucinéia dos Santos, do Rio de Janeiro, partilhando como que ela vive essa realidade do estudo da palavra. Olá, eu me chamo Lucinéia e eu sou do Rio de Janeiro. Eu comecei a fazer estudo bíblico quando eu li o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, do Padre Jonas Abib. Eu queria ler a Bíblia todos os dias, só que eu não sabia por onde começar. E esse livro me ajudou bastante, porque geralmente achamos que tem que começar por Gênesis e tudo mais, né? E a partir daí eu pude aplicar esse método na minha vida. E Padre Jonas mesmo fala que nós somos dependentes da palavra. E se a gente come todos os dias, a gente tem também que nos alimentarmos todos os dias espiritualmente e nos alimentamos através da palavra de Deus. E aplico esse método na minha vida porque eu pude crescer espiritualmente e através desse método eu fui ficando sedenta da palavra de Deus, né? Porque a gente fica com aquela vontade de ler, fazer anotações no diário bíblico e tudo mais. Eu sou muito grata e feliz por ter aplicado esse método do estudo bíblico na minha vida. Que bonito, obrigada, Lucinéia, pela sua partilha, sua participação aqui no Manhã Viva. Que bonito, né, Padre? Ela fala de cada dia mais sedenta da palavra de Deus. É bonito, muito bonito, porque primeiro é uma jovem, né? Com tantos caminhos que o mundo hoje oferece para o jovem, da droga, da marginalidade, da violência. É muito bonito a gente ver uma jovem do Rio de Janeiro que está pautando a sua vida pela palavra de Deus. Parabéns, viu? Palavra de Deus, isso mesmo. Natália também, uma jovem, né? A Natália é advogada, né? Já é uma profissional, está ali no seu dia a dia. Né? Como que é importante realmente ter essa disciplina e como que você experimenta essa sede da palavra? Eu comecei a ler a palavra justamente por isso, quando ela dizia da sede, né? Quando eu fiz a minha experiência com o Senhor, eu senti a necessidade de ter mais, buscar mais, querer conhecer mais. E foi assim que eu conheci o estudo e comecei a fazer. E a disciplina ela é essencial, porque senão você realmente se perde. Eu não costumo colocar prazo, igual às vezes eu vejo as pessoas falando assim, vou ler a Bíblia em 1 ano. Eu acho que não funciona. Você precisa ler a Bíblia e entender, como o padre aqui diz, aquilo precisa transformar o seu coração, né? Não é apenas um livro que você está lendo, né? Mas você está alimentando a sua alma. Então, eu acho que não funciona a questão de prazo, mas é necessário ter uma disciplina. Todos os dias eu preciso ler, todos os dias eu preciso ter aquela experiência, porque senão ela fica vazia, né? Eu leio hoje, daqui 2 semanas, e aí eu já esqueci, não consegui absorver aquilo e fazer com que aquilo dê frutos, porque não é uma palavra que fica ao vento, né? Ela precisa mudar a nossa vida, né? Vamos ver então a sua participação. Ela escreveu aqui pra gente, ela diz, eu senti o desejo de começar a ler a Bíblia, mas sempre ouvi as pessoas da Canção Nova em alguns programas falando que tinha uma forma melhor para fazer isso. Até mesmo antes do programa Bíblia no Meu Dia a Dia ir ao ar. E pela curiosidade resolvi comprar o livro para aprender. E aí comecei a fazer o estudo. Mas confesso que no início foi difícil compreender de fato que era princípio eterno e promessa. Sempre confundi os dois. Mas aí veio os programas e passei a acompanhar a Rogerinha. Assim comecei a compreender melhor, o estudo melhorou bastante. Ainda não cheguei ao fim da Bíblia e confesso que diminuí o ritmo do estudo. Não tenho feito todos os dias, preciso retomar. Mas esse estudo me ajudou muito. Indico sempre que posso. Muito obrigada pela sua participação.
viu? Que Deus abençoe, Isabela, que você tenha força, coragem aí de retomar, né? E ela diz assim da dificuldade do princípio eterno, né? Princípio O que é eterno. realmente o princípio eterno, Natália? O princípio eterno são coisas imutáveis, princípios do reino, né? Coisas que não modificam. Então, antes eu também tinha muita dificuldade, porque às vezes eu me confundia promessa com princípio eterno. E eu acho que é ir fazendo mesmo, ir buscando, não entendi o que será isso. Que você vai conseguindo mesmo. Hoje em dia eu já tenho facilidade, então às vezes eu leio e a minha Bíblia é toda marcadinha, então ela é toda colorida. A gente vai marcando o que é princípio. E o princípio é isso, você gravar que é uma coisa imutável, são princípios do reino. Coisas que não mudam, leis mesmo do reino de Deus. Né? Dê um exemplo para nós. Por exemplo, Deus é amor. Deus é amor, não muda. Isso é imutável, é um princípio do reino, né? O reino, ele é de amor e Deus é amor. É verdade. E eu lembro... E o interessante no testemunho da Isabela é mostrar esse lado humano de quem começou, deu uma parada e está querendo retomar, né? Talvez muitas pessoas que estão nos escutando agora também vivam essa experiência, né, Rose? De já terem começado um tempo, por alguma razão na vida, parar, mas nunca é tarde para recomeçar, e, né? Que assistindo esse programa, se sintam animadas a retomar essa caminhada da Bíblia, mesmo que por alguma razão tenham aí parado. Vamos recomeçar, né? E eu me lembro que o programa do Estudo da Palavra começou lá em Cachoeira Paulista e eu fiz parte do nascimento desse programa, porque ele era do meu núcleo, eu era responsável do núcleo de formação na época, e até a Gabi, né, a Gabi Sanchotene, aqui nós estamos na missão de novo aqui no Manhã Viva, também fazia parte do núcleo comigo, e nós duas começamos, né, a Gabi como diretora, começamos então montar o cenário, tudo como que ia ser montado essa Bíblia no meu dia a dia, a importância de ter este programa, né, que antigamente tinha na Canção Nova, por um tempo parou, mas retomou, graças a Deus, a nossa programação. E a gente está vendo quantos frutos tem dado, né? Sim, um dos frutos que é aqui dessa partilha, que é através do método, né? Conhecendo a palavra de Deus, passa em 2 horários, de manhãzinha, depois da missa das 7, e à noite também está passando também os horários. Agora parece que é só o padre Roger Araújo que está apresentando, mas, como a gente vê, né? Não podemos parar todos os dias ali meditar a palavra de Deus. Vamos ver mais um vídeo, então, agora é o vídeo da Jaqueline. Meu nome é Jaqueline, eu sou de Salvador, Bahia, e eu vim falar um pouquinho a respeito da minha experiência com a palavra de Deus a partir da Canção Nova. Há mais de 15 anos eu conheço a comunidade de Canção Nova, assisto, sou evangelizadora porta a porta e sócia evangelizadora. Porém, em um determinado momento, eu conheci o livro A Bíblia no meu dia a dia e o método A Bíblia no meu dia a dia. E ele me ajudou bastante a sistematizar o meu estudo da palavra e fortalecer esse estudo na minha vida. Com a missão Jovens Sarados, que eu tomei conhecimento há 2 anos atrás, isso entrou como rotina na minha vida, pois faz parte do estilo de vida dos Jovens Sarados, o estudo da palavra. Então, a soma da experiência com a Bíblia no meu dia a dia e com a missão Jovens Sarados fez com que eu tivesse esse desejo maior por estudar a palavra e conhecê-la mais e mais. Por isso eu louvo a Deus todos os dias pela Canção Nova e por tudo que ela oferece para nós em termos de evangelização e crescimento espiritual. Muito bem, muito bom. Obrigada, Jaqueline, lá de Feira de Santana. Padre, e como a gente deve, por onde começar a ler a palavra de Deus? Pois é, são vários métodos que a igreja tem, então são várias portas pelas quais a gente pode entrar, né? No método A Bíblia no Meu Dia a Dia, o Padre Jonas propõe né, a carta de João, primeiro as cartas, depois de Paulo, depois os evangelhos, para depois começar no Antigo Testamento. É um caminho, partindo do princípio que o Antigo Testamento tem uma linguagem um pouco mais difícil, ou seja, é menos comum, menos usual para o nosso tempo, né? Mas são textos importantes para serem lidos, né? Não podemos desvalorizar o Antigo, porque é o tempo da promessa, né? Enquanto o Novo é o tempo da realização. Só realizou em função dessa promessa. Outros métodos são de começar dos próprios evangelhos, por exemplo, que são mais conhecidos, né? As pessoas já escutam na missa, tempo da realização. Só realizou em função dessa promessa.
Outros métodos são de começar dos próprios evangelhos, por exemplo, que são mais conhecidos, né? As pessoas já escutam na missa, ou pelo menos ela já tem uma noção do que é. O que vale, Rosa, é realmente ter um método. Esse do Padre Jonas é fundamental, é sensacional, né? A Natália está dando o testemunho dela, outras pessoas já deram através do vídeo, porque o objetivo, como a própria Natália já nos lembrou, é que essa Bíblia transforme a vida. Porque ler a Bíblia não é para ser intelectual, não é ler a Bíblia só para pregar para os outros, para ficar sabendo, para adquirir cultura. Não é isso. É para mudar a minha vida em primeiro lugar. Eu tenho que ser uma pessoa convertida, transformada, renovada em Cristo Jesus. E eu sendo renovado, essa palavra vai ser naturalmente também proclamada para os outros. Porque ela não pode se fixar apenas em mim. Eu tenho que ser missionário. Mas como eu vou anunciar se eu nem tenho a palavra para mim? Sabe o que eu lembrei, padre, agora? De uma frase de São Francisco de Assis. Pregue a palavra de Deus e, se for preciso, use as palavras. Exato. Isso. Então, com a própria dizer, vida, né? Com a própria vida, com testemunho. Em primeiro lugar. Alcançar as pessoas. Que muitas vezes a única palavra que a pessoa vai ler vai ser com a nossa vida. Vai ser o evangelho, né? Vai ser o evangelho da sua vida. Vai ser o evangelho vivo. Não vai ter outra forma da pessoa poder ler. Às vezes a pessoa nem sabe ler. Sim. Verdade. E uma coisa interessante, assim, é natural que todos nós, lendo a Bíblia, até eu que sou padre, a gente tenha dúvidas. Essa palavra, essa questão. Então, hoje, nós temos formas muito diferenciadas. Procure o seu pároco, ou um padre da sua paróquia, leve a Bíblia. Até eu que sou padre, a gente tenha dúvidas. Essa palavra, essa questão. Então, hoje, nós temos formas muito diferenciadas. Procure o seu pároco, ou um padre da sua paróquia, leve a sua dúvida para ele. Procure um leigo ou uma leiga que tenha uma formação e que possa lhe ajudar. A própria Canção Nova tem livros, tem vídeos, tem CDs, né, sobre livros da Bíblia, pregações. Então, hoje, nessas dúvidas, a própria Canção Nova tem tanta coisa boa para ajudar você, né? Procure lá e adquira. Gente, agora vamos acompanhar o vídeo da Aline Nogueira, que é de Araçatuba, em São Paulo. Vamos acompanhar. Eu comecei a fazer o meu estudo bíblico através do método do Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia. E esse método, ele é um método muito precioso, porque é um método fácil de se fazer, mas que tem uma importância muito grande. Porque nesse método eu pude crescer mais ainda na minha intimidade com Deus, na minha vida de oração, e pude escutar a voz de Deus que fala conosco através de diversas formas, mas sobretudo através da Sagrada Escritura. Então eu louvo muito a Deus por ter inspirado o Padre Jonas a criar esse método e a ter espalhado para as pessoas. Muito bem, muito obrigada, viu, Aline, pela sua participação. E, padre, escutar e compreender a palavra de Deus, né? Como que nós devemos fazer? Que atitude nós devemos tomar? A escuta é a primeira atitude, né? É acolher no coração, é a semente que cai numa terra boa, né? Porque se cair na pedra, no espinho ou na beira de caminho, não vai dar nada. Então, é a primeira escuta. Mas, além de escutar, eu tenho que compreender essa palavra. Porque senão, como é que eu vou vivê-la, anunciá-la? Compreender, aí vem todo o método de o que Jesus está falando para mim através dessa palavra, o que Deus quer dizer para a minha vida, para a nossa realidade nesse momento. E essa meditação vai levar à oração, né? Porque ao meditar, ao perceber, eu quero rezar, eu quero pedir perdão se aquilo me mostrou algo que na minha vida eu não estou conseguindo fazer. Eu quero dar graças, louvores a Deus. Eu quero fazer um pedido se é alguma coisa que a minha vida está necessitando. Então veja, eu vou escutar, eu vou meditar, eu vou rezar, né, orar, e ao mesmo tempo eu vou também sair para a vida com uma atitude nova, ruminando, né, a palavra que você mesmo usou hoje. Eu vou fazendo essa ruminação, porque vai me iluminar para as atitudes que eu tenho na vida. Muito bem. Quero agradecer a presença de vocês, a participação, mas antes eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está lá em casa. Bom, leiam a Bíblia, né? Queiram ter essa intimidade com o Senhor, porque, como eu já disse, mas eu gosto muito de falar isso, só se ama que se conhece. Você falar que você ama o Senhor, que você ama a igreja, né? E não conhecê-la de fato, é palavra ao vento, né? Então, faça a experiência de realmente, como já diz a palavra em Jó, né? Eu conhecia pelo que eu ouvia dizer, mas agora os meus olhos o veem. Né? É diferente. Então, busquem a Bíblia, porque vale a pena. Eu confirmo isso que a Natália está dizendo, especialmente para você, né, que está nos assistindo hoje e que não lê a palavra, é católico, vai à missa, tem a Bíblia em casa.
Muda de vida. Não é normal um católico não ler a palavra. Começa a ler essa palavra. Se sozinho está difícil, procura um grupo bíblico aí na sua comunidade, na sua paróquia. E certamente você vai crescer muito em sabedoria, discernimento. E essa ler essa palavra. Se sozinho está difícil, procura um grupo bíblico aí na sua comunidade, na sua paróquia. E certamente você vai crescer muito em sabedoria, discernimento e luz para a sua vida. Amém. Nós vamos para um rápido intervalo, mas vamos voltar, gente, aprendendo a fazer o marcador de página com a Cislene, com as suas mãos ali, a artesã vai estar nos ensinando, hein? Se prepare, já já nós voltamos. Espero você. Io vi dire una cosa. La gioventù non esiste. Esistono giovani, storie, volti, sguardi, illusioni. Esistono i giovani. I giovani non sono il premio Nobel alla prudenza, no? E dalle volte parlano con lo schiaffo, no? La vita è così, ma ascoltarli. Ma non basta scambiarsi qualche messaggino o condividere foto simpatiche. I giovani vanno presi sul serio. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe e fiscalize os candidatos eleitos. Só assim as promessas feitas durante a campanha podem ser cumpridas para melhorar o Brasil. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever com a democracia. Justiça Eleitoral. Ai, ai, eu amo perfume de rosas. Toda menina gosta de flores, né? Até a mãezinha do céu. Ela é a mãe de Jesus e minha também. Por isso eu sempre trago uma rosa pra ela. O Jonas me disse que a palavra rosário significa um montão de rosas. Então, cada Ave Maria do Rosário é uma rosa que a gente oferece. Rosas! Então, cada Ave Maria do Rosário é uma rosa que a gente oferece à Nossa Senhora. Quando a gente reza o terço, nós oferecemos 53 rosas para a mãezinha do céu. E o rosário completo são 203 rosas. Já pensou? É muita rosa. E o que ela faz com tanta rosa? Ela transforma essas rosas em graças. Para nós e para todo mundo que a gente reza. Legal, né? Então o que você tá esperando? Pega logo o seu tercinho aí e começa a rezar. As Ave Marias são as rosas mais bonitas que a gente pode oferecer para Nossa Senhora. Sabe aquele programa que você ama assistir e não perde por nada? No canal Canção Nova Play, no YouTube, você assiste a ele e a toda a nossa programação quando e onde quiser. Clique em inscrever-se no botão vermelho na parte superior da tela e fique por dentro de tudo que acontece na TV Canção Nova. Inscreva-se já no canal Canção Nova Play no YouTube. Estamos de volta com Manhã Viva, hoje falando da Palavra de Deus. Chegou o nosso momentinho do artesanato, mas antes eu tenho um recadinho para você, evangelizador porta a porta. Atenção, viu, evangelizador porta a porta. Temos um presente exclusivo para você, isso mesmo. Fazendo o seu pedido acima de 450, você ganha um lindo adorno de porta com estampa exclusiva para você colecionar. Fazendo o seu pedido acima de 650, você ganha um lindo prato decorativo de louça, também com estampa exclusiva. Acesse
portaaporta.cançãonova.com. Confira as regras da promoção e não deixe de participar, viu? É um presente para você, evangelizador porta a porta. Corre lá, então. Chegou, então, agora o nosso momento do artesanato. Bem-vinda, Cislene, aqui no Manhã Viva. Muito obrigada. Falando a palavra de Deus, que é uma riqueza na nossa vida, né, Cislene? E você vai nos ensinar a fazer um marcador de página, como tem aqui, ó, na Bíblia, para você marcar onde você parou, ou aquele trechinho que foi tão importante para você, que Deus falou forte e que você quer ruminar mais tarde. Olha, então, tá aqui e nós vamos aprender, então, a fazer, né, Cislene? Vamos aprender. O que você vai precisar? Ó, aqui, a princípio, nós temos esse aqui de renda, né, que é bem fácil de fazer também, mas nós vamos ensinar esse com peças de MDF, né? Então, a gente vai começar aqui, ó. Nós precisamos aqui, deixa eu ver na minha cola aqui, ó, do elástico. Nós precisamos de 40 centímetros de elástico fino chato, tá? E esse elástico tem todas as cores, né? Tem todas Como a as gente cores. vê aí. Isso. Eu compro mesmo, assim, a pecinha. Na Galeria do Ouvidor a gente encontra, né? Que sai mais de 40 centímetros de elástico fino chato, tá? E esse elástico tem todas as cores, né? Tem todas Como a as gente cores. vê aí. Isso. Eu compro mesmo, assim, a pecinha. Na Galeria do Ouvidor a gente encontra, né? Que sai mais em conta pra gente. Então, são 40 centímetros de elástico. Uma pecinha de MDF que a gente encontra Também nessas lojas, prontinho, né? Já vem prontinho. E eu peço para cortar o fundinho, né? Essa parte do fundo para a gente fazer um acabamento para ficar mais bonito, né? Um acabamento bacana, né? E tem até o adesivinho seu aqui. Sim, tem que ter a propaganda. Santos e mimos, isso mesmo. Pois é, então vamos lá, né, gente? Eu uso uma cola, a cola universal. Tem vários, né? Marcas, eu uso a cola universal. Eu gosto de plastificar porque para que você não tenha problema, não estrague. Entendi. Né? Porque se Deus quiser, vai ser um produto que vai ser bem mexido para mexer na Bíblia todos os dias, né? Então vai estar mexendo nele. Então a gente vai começar. Depois de impresso, plastificado, né? Nós vamos usar a cola. Vamos passar a cola universal. Cola universal, que é uma cola de um bom contato, que ela é transparente quando ela seca, né? Não aparece. Vamos colocar na nossa pecinha. Então, a gente cola bem. Depois de colado, nós vamos colocar o elástico aqui, ó. Nosso elástico aqui. O segredo do elástico é colocar ele bem. Não aparece. Vamos colocar na nossa pecinha. Então, a gente cola bem. Depois de colado, nós vamos colocar o elástico aqui, ó. Nosso elástico aqui. O segredo do elástico é colocar ele bem no centro. Medindo bem aqui, ó. E ver se ele não está dobrado, né? Entendi. Ele tem que estar bem as certinho. duas pontinhas próximas. Isso. Olha o meio, assim que ele vai ficar. Olha que legal. Né? Depois a gente vem com essa parte, que é o fundinho ali. É o fundinho. Pra gente fazer um acabamento, porque a gente pode deixar assim. Mas, né, vamos fazer um negócio... E vai segurar até melhor, 100%, né, Cislene? Ó, bem Olha fácil de fazer. Rapidinho, a gente vira, isso aí, ó. E vamos deixar secar. Então, bem tranquilo de fazer. Depois de sequinho, eu já trouxe um adiantado, a gente vai colar as pedrarias. bolinhas. Pode ser meia pérola, pode ser fios de strass. Tem esse outro modelinho ali que vem em cartelas, né? É aqueles brilhozinhos que vem em cartela. Então, tem uma infinidade de produtos que a gente pode decorar. Você pode brincar, né? Criar aqui. Exatamente. Gente, fica super lindo, bacana. Hein? Meu Deus. Então, aqui eu já trouxe um já começado, porque a pérola é bem tranquilo de colocar, né? Usamos a mesma cola, porque como essa basezinha aqui é plastificada... Passa bem, tem que tomar cuidado para não esparramar, A gente vai usar um palitinho, que chama Pega Pérola. Ele é um palitinho... Ele tem uma... Vou pegar esse outro aqui. Ele tem uma cerinha no fundo dele. Ele pega, agarra. aí você vai colocando, ó. Olha que bacana, gente, mas vocês artesãos, vocês têm muita ferramenta boa, hein? Tem para nos ajudar, né? Olha, aí. Cada dia eu aprendo mais aqui, viu? Isso. Acerta bem as pérolazinhas, né, para que elas fiquem e pronto, fica prontinho o nosso marcador de peça já tá de MDF. pronto São Francisco. Tá pronto São Francisco. Lembrando da frase que eu falei mais cedo, né? Que São Francisco dizia, pregue a palavra de Deus. Se for preciso, use as palavras. Use as palavras, pois é. É forte. Forte, muito forte. E esse aqui, se der tempo da gente fazer esse, dá tempo? Dá tempo? Então, vamos lá. Gente, eu achei que isso aqui era uma pulseira.
Eu perguntei pra Cislene, ô Cislene, isso aqui é uma pulseira pra colocar aqui assim, né? Uai, né? Aí ela falou assim, não, menina, isso aqui é um marcador. Olha que chique, gente. Pois é. É muito bonito, chique, isso aqui era uma pulseira. Eu perguntei pra Cislene, ô Cislene, isso aqui é uma pulseira pra colocar aqui assim, né? Uai, né? Aí ela falou assim, não, menina, isso aqui é um marcador. Olha que chique, gente. Pois é. É muito bonito. Lógico que a palavra de Deus merece o melhor, Claro, né? claro. Exatamente. Espero que as pessoas usem muito, vai trocando ele de página. É, pode até estragar e depois Isso, compra outro. compra outro. Ou Então, faz, né? Vamos aprender aqui no Manhã Viva. Isso mesmo. Então, vamos lá. Esse aqui de renda, gente, a gente compra renda no metro também, né? A gente gasta 23 centímetros, corta a pontinha dela só para ela encaixar na pecinha que a Essa gente já precisa. tá... Eu já deixei a pontinha uma pronta. ponta pronta, né? Para poder ficar mais fácil, porque podia não dar tempo, né? A gente vai usar essa pecinha, que chama jacaré. A gente encontra em lojas de materiais para montagem de bijuteria. Então, a gente não precisa de cola, que ela é uma pecinha que ela tem umas garrinhas. Então, ela já prende bem. É só pegar um alicate, né, de ponta fina. Um alicate também a gente encontra em casas de artesanato. E apertar. Apertar bem, ele tá firme. Nossa. Porque ele tem uns dentinhos parecendo, né, aqui, ó. Jacaré mesmo. A boquinha do jacaré, ó. Olha, que legal. Então, essas pontinhas grudam bem. Então, a gente fez essa parte, nós vamos colocar um detalhe, que é essa bolinha aqui, ó, que nós colocamos. Eu coloquei um cristal, pode ser uma pérola, linda, né? Eu ponho de acordo com a cor da minha renda, para ficar bem bacana, né? A gente vai pegar uma pecinha que chama contrapino, é uma pecinha, um araminho com uma bolinha na ponta. Tudo isso em lojas de artesanato, de montagem de bijuteria. Acha tudo, né? Acha tudo. A gente entra nessas lojas, a gente fica até perdida com tanta coisa boa que tem. Usamos essa pecinha também para fazer um acabamento na bolinha, que é tulipa. Tem vários modelos, chama tulipa. Senhora. A gente vai encaixar o nosso contrapino. Depois nós colocamos o nosso cristal. E outra, a gente vai gastar 2 tulipas, né, um parzinho, para ela ficar bonitinha assim. Nós vamos cortar mais ou menos meio 5 milímetros. Aqui tem né, alicate para tudo, pra né, tudo. Cislene? Porque aqui é um alicate de ponta chata, que é pra gente apertar. Um alicate de corte. Para cortar. Né? A gente corta mais ou menos 5 milímetros aqui, meio centímetros, pra gente dar a viradinha aqui pra encaixar o elozinho. Então, a gente pega o alicate arredondadinho e vai fazer só isso, ó. Só virar pra dentro aqui pra fazer uma voltinha, pra ficar uma argolinha. Pra que a gente possa colocar o nosso elo, ó. A gente coloca o elozinho aqui na bolinha que a gente fez e vamos colocar na pontinha da nossa pecinha jacaré. Olha, gente. Pegamos o nosso outro alicate. E quem em casa tá lá, ai meu Deus, mas eu não tenho esses alicates. Como que ela pode fazer? Olha, é muito difícil fazer assim, com a mão, dá pra fazer, mas é muito difícil fazer com o dedinho assim. Só se tiver um alicate velho, aqueles alicates um alicate velho, às vezes a pessoa vai dentro de casa procurando alguma coisa que dê pra ela fazer, né? Mas o ideal é que compre. Não é caro um conjuntinho desse... Não é? Não, menos de, acho que no máximo uns R$10, 12 no máximo, acho. O joguinho com três. Nossa! Esses 3 aqui, ó. Meu então Deus, você acha na Galeria do Ouvidor muitas pecinhas assim. É muito em conta. Muito em conta. Então nós vamos pegar agora um pingentinho pra gente colocar. Uma cruzinha. Como a gente está fazendo, né? Pra nossa Bíblia, ó. A gente encaixa. Nossa, gente, que lindo. É bem fácil de fazer, bem tranquilo. É só, ó, aperta o elozinho e já tá pronto o nosso marcador de renda. Que chique. Então a gente gasta aqui muito pouco. Olha, gente, você dá de presente, hein? Para alguém, olha. Tem uma rendinha mais estreita, que é mais delicado. Mas é o mesmo processo, o jacarezinho é menor. Menorzinho. Você vai comprar de acordo com o tamanho. a espessura da sua renda, né? Se comprou uma renda mais larga, compra um mais larguinho. Isso. E olha, gente, tem a pomba do Espírito Santo numa ponta. Sim. Na outra tem uma cruz, né? Isso. Finaliza com a cruz. Exatamente. Olha que bonito, que bacana. E pode muito ser feita fácil até de com fazer. fita de cetim, fita de veludo, né? Você pode usar também fita. Isso vai da criatividade de cada um. Gente, né? muito legal. E olha, além disso também, olha que coisa mais linda esse texto aqui, ó. Eu tava olhando ele aqui. Eu falei assim, gente, ela fez esse texto, né, Cislene? Sim. Você fez tudo, tudo. A golinha, as pedras. Gente, olha a delicadeza desse texto aqui.
Muito bonito. E você vende, né, Cislene, também? Vendo. Participo. Tudo, Tudo. A golinha, as pedras. Gente, olha a delicadeza desse texto aqui. Muito bonito. E você vende, né, Cislene, também? Vendo. Participo de feiras, vendo lá na minha casa, tenho um espaçozinho. Quem quiser procurar você, saber mais do seu trabalho, como que a pessoa pode te encontrar? Ó, eu tenho, né, no Facebook, no Instagram, @Cislene Reis, Santos e Mimos, e também no meu telefone, né, que está disponível lá para quem quiser me ligar, vai ser um prazer muito grande. É 031 99707 6149. Muito bem, olha, parabéns, todo o seu trabalho aqui, tudo que ela faz. Sim. Parabéns, Cislene. Obrigada. Olha, você está de parabéns. Meu trabalho novo, né? Feito com Esse alumínio. É um trabalho novo que eu estou fazendo. Quero até mandar um beijo pro pessoal do Paraná, lá de Maringá. Meu professor Márcio Aveiro, lá da Natural Inspiração. Lá de Paraná. Legal. Quando você mostrou o vídeo ali do Curitiba. Paraná, foi o primeiro vídeo. Eu falei, nossa, que coisa boa, né? Então, mandar um beijo lá para a Natural Inspiração, que foi ele lá que eu estou fazendo esse curso. E olha, a próxima vez tem que vir para ensinar a gente, tá? Pois é, olha que lindo, né? Já Fazendo esse curso. E olha, a próxima vez tem que vir para ensinar a gente, tá? Pois é, olha que lindo, né? Já fica o convite, tá? Vou agradecer muito, claro. Esse trabalho em alumínio. Em alumínio, chama Olha, latonagem, é um bacana. trabalho lindo. Eu estive lá agora, voltei no sábado, fiquei 2 semanas lá fazendo. Então, assim, é muito lindo. Estou apaixonada com esse trabalho. Estou apaixonada. Que riqueza, hein? Custei encontrar. A hora que eu achei, eu falei, é o meu lugar do Rio. Tinha que ser no Paraná, hein? Tinha que ser no Paraná. Oh, meu Deus lá em Maringá, céu. povo bom lá, Pertinho, né? lá, Maringá, Pé Vermelho, povo. Isso. Um beijo, viu, gente? Olha, muito obrigada, Cislene, mais uma vez. Volte sempre no Manhã Viva. Obrigada a você que esteve participando. Gente, e atenção, hein? A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés. Vamos deixar ser guiados pela palavra e já quero aproveitar você que nos acompanha. Estamos no finalzinho do mês, nos ajude com o projeto Dai-me Almas. A sua moedinha, aquilo que você pode, ajude-nos a chegarmos ao 100%, 100% de evangelização, 100% de salvação de almas. Quantas almas o Senhor tem para nós? Quando chegarmos no céu, o Senhor vai perguntar, o que você fez com as almas que eu confiei para que você salvasse? Isso é muito sério, hein, gente? Então vamos lá, juntos, rumo ao 100%. Sem medo, hein, gente? Dar as mãos, vamos caminhar juntos, 100% de evangelização. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. E até o nosso próximo programa. Um grande beijo. Façam bastante aqui, né, gente? Isso mesmo. Vamos fazer. Obrigada, Cislene. Eu que agradeço. Muito Deus te obrigada. abençoe, viu? Amém. Okay. Obrigada. Muito bonito. A seguir, mais saúde. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós os consagramos. Participe da Missa pelas Famílias, todas as segundas-feiras, às 3h30 da tarde, no Santuário do Pai das Misericórdias. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Tudo que há no Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Conheça as novas agendas Canção Nova e faça o estudo da palavra com os Diários Espirituais 2019. As agendas auxiliam na organização dos seus compromissos, contém salmos e a liturgia diária. E o Diário Espiritual apresenta a liturgia completa com espaço para suas reflexões pessoais. Para cada necessidade, um produto especial.
É a evangelização presente em todos os momentos do seu dia. Adquira pelos canais de venda. Uma história cheia de mistérios, fé, milagres. Viaje com Kate em uma jornada emocionante no livro Uma Única Conta do Rosário. Uma ótima dica de leitura que você encontra na Paulinas. Minha boca anunciará a vossa justiça. Somos uma junção de amor, fidelidade, comprometimento, fé, adoração. Tantas palavras que separadas possuem um sentido simples, mas unidas ao que vem do coração de quem é Canção Nova, formam o Clube da Evangelização, instrumento para a transformação de milhares de vidas por todo o mundo. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. São 6 anos de TV Canção Nova. É uma experiência muito marcante, bela de ver pessoas que estão conosco há bastante tempo que assumiram a missão da Canção Nova, que é evangelizar, e simplesmente não só evangelizar, mas evangelizar através dos meios de comunicação, que é algo tão desafiador e tão importante nos dias de hoje. O que me marca é ver que o que o Paulo Cesse escreveu na Evangelho Anunciante, no número 45, é a transmissão da mensagem do Evangelho. Nós, ao mesmo tempo que estamos falando com uma multidão, ao mesmo tempo estamos falando de forma individual com cada pessoa. A mensagem que nós transmitimos toca multidões, mas toca cada um de forma individual. Penetra o coração, penetra a mente e gera transformação, gera vida nova. Então, isso assim é muito marcante, é muito bonito de ver a entrega de tantas pessoas na TV Canção Nova ao longo desses 30 anos. Conheço vários, conheci muitos que passaram por aqui, outros que estão chegando, para juntos continuarmos. Aí, mais 30, mais 60, mais 100, mais 200 anos, enfim. A TV Canção Nova ela é um projeto de Deus, então ela é infinito, né? Porque Deus não tem fim. Já ouvi vários testemunhos com muitas pessoas, né? Amigos, familiares mesmo que acompanham a TV Canção Nova e se sentem marcadas, principalmente pelas palestras dos eventos que a TV transmite, a homilia da Santa Missa, ou até mesmo algum fato marcante de ensinamento de catequese dentro da programação da TV Canção Nova. Então, pessoas que começam a assistir a nossa programação e elas têm ali a sua mente ali mexida, né? O seu coração ali aquecido por algo que as leva a adotar uma postura diferente, a mudar de vida, a querer ser mais de Deus. Então, isso é muito belo de ver, que através de um simples programa de TV, uma transmissão que fazemos, Deus se encontra com as pessoas. De uma forma mais atual, né? As pessoas se conectam a Deus. Então, elas acabam entrando em conexão com Deus através da programação da TV Canção Nova. Essa forma de evangelizar no desafio do dia a dia, né? Na pobreza. Fazer televisão como nós fazemos é muito desafiador. Mas, graças a Deus, esse é um meio que Deus nos deu e nos concedeu para que a gente não permaneça intacto, ou que a gente se orgulhe do que fazemos. Isso nos faz ser humildes. Isso nos faz olhar e ver de onde nós viemos e para quem servimos. Se tivéssemos muito dinheiro, poder, nós simplesmente... Eu acho que a gente não seria o que somos hoje. Eu acho que a gente não faria a diferença que fazemos na vida das pessoas, porque a gente iria ser autossuficiente, a gente ia se orgulhar e a gente ia dizer, olha, isso aqui é obra das nossas mãos, fruto daquilo que nós fazemos.
Programa livre para todos os públicos. Olá, Mais Saúde hoje falando de um tema que, assim, qual a diferença entre aquela dor de cabeça normal que eu tenho, doutora, né? Porque às vezes na anamnese a gente pega a gente falando assim, quando pergunta se tem dor de cabeça, mas ao mesmo tempo tem também a famosa enxaqueca. Então, para falar desse universo de dores de cabeça, cefaleias, enxaqueca, nada melhor do que a doutora Denise Carreiro, que já está ali sentadinha esperando por mim. E, mais uma vez, Denise, super obrigada de você estar aqui. Foi seu último livro, né? Lançado, foi a respeito de enxaqueca. Nós fizemos um programa bárbaro no Mais Saúde, lá da rádio, mas hoje vamos fazer um melhor ainda da TV. Vamos lá. E até um pouco por causa disso, né, Gisela? Porque a gente cansa de ouvir o paciente perguntar para o paciente, você tem dor de cabeça? Normal, né? Eu tive um paciente que ele me falou no retorno seguinte, que teve um dia, depois de umas 2, 3 semanas que ele começou a orientação, que ele acordou a mulher no meio da madrugada. Ele acordou a mulher e fazia assim, eu não tô com dor de cabeça. Jesus! E ela fazia assim, sei, e aí? Você não tá entendendo? Eu não tô com dor de cabeça, eu não me lembro sem dor de cabeça. Olha. Né? Então, existe um processo. Mais uma vez, quando eu fui pesquisar para poder escrever o livro, você encontra todas as causas possíveis e imagináveis, menos qualquer relação com a alimentação. Então, você tem assim, tá bom, vai um álcool ou, né, uma tiramina presente, né, nos queijos, alguma coisinha assim, mas muito en passant. A relação, efetivamente, de todo o processo alimentar que desencadeia os processos que levam à enxaqueca, se você não tem essa relação em lugar nenhum. Muita gente não faz a relação entre alimentação e qualquer coisa, né? É raro. E quando ela vai no médico, ele também não faz. Pois é, né? Né? Então, nunca foi ensinado isso a ela. Não, né? Não é ensinado e pelo muito que eu pesquisei, realmente, para escrever, você tem, assim, os fatores que desencadeiam enxaqueca são processos inflamatórios, realmente, para escrever. Você tem, assim, os fatores que desencadeiam enxaqueca são processos inflamatórios, são estresse oxidativo, todos esses fatores são relatados como causa. Muitas vezes o pessoal coloca assim, jejum prolongado e não a hipoglicemia, né? Enfim, mas até pela relação do jejum prolongado à hipoglicemia, ativação do CGRP, que é o nervo aqui do trigêmeo. Então, você vê todos esses fatores como sendo relacionados ao desencadeamento da enxaqueca. Mas o que a alimentação tem a ver com a inflamação, com o estresse oxidativo, com a disfunção mitocondrial, com a ativação do CGRP? É isso que não é colocado em lugar nenhum. Então, mais uma vez, o que a gente faz todos os dias, várias vezes ao dia, é comer, né? E esses alimentos, se eles tiverem uma composição aonde essas proteínas são de difícil digestão, ou eles contenham substâncias que são excitatórias de célula nervosa, a hora que substâncias pró-inflamatórias, ou mesmo essas substâncias excitatórias fizerem essa excitação da célula nervosa, ela leva... Quando você fala excita a célula nervosa, quer dizer que abre o canal de cálcio e entra informação na célula. Quando isso acontece, a célula vai ter que processar essas informações. E para isso é um gasto energético muito grande. Só que esse próprio processo inflamatório leva a estresse oxidativo, aumento de radicais livres. Imagina isso com a deficiência de nutrientes antioxidantes e a deficiência de um nutriente fundamental nesse processo, que é o magnésio. Porque o magnésio é o bloqueador natural do canal de cálcio. Então, quando você excita a célula nervosa e ela abre o canal de cálcio para receber a informação, eu preciso bloquear ele na hora certa, porque senão a célula não sabe lidar com aquilo. Quando falta o magnésio, uma substância excitatória da célula nervosa, como aspartame,
glutamato, cafeína, feniletilamina contida, por exemplo, no chocolate, excita a célula nervosa, você tem a informação e tem que bloquear. Na falta do magnésio, essa substância é 10 vezes mais excitatória. Então, a hora que excita a célula nervosa e ela precisa de uma demanda energética, o processo oxidativo e a deficiência nutricional leva a uma disfunção da energia. Por isso é chamado disfunção mitocondrial. A célula não responde energeticamente. Então, eu tenho uma demanda de energia e, ao mesmo tempo, a célula não consegue responder. Isso leva a um processo chamado de depressão alastrante cortical. E isso é uma das maiores causas do desencadeamento da enxaqueca, principalmente com aura. Né? Então, é ao mesmo tempo um processo inflamatório e uma falta de energia para essa célula. E a gente tem alguns processos, como, por exemplo, hipoglicemia, né? Falta de energia para o sistema nervoso central, faz o organismo aumentar a produção de catecolamina, são os hormônios do estresse, para produzir cortisol, para fazer neoglicogênese, para aparecer glicose de algum lugar para o cérebro não pifar. Cérebro não tem reserva de energia. Então, se falta energia, ele tem que arrumar. E ele vai fazer isso ativando esses hormônios do estresse. Toda vez que ativa esses hormônios do estresse, eles fazem uma vasoconstrição no sistema nervoso central, seguida depois de uma vasodilatação, onde pode desencadear a dor de cabeça. Porém, ela vai ser precedida, né? Quando libera esses hormônios do estresse, pode dar taquicardia, mão fria, pé frio, suor, visão turva, luzinha, estrelinha, sensação de formigamento nas extremidades, sensações de desmaio, sensações de parece que está andando no ar. Então, a enxaqueca, ela nunca é a dor de cabeça. Inclusive, tem enxaquecas que nem tem a dor de cabeça. Tem todos os outros sintomas, mas não tem a dor de cabeça, tá? Então, ela vem sempre precedida. É comum a pessoa falar para você, um tempo antes, eu vi luzinha, estrelinha, vista embaçada, ouvido tampado, sonolência, lacrimejamento, sensação de falta de energia. E um tempo depois vem a dor de cabeça. Então, isso precede a dor de cabeça. Então, erros de comportamento são de falta de energia. E um tempo depois vem a dor de cabeça. Então, isso precede a dor de cabeça. Então, erros de comportamento alimentar, longos períodos sem comer, comer alimento que dá pico e queda de energia, como doces isoladamente, com o estômago vazio, cafeína com o estômago vazio, dá pico e queda de energia. Então, desbiose com prevalência fúngica, aumenta fungo no intestino, fungo produz substância hipoglicemiante e pode ser um dos grandes desencadeantes de enxaqueca, né? E a hidratação? Isoladamente pode ser um fator, né? A pessoa falta não de bebe hidratação. água. Ai, meu Deus do céu. Quando você sente sede, o organismo já está em torno de 20% desidratado. Só que o primeiro órgão que desidrata é o cérebro. Olha, né? gente, que... E a hidratação adequada, ela aumenta a oxigenação cerebral. E quando aumenta a oxigenação cerebral, aumenta a captação de glicose pela célula nervosa, né? Melhorando formação e ação de neurotransmissores e evitando queda de energia, né? Para o sistema nervoso central. Eu tive uma professora, ela era ótima, ela mandava todo mundo tomar um copo de água antes da aula. Sábia, né? Com certeza. Já dá uma melhorada. Eu até falo muito para os meus pacientes, quando começa a sentir essa sensação, antes de pensar, bebe. Isso. Pega a água e toma. Uma coisa tão simples. E respira. E isso. come uma fruta. Aí é perfeito, né? Então, realmente... E você sabe que no meu livro de Nutrição, Saúde e Fertilidade, eu sou tão apaixonada pelo magnésio que eu coloquei justamente uma imagem da hemoglobina e uma da clorofila. O nosso sangue, e eu digo assim, o sanguinho da planta. E nós temos o ferro, por isso o sangue vermelho, e nós temos o magnésio, porque todo mundo pergunta assim, onde tem magnésio, então? Verde. Gente, sempre. Folha verde, né, Denise? Folha verde, feijão, e aí, as tem leguminosas, vários, né? Feijão, Mas o verde é gritante. lentilha. Tá na dúvida? Olha para o verde o que tem. E como a Denise sempre diz, né? Salada no almoço e no jantar, folha verde como remédio. Antes de prazer é remédio, né? E que bom assim que é gostoso, como fruta, né?
né? Fundamental, né? É muito E muito bom. Mas olha, eu achei justamente super importante. Primeiro porque eu lembro que num programa anterior que nós gravamos, você falou daquela situação do paciente que às vezes nem percebe o que ele está sentindo. Porque às vezes a gente faz uma anamnese e a gente pergunta, primeiro que ele fica olhando assim, que pergunta é essa, né? Por exemplo, O que né? isso tem a ver com a que nutrição? tem a ver? Não, o que tem a ver comigo que eu vim fazer outra coisa? E é interessante quando eles voltam que aquilo é um alerta, que depois eles falam, nossa, eu não sabia que eu estava tão mal. E é interessante quando eles voltam que aquilo é um alerta, que depois eles falam, nossa, eu não sabia que eu estava tão mal. Porque depois que a gente fica bem, o corpo... porque o corpo é uma obra-prima de Deus, né, Denise? A gente que estuda, não é lindo? A gente é apaixonada, né, principalmente quanto mais a gente vai aprofundando assim, a nível molecular, tem tudo para dar errado, dá tudo certo. E nós fomos feitos para funcionar e não para não funcionar. Exatamente. Mas a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Exatamente. Mas a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Família, projeto do amor de Deus para o desenvolvimento e crescimento do ser humano. Acampamento para famílias, de 25 a 27 de janeiro. Presença de Padre Bruno Costa, Padre Rafael Solano, Diácono João Carlos e Maria Luísa, Rubens e Tânia e Rogerinha. Família, semente do mundo novo. Participe! Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o Condomínio da Fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o trecho São Paulo, Rio e Minas. O Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. Ao adquirir os produtos da Canção Nova, você contribui com aulas gratuitas de expressões artísticas para crianças e adolescentes na Companhia de Artes, favorecendo a revelação de novos talentos. Também conta com a Teen Star, um método internacional de educação holística em sexualidade humana. Adquira os produtos da Canção Nova e contribua com a formação de novos cidadãos para o mundo. Todas as quartas, às 8 da noite, Santa Missa pelo Clube da Evangelização. Participe no Santuário do Pai das Misericórdias em Cachoeira Paulista ou acompanhe pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. E se você já alcançou alguma graça através da Santa Missa pelo Clube da Evangelização, envie-nos seu testemunho pelo e-mail testemunhos@cançãonova.com. Retornando ao programa Mais Saúde, sempre com esse objetivo, né, de levar saúde para a população e graças a essa abençoada TV Canção Nova, sem precisar de patrocinador. Quem faz essa comunidade acontecer e podermos ter programa dessa qualidade é você. Então, desde já, muito obrigada pela sua colaboração. O Roque já diz assim, que não que todo mundo tem obrigação de fazer doação para a Canção Nova, porque ele fala, gente, quantas pessoas se beneficiam dessas informações. Então, realmente, seria um tributo até poder estar realmente colaborando. E, gente, sabe as duas moedas da viúva? É bem por aí. Porque, não, quando eu ganhar na loteria, eu vou dar um presente para... Não, gente.
todo mundo um pouquinho. Faz um arrastão em casa, dá uma olhada em todas as gavetas, vê quanta moedinha você não vai achar. Vai ver você hoje na sua casa, você vai ficar boba, porque é moedinha de tudo que é jeito. Mas, então, retornando, agradecendo tudo que você faz pela Canção Nova, na compra do material de evangelização, o porta a porta, pessoal lá de Portugal também, um beijo muito querido. E me conta, porque tem alimentos que são clássicos, né? Pelo menos para nós, e é típico. Hoje eu atendi uma paciente que veio por causa de dor de cabeça. Adivinha o que ela mais ama? Suco de laranja. Ou limão? Suco de laranja. Ou é laranja ou é limão. Exato. Que são os cítricos. Família citrus. Que não é porque é ácido. Né? Existe uma confusão enorme em relação a isso, né? Como que você explica para o seu paciente, para ele entender que aquela coisa redondinha que quando corta tá cheio de gominho? Então, porque a gente coloca, por exemplo, a laranja-lima, ela não é ácida e é cítrica. O abacaxi é ácido e não é cítrico. Então, o cítrico é aquele que tem carinha de laranja. Então, é a laranja, o limão, a mexerica, o pocã, a laranja-lima. Esses alimentos têm várias substâncias que podem ser desencadeantes de dor de cabeça. Olha que interessante. Tá? E de enxaqueca, inclusive. Então, tem fenóis, tem salicilatos, tem histamina, tem aminas biogênicas e tem salicilato, eu falei, aminas biogênicas. Essas aminas biogênicas... E a octopamina também, né? Então, a octopamina é uma dessas aminas biogênicas e a sinefrina é outra. Essas aminas biogênicas, elas são excitatórias de célula nervosa. Mas o grupo da laranja também tem substâncias que podem inibir enzimas hepáticas. Enzima como a sulfotransferase, a SULT1A. Essa enzima do fígado, ela é responsável por eliminar do organismo as catecolaminas, que são os hormônios do estresse, e os fenóis. Então, quando a pessoa, imagina a situação, a pessoa está muito estressada, vai lá e toma um copo de suco de laranja ou de limão. O que acontece? Inibe essa enzima, não consegue eliminar os hormônios do estresse produzido. Então, isso pode levar, segundo, obviamente, a predisposição genética, desde enxaqueca até acidente vascular cerebral ou hipertensão. Uau! Né? Então, quando existe alguns desses sintomas, a enxaqueca é clássica dos cítricos, é importante tomar cuidado com o consumo diário desses alimentos. Assim como derivados de leite, soja, o glúten. Algumas pessoas, o milho. Algumas pessoas, o milho, principalmente se você vê junto problemas ou bronquite ou problemas intestinais, né? Amendoim é comum. Nossa. Né? Então, de alimentos, eles costumam ser os principais desencadeantes. Existe individualidade, tá? Então, os alimentos, esses são os mais comuns, mas a gente tem também aquelas substâncias excitatórias, que é o tal do glutamato monossódico, presente em coisas que você não sabe, porque nem obrigatório é colocar no rótulo, né? Aditivos químicos, né? Que também podem ter essa ação de inibir enzimas que eliminam toxina, assim como cafeína excitatória. Feniletilamina é uma substância presente no chocolate. É no chocolate, no cacau? No cacau. Tá. No cacau. E faltou uma, aspartame. Tá? Então, essas substâncias, elas são consideradas neurotóxicas, elas são excitatórias de célula nervosa. Então, você imagina uma substância excitatória de célula nervosa numa pessoa que tem deficiência de magnésio, de zinco, de coenzima Q10, porque enxaqueca é chamada doença mitocondrial. A coenzima Q10 é um nutriente, a vitamina B2, o magnésio, ferro, o complexo B, são nutrientes que são necessários para a energia dessa mitocôndria, que é onde produz a energia de todo o nosso organismo, em cada célula. Então, a hora que você tem deficiências nutricionais, aí você pode, por isso essa doença é chamada mitocondrial, então essas deficiências de nutrientes que são necessários para esse processo podem ser desencadeantes também da enxaqueca. Aí volta para o processo da alimentação. Perfeito. Né? Quer dizer, qual é o teu consumo desses alimentos fontes, dessas vitaminas, desses minerais, dessas substâncias que vão efetivamente fazer todo o trabalho de proteção, de formação e de função do organismo. Inclusive, nessa família tem a tal da toranja,
toranja, que é o grapefruit, né? Que nos Estados Unidos se come muito, e aí o pessoal chique daqui quer comer grapefruit, né? Não é muito do nosso hábito, mas quer, porque é chique. É a pior delas, não é? Porque, inclusive, ela tem... Até pelo processo de inibição das enzimas do fígado. Exato. E aí você vê hoje em bula de remédio que evite o consumo da toranja ou do grapefruit por essa inibição. Então, as pessoas não se dão muito conta, mas, gente, tudo que a gente come tem a ver com o nosso organismo, né? E isso é uma coisa que é quase regra. Né? Não só para enxaqueca, como doenças do neurodesenvolvimento, mesmo autismo, TDAH e tal. Tanto é que você tem um consenso mundial em doenças do neurodesenvolvimento, que é sem glúten, sem leite, sem soja, sem açúcar. Eu colocaria sem cítricos. Em todos os sintomas que envolvem sistema nervoso central. E você, Denise, foi quem, pelo menos eu creio que foi numa aula sua, que você disse que crianças, nem laranja-lima, numa determinada fase do início da introdução alimentar, né? Você pega um alimento de alto potencial inflamatório para uma criança que ainda está com imaturidade imunológica. É isso que deve dar para a criança? Jamais. Não, antes do primeiro ano de vida, jamais. E o que o pediatra, primeira coisa que pede para dar? Laranja-lima. Né? Então, é a falta de conhecimento da nutrição, né? Quer dizer, não conhecer nutrição. Quando conhece nutrição e você associa nutrição e imunologia, então você já sabe que esses alimentos deveriam ser evitados nesse primeiro ano de vida. E, Denise, por exemplo, aí o pessoal vai, agora está na moda o nutrólogo. Mas o nutrólogo, ele é um médico que estudou 1 ano de nutrição, não é isso? Para fazer a especialidade. Nem isso. Então, gente, cuidado, porque quem entende, né, de nutriente e do como esse nutriente age dentro do organismo é o profissional nutricionista, né? Certeza. Então, valorize esse profissional, porque tem gente boa, né? Tá tudo bem, não tem gente que não é legal em qualquer métier, mas montes. Então, montes. Então, é muito importante a gente falar, mas você já falou também do sem leite, do sem glúten, etc. A gente já falou. Tem mais algum que você gostaria de comentar? Não, eu acho que o mais importante é isso, é pensar que um dos grandes processos desencadeantes de enxaqueca é a hipoglicemia. Perfeito. Então, presta sempre atenção nesse processo de não ficar longos períodos sem comer, manter a hidratação adequada, não comer carboidrato refinado, açúcar, cafeína isolado, porque são desencadeantes. São alguns detalhezinhos que, quando você vai somando tudo isso, você vai conseguindo mudar as causas, né? Aí você pega aquela anamnese que te traz um recordatório, assim, um cafezinho. Hoje, justamente depois de tudo isso, eu gostaria de terminar o programa com um momento de espiritualidade, porque é muita coisa, a gente precisa rezar muito. Agradecer ao Padre Eliano que vai finalizar o nosso programa com essa palavra. Agradecer você, Denise, uma bênção na nossa vida. E esperar vocês no próximo Mais Saúde. Minha saudação a você que nos acompanha pelo programa Mais Saúde. É fantástico nós podermos focar na nossa vida o processo da nossa santificação. A palavra de Deus ensina que nós devemos trabalhar pela nossa salvação. Então é graça de Deus e esforço humano. Nós precisamos colaborar com a graça. Por isso, esse momento de reflexão é tão importante no programa Mais Saúde. E eu quero refletir com você a 8ª bem-aventurança. Mateus 5, versículo 10. Quando Jesus vai dizer, você a 8ª bem-aventurança. Mateus 5, versículo 10. Quando Jesus vai dizer, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos e irmãs, nós precisamos estar convencidos que em muitas situações da nossa vida nós vamos enfrentar perseguição. Nós vamos enfrentar a injustiça. Aqui a perseguição é por causa da justiça, devido à fidelidade ao querer de Deus, devido à santidade, à obediência à vontade de Deus. Então existe essa retidão, mas isso não quer, essa não é a verdade da nossa existência e também não é assim que Jesus está tratando. Com que nós devemos não desanimar, devemos nos manter firmes, confiantes, com saúde tanto física como também espiritual, com mais confiança.
Que Deus te abençoe profundamente. A seguir, o amor vencerá. Quero convidar você para conhecermos Itália e Medjugorje. Junto com o Padre Aloísio, percorreremos Roma, Assis, Loreto e em Medjugorje viveremos profundos momentos de espiritualidade. Saída em 1º de abril. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. No livro Pequenas Doses de Fé para a Superação Diária, o Wellington Jardim nos traz reflexões sobre vários aspectos da vida. Através das orações propostas, você fará a experiência de colocar a fé em prática. E no livro Vida Nova Sem Remendos, Josiane Nunes testemunha como superou o vício do álcool, mostrando que é possível recomeçar quando o coração está aberto a Deus. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Perdeu algum programa? Assista de graça no Canção Nova Play. São 18 anos e alguns meses de TV Canção Nova. Assim que eu entrei para a comunidade, ainda no noviciado, eu já entrei para a TV Canção Nova também. Né? Comecei a aprender câmera e algumas coisas de edição. De lá para cá, nunca mais saí da TV, fui aprendendo as coisas, até chegar aos dias de hoje. Né? Graças a Deus, acumulando alguma experiência dentro dessa emissora que é uma comunidade de vida, a qual faço parte. Muitas coisas me marcaram, mas o que mais me marcou foi aquela última pregação do Padre Léo, em que o Padre Léo falou sobre buscar as coisas do alto. Para mim, aquilo, ele conseguiu resumir para mim que é o grande objetivo do Daime Almas, da TV Canção Nova. Né? Se nós não buscarmos o que está no alto, para que vale a nossa vida? Né? Para onde nós corremos? Para que trabalhar, para que ganhar dinheiro, para que construir, para que fazer todas as coisas, se no final tudo acaba. Mas não acaba. A nossa vida ela está escondida com Cristo nos céus. Para mim é manter isso no ar, manter a esperança no coração das pessoas. E não é esperança para este mundo, não, de alguém que vai mudar a nossa vida agora e que vai melhorar a saúde, etc. É a esperança de vida eterna. Jesus não vai passar. E o que a gente leva com a TV Canção Nova é Jesus Cristo. Então vale a pena todo esforço, vale a pena ultrapassar as barreiras, porque apesar de mim, apesar de tudo isso, Deus leva em frente o seu projeto de salvação. Ele supera a cada um de nós, né? Supera os nossos limites e barreiras. 30 anos e vai celebrar ainda muitos anos mais evangelizando. Olá, família Canção Nova, seja bem-vindo, bem-vinda você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. A paz do Senhor para você, você de longe, você de perto, onde quer que você esteja agora, que o Senhor te toque, que o Senhor te alcance, que o Senhor entre em sua vida nesse dia, abraçando, acolhendo você na situação em que você se encontra. Ligue para nós, 0 Operadora 12 3186 25. A sua intenção. Coisa boa é estarmos juntos para orar, para nos colocarmos na presença de Deus. Porque é de Deus que vem a nossa força. É de Deus que vem tudo o que precisamos para avançarmos
na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida uns com os outros. É Ele que nos mune de força, da força do alto. Não é mesmo? Da força do alto. Não é mesmo, Júnior? Bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria estar com você, poder rezar junto com você. Eu estava pensando aqui, a gente quando escolhe por Deus, a gente quando decide por Deus, nós temos a necessidade de ter uma vida de oração para se encontrar com Ele a cada instante. Que o Espírito Santo venha nos encher nessa manhã, para proclamarmos sempre que o amor vencerá. Isso mesmo. Bem-vindo, Sapo. Bem-vindo, Padre Edson. Obrigado, Salete. Bom dia, Júnior, Sapo. Você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova, que mandou... Bom dia, Júnior, Sapo. Você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova, que mandou suas intenções no Instagram, no pessoal ou no da Canção Nova, que nos acompanha pela live agora. É muito bom viver do alto, né? Viver da força do alto, do poder do alto, como a Salete bem disse no início. E nós podemos corresponder com a nossa vida, podemos corresponder com a nossa rezar, quando você vai participar da Santa Missa. Tudo isso é buscar viver do alto. Deus te ajude e nos ajude. E já vamos colocando no coração de Deus. E tenha o coração convertido e se volte para Deus. A Eva Castro pede pelo casamento dos pais, pela libertação da mãe. Também por Maria Aparecida Bonacim. Pede pela família, em especial pela filha Fabiana e pelo esposo Alexandre. Também a intenção da Jeane Mendes. Pede oração pela família, pelo filho Ismael, pelo esposo, pela mãe, pelo pai e pelos irmãos. Pelo projeto Dai-me Almas, cada um dos nossos sócios, estamos aí rumo ao 100%, pedindo ao Senhor que providencie nesse mês de janeiro 100% da Canção Nova. Porque o 100% acontecendo, a evangelização não para de acontecer. Então, estendemos a nossa mão para você que é sócio. Que você nos ajude, que você contribua, que você faça parte dessa família concretamente. Para que a gente chegue com a nossa programação, levando até você esse encontro pessoal com Jesus. Vamos cantar, Júnior? Vamos cantar. Salete, a corça, ela percebe o cheiro da água de longe. E quando ela sente esse cheiro, ela busca incansavelmente aquela água. Assim a nossa alma pelo Espírito Santo de Deus. Vamos cantar clamando o Espírito Santo. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus, assim como uma corça, assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Ergue o seu braço, clamemos. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Vamos rezar pelas pessoas que foram mortas em São Gonçalo e Itaboraí, pela alma desses falecidos e também pelas famílias que perderam esses entes queridos numa chacina. Entregamos também as vítimas da explosão de um oleoduto no México, pelos doentes, pelos desempregados, por todos que sofrem. Por você, como está seu coração hoje? Como é que está aí a sua casa, o seu trabalho, sua família?
Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que você acordou hoje? O que se passa aí no seu coração? É importante. Deus, como é que você acordou hoje? O que se passa aí no seu coração? É importante que você transforme tudo isso em oração, em matéria para o Espírito Santo. Amém. Vamos rezar com a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 9. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele a ação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Porque não é somente eu ou você que sofremos. Não é só você. Nem só eu que sofro com as situações da vida, com as perseguições do maligno. Não. Orar. Porque a oração nos conforta. A oração nos une a Deus. A oração nos consola. A oração nos fortalece. A oração é esse oxigênio da alma. Sem oração, minha gente, nós ficamos desanimados. Sem oração, ficamos enfraquecidos. Esta fonte de água viva, nós nos perdemos. Porque você e eu fomos feitos para viver em Deus, para Deus, com Deus, unido a Ele 24 horas. A Ele 24 horas. O tempo inteiro, em todas as estar conectado. Está unido. Naquilo que você estiver realizando, Deus precisa estar aí, com você, agindo. E nós não podemos perder esta visão de Deus em nossas vidas. E é a fé quem nos dá esta certeza. Deus está no meio de nós. Vamos dizer, o Senhor está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. Não há o que temer. Não há o que temer. E nem desanimar. E nem desanimar. Deus está comigo. Deus está comigo. Coloca a mão no seu coração e vai dizendo isso, rezando isso. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. O Senhor está comigo. Eu creio, Senhor, que Tu estás comigo. Eu creio que Tu estás com aqueles que eu amo agora. Tu estás com cada um de nós, porque como diz a palavra, lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Vai fazendo este exercício de oração, de lançar nas mãos de Deus as suas preocupações, aquilo que está ocupando os seus pensamentos, a sua mente, e até mesmo minando as suas forças, de tanto você pensar, de tanto você se debruçar sobre esta preocupação, sobre este problema, as suas forças estão como que indo embora. O Senhor agora está querendo te encher com o Espírito Santo. Por isso lance. Diga, Senhor, eu lanço agora. Senhor, eu lanço. Eu lanço sobre Ti
eu lanço sobre o teu coração, sobre o teu coração, toda a minha preocupação, pois eu creio que o Senhor cuida de nós, que o Senhor cuida de que o nós, Senhor cuida de mim, que o Senhor cuida de nas mim, situações concretas da minha vida. Pois eu creio que o Senhor cuida de nós, que o Senhor cuida de que o nós, Senhor cuida de mim, que o Senhor cuida de nas mim, situações concretas da minha vida. nas situações O concretas da Senhor minha vida. cuida de mim. O Senhor cuida de Como mim. uma mãe cuida do seu filho. Como uma mãe cuida do seu Como filho. um pai cuida do filho. Como um pai. Por isso recebe as minhas Vai entregando as suas preocupações de mãe. Vai entregando as suas preocupações com o futuro do seu filho, da sua filha. Vai entregando as preocupações de esposa, de dona de casa. Entregue as preocupações de pai, você que é pai. Senhor, eu te entrego, Jesus. Você que é esposo, entregue também as preocupações financeiras que estão talvez atormentando você. Sim, Senhor. Nesta oração, o Senhor quer que nós nos esvaziemos das preocupações e tomemos posse desta palavra que São Pedro nos traz. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Põe a mão no teu coração e diga mais uma vez: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Mesmo que eu não perceba. Mesmo que eu não perceba. Mesmo que... Obrigada, Senhor, porque o Senhor está cuidando de mim. Senhor. E eu me entrego aos cuidados de Deus. Senhor, eu me entrego. Vai se entregando agora aos cuidados de Deus. Entregue. Vai orando e se entregando aos cuidados de Deus. Naquilo que você precisa resolver hoje. Naquilo que você precisa assumir de Deus. Naquilo que você precisa resolver hoje. Naquilo que você precisa assumir hoje. Vai se entregando aos cuidados e à condução de Deus. Se entregue a Ele agora. Deus cuida de você pelo seu Espírito Santo, derramado em seu coração. Por isso, se entregue aos cuidados de Deus. Diga para Ele: Senhor, eu me entrego aos seus cuidados. Senhor, aos cuidados de Deus. A sua dor, a sua enfermidade, as situações que você não entende, que você não compreende, que você vive, mas não entende. Porque você está passando por isso, porque você está passando por aquilo, porque que isso teve que acontecer em sua vida, porque que isso teve que acontecer. E vai deixando que o Espírito Santo reacenda em seu coração a fé. Você que está com a fé enfraquecida, vai deixando o Espírito Santo fortalecer você por meio desta palavra. Ele cuida, mas você precisa se lançar nos braços dele, se entregar aos cuidados dele. Você que não permitiu ainda que Deus cuidasse de você, conte com Deus. Eu conto contigo. E diga para Ele: eu quero contar contigo hoje, Jesus. Eu quero contar contigo hoje, Eu quero contar com o teu poder. Eu quero contar com o teu poder. Com a tua poder. Eu quero contar com o teu poder. Com a tua graça. Com a tua graça. Com a graça de toda a incredulidade. Ser inteiro para de me deixar as áreas da sua vida. Eu te entrego, Senhor. Convide o Senhor para cuidar. Cuida de tudo. Não seja agora preenchido pela força do alto, para que as preocupações não sejam o centro da sua vida. Entregue agora, lance. E esse Diga texto mais uma bíblico, vez: cuida de mim, Senhor. esse texto bíblico, Salete, aqui nós temos a tarefa da oração, mas ao mesmo tempo, após os textos que nós não vimos, nós temos as promessas que Deus nos faz a partir da vivência da tarefa. A tarefa foi firme na fé, resistir firme com fé. Assim, ainda em oração da forma que você está,
aqui diante de nós, aqui no Centro de Evangelização, você que nos acompanha em casa, assim em oração como você já estava, vá permitindo que o Espírito faça com que você recorde as tarefas que você precisa vivenciar no dia a dia. Quais são as suas preocupações a serem apresentadas neste momento ao Senhor em oração? E a outra tarefa de resistir firme. Quantas vezes você esmoreceu? Quantas vezes nós esmorecemos porque não acreditamos que Deus vai, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna, no Cristo Jesus, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes, seguro. Para permanecer forte, você precisa se lançar, você precisa se confiar na certeza de que Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Repita assim: Deus cuida de mim. Deus cuida das minhas preocupações. Deus cuida do meu coração. Deus cuida do meu coração. Da minha falta de perdão para que eu perdoe. Da minha falta de perdão para que eu perdoe. Deus cuida da minha família. Deus cuida da minha família. Deus cuida dos meus conflitos. Deus cuida dos meus conflitos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Por sua presença. Vamos cantar então, já orando, se entregando. Deus cuida de mim. Cante. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, e temer, nem desanimar, Deus está comigo. Porque Ele me ama, Deus está contigo. Porque Ele te ama, porque Ele te ama, Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós, Deus cuida de mim. Cante mais uma vez, põe a mão no seu coração. Deus cuida de mim, cuida de mim. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não veja, não há o que temer e nem desanimar. Deus está comigo. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de mim. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo, porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Vai dizendo isso. Deus cuida de Deus mim. cuida de achar que Deus não escuta a sua oração. Vai dizendo, Deus cuida de mim e escuta a minha oração. Obrigada, Senhor, pelo Deus envolve muitas pessoas que estavam com medo, que estavam angustiadas. A proteção divina está sobre nós. Repousa sobre nós. Ele cuida de nós. E a palavra diz: sede sóbrios e vigilantes, para que você não seja devorado pelo maligno. Porque o maligno é igual a um leão que fica procurando aqueles que rezam, mas que não são vigilantes. O demônio está ao nosso derredor. Porque assim como Deus enviou o seu Filho único para nos salvar, arrebatar você.
E não somente para devorar, muitas vezes para brincar com você. Machucados, feridos, atormentados, depressivos, sem paz. Desse cuidado, dessa proteção divina, e vai orando no Espírito, deixando que o Senhor te erga, que o Senhor te levante, que o Senhor retire você da boca do leão. Muitos que já estão na boca do leão, não têm forças de sair do pecado, que tem cedido a pensamentos, a sentimentos, que tem cedido à tentação. Vai orando agora, deixando que o poder de Deus arranque você sentimentos, que tem cedido à tentação. Vai orando, você que está sem forças. Vai orando, vai orando. Você que se sente pesado, pesada. Vai orando no Espírito, deixando que o Espírito Santo te eleve seu coração, eleve o seu ser, a vida. Vai entregando, deixando que o Espírito Santo agora traga luz naquilo que é escuridão, que é trevas, que o Espírito Santo traga a luz. Presente o seu coração. Continue rezando. Apresente aqueles sentimentos que não te aproximam dos sentimentos de Cristo, que escolheram fazer a vontade de Deus. Apresente nesta oração, cumprindo essa tarefa de resistir firme, de se colocar na presença dEle, e permita que Ele transforme o seu ser inteiro. Permita que Ele transforme as suas escolhas. Nesta oração que você faz agora, confiante, sabendo que Deus cuida de você, sabendo que Deus cuida do seu interior, sabendo que Deus cuida de tudo à sua volta, sabendo que nenhum mal, tudo te causa medo, até estar no meio das pessoas. Olha só, o Espírito vem e te envolve, porque você se confiou a Ele. Neste momento, porque você foi tarefa de se confiar a Deus, Ele vem e te envolve. A imagem que o Senhor me mostra é do Espírito envolvendo muitas pessoas, como que um redemoinho em volta de muitas pessoas, mas que gera transformação, que gera mudança, como que tira de um lugar para outro, tira das trevas para a luz, tira da morte para a vida, tira da enfermidade para a saúde. Obrigado, Senhor, por este cuidado. Obrigado, Senhor, porque a presença do Teu Espírito é cuidado, é o Teu cuidado conosco. Muito obrigado, Senhor. E eleve os seus braços, você que está aqui, vai pedindo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre Vem Espírito Santo, trazer luz, trazer paz. Vem Espírito Santo, romper com as amarras do mal, com as amarras do maligno, Espírito Santo, que tem atormentado tantas pessoas. Você que coloque-se nos cuidados, sob os cuidados de Deus. Deixe o Espírito Santo agora recolocar o seu interior, colocar o seu coração no Senhor. O futuro ainda não chegou. Não gaste forças com aquilo que ainda não aconteceu. Você aqui até mesmo sofre, porque fica imaginando o que possa acontecer, o que irá acontecer. Deixe sob os cuidados de Deus. Talvez você pense que tenha, mas é Deus quem tem. Por isso, vamos cantar Espírito Santo em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Cantemos juntos. Espírito Santo, Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vinde orar,
orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão neste lugar. Vamos ficar de pé, você que está aqui. Eleve os seus braços, vamos lá. Incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor, incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Minha alma. Incendeia minha alma. Senhor, Vinde curar. vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, transformar, vem incendiar. Traz fogo do céu neste alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor, incendeia minha alma. E agora solta a sua voz, orando no Espírito. Que estão aqui em casa, estão sendo libertas. Perdendo a fé, ou que tiveram a sua fé, estão como uma pedra de gelo, coração gelado. Vem agora, Espírito Santo, aquecer este coração que esfriou, que foi se envolvendo com as coisas do mundo, que foi se envolvendo com pornografia, que foi se envolvendo com o pecado, com o maligno, com falsas doutrinas, e foi esfriando e reacender o dom da fé em Jesus Cristo. Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Da minha casa. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Chegando a sua casa, toma posse do seu quer ser que ames na fé. Aqueles que vão naqueles que A Canção Nova, neste momento, você tem um filho que você não assumiu e você foi tomado por um grande sentimento de, ao mesmo tempo, culpa, de uma maneira tão avassaladora que você se envergonha na própria vida, a paternidade. O batismo no Espírito neste teu filho, ele tem um encontro pessoal verdadeiro contigo, Senhor, para que toda a estrutura de sua vida seja renovada, não apenas pontos, não apenas algumas situações. Você é filho amado, você é filho amado do Pai. Pessoas que deixou de confessar, de buscar um sacerdote. Jesus agora reacende no seu coração o desejo da confissão, o desejo, pessoas que, o desejo da Eucaristia, abandonaram a igreja, pessoas que abandonaram a palavra, estão vivendo uma vida morna, mais uma vez, e vai deixando que o Espírito Santo cura, Senhor, as feridas do coração, e que essas feridas tenham afastado, esses filhos tenham afastado, cura, Senhor, filhos e filhas de Ti, achando
que não foram cumprimentadas, que não receberam um bom dia, nem um olhar, e você fica magoado. Cura agora de todas as emoções. Traz fogo do céu neste lugar. Incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor, incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor. Senhor, toca também em doenças físicas, pessoas que estão orando e pedindo a Deus a cura do intestino, dos problemas no intestino. Pessoas que estão orando, pedindo a cura do coração, de problemas cardíacos. Do coração, de problemas cardíacos. Pessoas que estão orando, pedindo dos linfomas. Vai entregando agora esta preocupação nas mãos de Deus. Não se dê sentença de morte. Pessoas que estão com sentimentos de morte por causa da enfermidade. E o Senhor, pessoas que estão com sentimentos de morte, Senhor, o dono da vida. Força da restauração. Toca, Senhor, naqueles que estão doentes, naqueles que estão se sentindo mal, que estão sentindo náuseas, que estão sentindo tremores, que estão sentindo dores físicas na cabeça, pessoas com enxaquecas crônicas, pessoas que estão, Senhor, vivendo um suplício no tratamento de hemodiálise, pessoas que estão com doenças autoimunes, crianças que estão vivendo um calvário de doenças autoimunes, de doenças raras. Nós oramos agora, Senhor, pedindo que o Senhor toque também